91,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Mas, rapaziada, é o seguinte, tá 3-0 pro Corinthians, tá resolvido e tal, então nós resolvemos cortar a transmissão para a concentração de Guarani e Ceará. Hoje, a rodada que vai definir os outros 3 clubes que vão subir pro Brasileirão. Esse bochicho, né? No brinco, Guarani e Ceará, Guarani já foi, né? A Ponte também já foi. E terrível esse ano pro futebol de Campinas, mas o Ceará tá pra subir, cara. Se o Ceará vencer, sobe. Eu tava passando agora na Princesa do Oeste, ali naquela pizzaria Monte Belo, né? Os caras invadiram a pizzaria. Mas tá um furdúncio lá e tem uns caras de colete tentando arrumar o trânsito, porque aquela faixa você não passa. Só tá passando 2 faixas. Isso era 16,5. Agora eu não sei. Mas o Guarani aumentou a carga de ingresso, né? Parece que é 3.100. Era 2.000, porque o Guarani, por força de lei, ele oferece 10%. A capacidade do brinco foi para 20 mil agora. 10%, 2.000. E o Ceará queria um aumento e tal, conversou, o Guarani não teve jeito, aí os caras conversaram com a Federação Paulista. A Federação conversou com o Guarani aumentou para 3.100. O problema é que o policiamento também não libera muito. O torcedor do Guarani, com a camisa do Bugre, paga R$10. O torcedor do Ceará paga 150, 6,75. E vou te falar, os caras vão fazer barulho, viu? Os caras vão fazer barulho. O Ceará nunca ganhou no brinco do Guarani. E tá aí a reta, só depende dele e vai dar o que falar. Tem Mirassol e Chapecoense, só depende do Mirassol. Goiás e Novo Horizontino. Novo Horizontino bobeou na reta final, tem que ganhar para não depender de ninguém. O Goiás vem de 6 vitórias e não tomou nenhum gol. Não tem chance o Goiás, mas tem muita mala branca. Será que o Sport ofereceu dinheiro pro Guarani? Essa que é a pergunta. O Sport, se ganhar do Santos, mas depende do Guarani, ou depende da Chapecoense, que apronta para o Mirassol, ou depende do Goiás, né? Do Goiás pegar e empatar pelo menos com o Novo Horizontino. Então tem muita coisa nos bastidores. Os caras já viram, passei na Padoca, passei na Piracanta, graças a Deus estava tranquilo, deu para parar. Não tinha torcida do Ceará. Mas tava rolando lá um papo, os torcedores do Guarani. Pô, peraí, se ganhar hoje, sacanagem, hein? Quer dizer que ofereceu o dinheiro ganha? Que história é essa? Muito bem, então com essas e outras, nós vamos iniciar a nossa concentração a pedido de Gil Kleber, para que ele fique tranquilo. É um cara espetacular, que dá uma bela assessoria pra gente, nos deixa absolutamente tranquilos, né? Então vamos iniciar já o Concentração Bandeirantes. O Boris vai narrar. O Vladimir Catarino nas reportagens. Quem comenta, acho que é Tigrão e Gleger, se não me engano, viu? Tigrão e Gleger. Obrigado, Lucas. Tigrão e Gleger comentando. Vamos tocar uma ideia, contar umas historinhas aqui. Vocês acham que o Guarani tá ruim, né? Que foi um ano terrível? É que vocês não sabem como é que foi 2006. Vou contar pra vocês como é que foi o Guarani 2006, tá? Essas e outras já no Concentração Bandeirantes. Então, intervalo, hein? Ainda tá intervalo? Corinthians 3, Vasco 0, Inter 2-1 no Red Bull Bragantino. Intervalo também. Bragantino, zona de rebaixamento. Que é isso? Bahia Atlético Paranaense 0-0, tá? Eu volto já no Concentração Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Concentração.
A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Definitivo, Concentração Bandeirantes, Série B, 18h30, começa toda uma rodada, 3 jogos antecipados aí. Na sexta-feira, a Ponte é uma vergonha, não? Macaquinho e Guarani, vou falar pra você que é isso, mas a Ponte, 12 pontos, somou no segundo turno, sucumbiu, 5 derrotas seguidas, nos últimos 3 jogos perdeu 7, mas a Macaquinho é uma vergonha. Uma vergonha! Brigatti foi chamado, 3 jogos finais, perdeu os 3, não tem jeito. Para falar nisso, daqui a pouco vamos ao brinco com o Boris e os demais integrantes. Eu queria saber o que falou o João Brigatti logo após a partida. A Ponte, sexta-feira, jogou lá contra o Avaí, perdeu de 2-1, mais uma derrota. Quanto foi o público lá no Avaí, hein? Foi 1.105, 25 mil de renda. O Mário Sérgio fez 1-0. O Garcês acabou de entrar, fez 2-0. E o Renato acabou de entrar, marcou o gol de honra da Ponte, hein? Com a palavra, o senhor João Brigatti, que segundo a lenda vai ser gerente de futebol. A Ponte já contratou o Vinícius aí, né? O ex-técnico do Ituano, o Bergantin aí, que vai ser o treineiro da Ponte. Alberto Valentim, grande PP, meu anjo da guarda. Alberto Valentim. Vamos lá, então vamos lá. João Brigatti com a palavra. E nessa última partida frente ao Avaí, com várias alterações que nós fizemos, principalmente com um pouco mais de saúde, né, dos atletas para poder finalizar essa última partida. Eu acho que teve alguns atletas que se comportaram muito bem. Fizemos um jogo dentro daquele esperado para uma equipe que vem de um descenso, vem de uma semana terrível que nós tivemos. Acho que teve atletas que se comportaram sim, nós tivemos um comportamento muito bom dentro da partida, enfim, com erros individuais, né, principalmente nos 2 gols. Primeiro gol de bola parada, o segundo que nós acabamos tendo uma infelicidade ali com o Castro, mas enfim, a equipe teve um comportamento aguerrido, um comportamento de entrega dentro da partida, merecíamos, né, criamos oportunidade para ter um placar melhor. É que o momento é tão complicado, tão difícil, que mesmo as situações que nós criamos lá não conseguimos concluir em gol, não conseguimos finalizar, e algumas situações de erros individuais acabou culminando com a vitória do Avaí. Enfim, que sirva de reflexão e uma reflexão profunda que nós temos que fazer. Tem alguns atletas que têm qualidade, não é terra arrasada. Temos que aproveitar alguns atletas que hoje se comportaram bem ao longo do Campeonato Brasileiro também. Enfim, são situações que a gente vai, com o novo treinador, com a chegada da nova comissão, a gente sentar, avaliarmos todos e, logicamente, com novas contratações, fazer um elenco forte, porque será necessário. Daqui 60 dias aí nós temos o Campeonato Paulista, temos que levantar a cabeça, Copa do Brasil e o objetivo principal, que é o Campeonato Brasileiro da Série C, que nós precisamos, né, focarmos em cima dessa situação, montarmos um elenco de qualidade para que a gente possa ter um ano de 2025 com muito sucesso. João Brigatti. Eu acho que a mobilização, principalmente no jogo do Vila Nova, foi muito grande. Na minha reapresentação na Ponte Preta, para comandar nesses 3 últimos jogos, encontrei um grupo muito abatido psicologicamente. A mobilização, principalmente para o jogo do Vila Nova, foi fundamental, né, para a gente vislumbrava uma vitória frente ao Vila Nova, que era uma partida muito decisiva naquele momento. Infelizmente, né, mesmo a equipe se comportando bem no primeiro tempo, tendo uma situação de no segundo tempo entrando na partida com uma qualidade de superioridade em cima do Vila Nova, propondo o jogo, segurando bem. Enfim, nosso goleiro não tinha feito uma defesa sequer naquele início do segundo tempo. Mas as expulsões realmente foi por água abaixo, tudo aquilo que nós fizemos em relação ao jogo do Vila Nova. A gente sabia das dificuldades que iríamos encontrar, principalmente contra o Sport em casa. Aconteceu aquele desastre em relação ao placar, também mais uma expulsão, né, que acabou dificultando ainda mais o nosso trabalho frente àquele jogo, e veio, logicamente, com o decorrer da rodada,
aquilo que a gente jamais esperava, que foi o rebaixamento da Ponte Preta. Uma semana após o nosso rebaixamento, tentando também mobilizar a nossa equipe, nossos atletas, para que pudesse terminar de uma forma digna esse Campeonato Brasileiro, mesmo a gente tendo esse descenso aqui, como eu já falei para vocês, todo mundo tentou o máximo que pôde. Infelizmente, por situações adversas, a gente não conseguiu manter a Ponte na série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, João, obrigado com a palavra. Logo após a derrota, mais uma pro Avaí 2-1. Grandes mudanças na Macaca. Vamos aguardar. Parece que o Eberlin vai dar um pronunciamento essa semana também. Vamos lá. Se é que adianta alguma coisa, né? Brinco de ouro urgente, 17h10, o quê? O moço de Piracicaba. Oi, Edu. Será que a torcida do Ceará já tá fervendo? Um grande abraço. Boa tarde, Bolis. Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço pra você, pra galera aqui da Rádio Bandeirantes no Concentração Especial. Última rodada, último time de Campinas que entra em campo nesta temporada de 2024. E respondendo a sua pergunta, sim, já temos a presença de alguns torcedores, cerca de 100, 150 torcedores. A expectativa, como você acabou de dizer, de mais de 3 mil torcedores, nesse momento em que a delegação do Ceará vem ao gramado aqui do Brinco. Aliás, por falar em gramado, eu confesso que já vi esse gramado do Brinco em condições bem melhores. Claro que a gente tem que levar em conta também que o gramado sempre é trocado, aquela grama de inverno, e acho que logo logo será trocado para o verão. Mas você já viu o gramado do Brinco em ótimas condições, a gente sempre ressalta. Mas esse não é o problema, né? O problema é para o torcedor do Guarani ver este martírio terminar hoje, justamente diante do Ceará. Para o Ceará, sim, vale muito, vale o acesso. É o jogo mais importante dos últimos 2 anos para o Ceará. O Ceará foi rebaixado em 2022, subiu em 17, depois em 22 acabou caindo, né? Disputou 23 e 24 a Série B e vem com a expectativa, dependendo só dele, de conquistar o acesso. Portanto, toda a mobilização de muitos torcedores que vieram lá do Ceará, inclusive amigos da imprensa, muitos torcedores também de São Paulo, de outros estados. Então, nesse momento aqui, aquele reconhecimento, né? Os jogadores entram ainda com uniforme de viagem, uniforme onde não é o de jogo, não é o de treinamento. Está aqui o Drubliski, né, que passou recentemente pelo Guarani, foi gerente de futebol, já consigo vê-lo à distância, né? O Ricardo Drubliski está por aqui, muito foguetório do lado de fora. E do outro lado, infelizmente, praticamente 10, 15 torcedores no máximo lá do lado das vitalícias. Lembrando que o tobogã, tanto o superior quanto o inferior, hoje estarão fechados para o torcedor do Guarani, e a torcida do Ceará vai pegar toda aquela parte destinada à torcida visitante. No momento tem pelo que eu estou percebendo aqui, viu, Edu, até como para quem está nos acompanhando, normalmente tem um espaço maior destinado, ou um espaço que fica a divisão entre as torcidas maior. Esse, por se tratar de um jogo onde tem um apelo muito grande da torcida visitante, esse setor ele foi reduzido. Então o torcedor do Ceará vai ficar praticamente todo, como acontecia antigamente nos grandes jogos de equipes visitantes que enfrentavam o Guarani aqui em Campinas. O que está bastante calor a temperatura, né? Está muito calor aqui, 27 graus, mas a sensação na casa dos 30 graus. Ao fundo já dá para ouvir um pouquinho a torcida do Vozão, já marcando presença por aqui, Edu. Tá bonitão, viu, Boris? Tá bonitão, tô te vendo aqui pelo YouTube. Obrigado, Edu. Tá fazendo um dia bem, parece que tomou sol, entendeu? 4.1 é que o sol bate de frente aqui, viu, Edu? Tô vendo, cara, você tá tomando sol aí, vai. O sol bate de frente. Esse portão atrás de você, o que é isso aí? É porta? O que é? Aqui são as cabines, né? As cabines aqui para quem está nos acompanhando pelo YouTube, abre, né? Pode bater. Aqui, ó. Bate aí, Giba. O Giba vai me auxiliar aí, ó. Bate aí, ó. Abre aí, essa porta aí, isso. Tá vendo? Abre a porta aí, Giba. Nossa, não é pra derrubar tudo, Giba. Calma. O Giba quer que você o Edu quer que você abra a porta. Isso, olha lá. Tá aqui, Edu, ó. Daí lá é a parede, atrás da parte de cima que não dá pra ver, já é o tobogã, entendeu? Então a gente fica aqui abaixo do tobogã. Nossa visão é privilegiada, a cabine da Rádio Bandeirantes é bem no centro do gramado. E é esse espacinho bem curto. Só pra você ter uma ideia, é tão curto que o Vladimir Catarino tem dificuldades para passar. O Giba quando entra derruba você, né, pelo jeito. Se ele abrir a porta com força mesmo, o Boris cai. Não tenha dúvida. E você coloca o carro aonde, Boris? Você coloca o carro aonde? Normalmente no CT ou abaixo aqui nas quadras cobertas, né? Que elas ficam abaixo do tobogã. Né? Hoje que é um jogo onde, por exemplo, você não tem o apelo do torcedor do Guarani, então é mais fácil, né? Eu parei o carro aqui na mais absoluta tranquilidade, os amigos já acabam nos reconhecendo, porque a movimentação mesmo é do lado de fora, lá do lado da visitante, né? Da torcida visitante. Aqui na Avenida Guarani, na Imperatriz,
também pouquíssimos torcedores. Eu nem passei aqui pela região, mas acredito que pouquíssimos torcedores. Mas ali na Norte e Sul, naquela entradinha, não me recordo o nome da rua, uma rua bem curtinha, uma rua sem saída, ali sim a movimentação tá intensa, Edu. Hoje, para falar nisso, o Correio Popular trouxe uma matéria com a senhora Rita Moroso, uma grande arquiteta. Ela é pós-graduada pela Unicamp, estudou no exterior. Ela que projetou a Avenida Francisco Glicério e projetou a Campos Sales, que foram reformados. Jonas Donizete, que era o prefeito da Glicério, e o Dário Saad é o prefeito que reformulou a Campos Sales. Ela fez o projeto, entre outros. Ela me contou uma vez, ela sempre participava de cerimônias e tal, ela me contou uma vez que essa construção, Boris, que tem aí, perto do queijo, que nunca saiu daquilo, é uma construção inacabada. Sim. Aquilo, pra vocês terem uma ideia, gente, aquilo é do ano de 88, 87, o Beto Zina era o presidente, e a senhora Rita Moroso foi chamada para fazer o projeto arquitetônico. O Guarani, e vocês me corrijam, por favor, tinha um projeto de construir um prédio e seriam andares para, eu não sei se era atividade, não era estacionamento não, é para fazer atividade física, continuação da parte poliesportiva do clube. E aí o que aconteceu? Aí o projeto começou e aí o Beto Zini falou assim, olha, Rita, eu vou vender o Evair em 88 foi vendido pro Atalanta, 87. Vocês se lembram daquela final? Foi 87. Vocês se lembram daquela final? Guarani e São Paulo pelo Brasileiro, campeonato de 86, que se estendeu até fevereiro de 87. Depois que terminou o campeonato, o João Paulo e o Evair foram vendidos. O João Paulo foi para o Bari e o Evair foi pro Atalanta. E aí vendeu, mas a Rita não chamava, e no fim o dinheiro foi para outra coisa e tal. Foram para fortalecer o time e tal, e a construção parou. Desde 87, 85 essa construção, você passa assim, eu sempre vejo o carro ali, né? Eu acho que é estacionamento ali, né, Bola? Você passa ali ou não? Então, mas ali, essa área, eu confesso que eu sempre venho do outro lado, né? A imprensa aqui é do outro lado, mas assim, quando a gente passa ali na Norte Sul, enfim, quando a gente passa aqui nas cercanias do Brinco, sempre a gente observa esse prédio inacabado, evidentemente, um elefante branco, vamos considerar assim, e sempre as informações que eu obtive também é isso daí, seria uma parte poliesportiva do clube, né, do clube social do Guarani, mas inacabado. Mas o que eu sei, pelo menos que a gente observa, é que esse local não é utilizado. O estacionamento, por exemplo, das vitalícias, pode ser na parte de baixo, dependendo da situação de um jogo com mais torcedores, eles abrem, né, a organização, o staff aqui do estádio, acaba abrindo principalmente para diretores, para associados, para outras pessoas relacionadas à imprensa, delegado do jogo, entendeu? Mas a imprensa normalmente ou é abaixo do tobogã, ou nas quadras cobertas, ou lá no CT. São os locais destinados gratuitamente para a imprensa. E ontem, viu, Boris, eram exatamente 19h10. Eu ia na Padoca, passei pelo Brinco, né? E a Padoca, pelo menos 3 vezes por dia na Padoca, entendeu? 3 vezes, Edu? E Piracã, por que Piracã? Piracicaba e Campinas, o dono é de Piracicaba. Sim, sim. Pra homenagear Campinas e Piracicaba, Piracã, Piracicaba, Campinas, que maravilha, sabe, né? Que eu frequento só lá, né, Edu? Sou um frequentador assíduo, ali na esquina, pertinho aqui do Brinco, né? Não é muito longe do Brinco, é pertinho do Brinco aqui, sempre frequento aquele local, é sensacional. E esse nome me motiva a frequentar o local, né, Edu? Você é digno de representante dessa conjunção. Isso, muito obrigado. Aí o que acontece? O refletor estava aceso do Brinco. Ontem, 19h10, falei, espera um pouquinho, vou perguntar pro Boris, raciocina comigo. Treino? Não é. Vai treinar sábado à noite para jogar domingo, 18h30, será 24 horas antes. O Guarani tinha, eu não sei quem que o Gleger falou, tinha um treineiro que gostava o jogo, por exemplo, à noite, treinava à noite. De repente, o jogo era final de tarde, começo de noite, ele fazia o treino no horário do jogo. Agora, eu não sei o que estava acontecendo no Brinco, porque não era uma iluminação total. Eu não sei se era por motivo de segurança. Sabe aquela coisa assim, ô Boris? Você deixa o jardim da sua casa aceso só por segurança, entendeu? Sim, provavelmente até para alguma situação relacionada ao jogo, né? A colocação de placas de publicidade, alguma outra situação, né? Aliás, lembrando, Edu, você falou sobre iluminação, o ano passado, Guarani e Ceará
foi o jogo que reinaugurou a iluminação, a nova iluminação do Brinco. Verdade. Foi exatamente um jogo, né? Foi 0-0. O Guarani estava bem, 0 a 0. inclusive. Deixa eu pegar o papel aqui, peraí, esse é 2023, 0 a 0. Guto Ferreira, o treinador do Ceará. 2 de agosto de 2023. E fala, inauguração da iluminação do Brinco. Tá no YouTube aqui, ó. Aqui é a história do jogo, ó. História do jogo tá marcada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, aqui, ó. Opa, é o contrário, né? Tá aqui, ó. Foi a inauguração da nova iluminação do Brinco, em LED. Seguiu o padrão CBF, eram 10 vezes mais forte do que estava. Né? Foi 0 a 0, 10.400 foi o público. E você narrou esse jogo ou não? Narrei. Ó, tenho aqui, ó. Diógenes Andrade do Espírito Santo foi o árbitro, estreia da iluminação, refletores de LED, 10 vezes melhor. Coloquei aqui, ó, a qualidade do refletor. Guarani de Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho, Bruno José, João Vitor e Bruno Mendes. Técnico Humberto Louser. Isso. Entraram no decorrer do jogo Regis, Robinho, Lucas Silva, Bernardo e Isaac. O Ceará de Bruno Ferreira, David Ricardo, Luiz Otávio, Paulo Vitor e William Maranhão, Kaique Gonçalves Breno, Chay, lembra do Chay? Jean Carlos, Eric Pulga, artilheiro do campeonato, jogava já no time do Ceará. Opa! E Eric, que hoje está no São Paulo. Janderson, depois Kleber era um atacante grandalhão de quase 2 metros, e o Guilherme Bissoli, técnico Guto Ferreira, 9.248 pagantes, 10.443 total, renda de R$ 224.700, antigo sistema entregue em 64, era composto por 45 refletores em cada torre. Informações de Edu Pinheiro. Tá aqui, Edu, tá registrado. Tá no papel também, tá colocando. E o detalhe que eu acrescentei aqui. Tá no papel. Olha lá, o time entra em campo, torcida com a luz verde, lembra disso? O torcedor recebeu um folheto, lembra? Orientando de como colocar aquela luzinha do celular na cor verde. Tá lembrado? O uniforme do Guarani foi um verde mais claro, né? Que depois não vingou. O Guarani acho que nunca mais jogou com aquele uniforme, né? Foi um uniforme diferente do Guarani. Momentos antes do time entrar em campo, os refletores foram apagados e a torcida, com o celular ligado naquela luzinha verde, cantou o hino do Bugre. E na sequência o time entrou em campo com refletores sendo acesos. Deixa eu ver aqui. O Guarani terminou em 6º lugar com 36 pontos. Mas só que é o seguinte, o aniversariante, detalhe, hein, acertou o travessão, explicando. Nos acréscimos, o Regis cobrou escanteio, gol de entrada. E o atacante Bruno Mendes está fazendo 29 anos, se antecipa ao goleiro e cabeceia no travessão. Deixa eu ver aqui, segundo o Bugre, se o Guarani vencesse, estaria no G4. O Guarani estava bem, né? O Guarani estava bem nessa situação aí, nesse campeonato, nessa altura do campeonato. E agosto era o quê? Comecinho do segundo turno, praticamente. Segunda rodada, segundo turno, tá aqui. Comecinho do segundo turno. Aliás, você falou sobre o uniforme, o jogo de hoje gerou, entre aspas, uma polêmica. Foi o seguinte, acompanhando informações da imprensa lá do Nordeste, de Fortaleza, Diário Cearense, o Ceará queria jogar de roxo, né? O Ceará vem tendo aí uma sequência de resultados positivos jogando com a camisa roxa, que é uma camisa comemorativa, faz parte da história do Ceará. Só que o Guarani, como é o mandante, optou por jogar com a camisa verde. Então, jogando com a camisa verde, consequentemente, não tinha como o Ceará jogar de roxo. E o Ceará lamentou esse fato, né? Porque era um uniforme que virou um cacuete aí da sorte do Ceará nos últimos jogos. Então, como o Guarani hoje joga de verde, o Ceará vai ter que jogar de branco. Edu, só um detalhe em relação a isso. E o público do último jogo, o Ceará é América, hein? Pô, brincadeira. O maior do campeonato. 63.908, a renda de 1.454.000. É o maior público esse ano. É recorde da Arena Castelão. Você acredita nisso ou não? E foi o 4º maior público do ano em todas as divisões. Nossa. Só perde, acho que, por um jogo do Maracanã, daí 2 jogos em Brasília. E o 4º foi esse. O Ceará que já tinha, né? Se a gente pegar o retrospecto aí dos jogos dos maiores públicos da Série B deste ano, o Ceará, acho que de 10 públicos ele tem 8. E eu li o boletim financeiro, viu, Boris? Já o Tigrão conosco. Eu li o boletim financeiro. 1.400.000 foi a renda. O aluguel do Castelão, que é do estado lá, o aluguel 189 mil. O Ceará sobrou para ele 822 mil. Se você vê o borderô,
Puta, mas como tem despesa, tem até o locutor. Sabe quanto que ele paga para o locutor, Boris? Ah, não é barato não, Edu. É, 3.200. Tem que ficar agitando, falando toda hora lá, não é fácil não. Aqui, ó, é metade do que o nosso Washington Mello, locutor do Brinco, recebe aqui em jogos do Guarani. E esse público só foi possível porque o América abriu mão, né? O Ceará entrou em contato com a diretoria do América. E aí, torcida virá aqui? Não virá. Então tá bom. Então a capacidade praticamente o total. Então, graças a isso, foi possível ter um público espetacular da Arena Castelão no último jogo do Ceará. E o anjo da guarda me passou aqui, viu, Tigrão, que é o seguinte, esse ano, você falou do gramado aí, sabe quantos jogos esse ano no Brinco? 24 do Guarani. Mas o Boris me alerta aqui que teve Palmeiras e Cuiabá, teve Palmeiras e Atlético Mineiro, teve São Paulo e Vasco e teve a final do feminino. 4 jogos. E o Palmeiras ganhou do Corinthians de 2-1, no agregado ficou 2-2 e ganhou nos pênaltis. E a goleira do Palmeiras pegou 3, se não me engano. Né? A colombiana. A colombiana pegou 3. Palmeiras foi campeão paulista, Leila Pereira, né? Estava no Brinco, comemorou. É por isso que o gramado esse ano foi bastante usado. Então, vai para 25, 26, 27, 28, 29 jogos no total o Brinco esse ano, viu, Boris? E o ano que vem ela poderá utilizar mais vezes aqui o Brinco, porque ela acaba de ser reeleita, né? Acabou a eleição lá no Palmeiras, ela foi reeleita. Reeleita presidente do Palmeiras por mais 3 anos. É isso aí, tá pagando bem, Tigrão. Locutor lá no Castelão tá pagando bem. Um abraço, boa tarde, irmão Tigrão. Opa, boa tarde, Edu, boa tarde ao Bolis, ao Catarina, Fala, aos Tigrão. demais companheiros. Um abraço para vocês. Boa tarde ao Gleger. Boa tarde ao amigo ouvinte da Bandeirantes. É uma pena, né, que a gente tem que fazer sala hoje pro Ceará, né? O jogo vale tudo pro Ceará e não vale nada pro Guarani. Claro que deve ter rolado aí algum tipo de bicho extra, incentivo, a chamada mala branca aí para o Guarani, mas em termos do campeonato como um todo, do campeonato realmente naquilo que interessa, que é subir, que é buscar a primeira divisão, que é não cair, né? Para o Guarani, infelizmente, não vale nada, o rebaixamento já está consolidado e há algum tempo, mas o Ceará vem com tudo. E a gente espera que tenhamos um grande jogo, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema de violência, e que o Guarani possa, né, de uma maneira decente e de uma maneira correta, profissional, se despedir aí do campeonato. Acho que o Guarani vai correr muito. Esse negócio de mala branca funciona, a gente sabe disso. Deve ter mala branca aqui, deve ter mala branca lá em Mirassol, para Chapecoense. Ai, meu Deus, deve ter mala branca lá para o Goiás, que já está matematicamente sem chances. Só ficou matematicamente fora na última rodada, né, na 37ª. Hoje, 38ª, não dá para o Goiás, mesmo ganhando, mesmo que todo mundo que está à frente venha a perder, menos o Santos, ele fica com uma vitória a menos, né, do que o 4º colocado. Então, não dá para o Goiás. O 4º colocado é exatamente o Ceará. Então o Sport de Recife deve ter mandado aviãozinho para todo lado aí. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. O Ceará é melhor, claro, uma campanha de acesso contra uma campanha de rebaixamento do Guarani, mas o jogo vai ser no pau. Não tem essa do Guarani entrar só para cumprir tabela, não. Essa é a minha expectativa em torno do jogo. E você falava, Edu, a respeito do número de jogos aí no Brinco, não acaba hoje não, tá? Porque no dia 1º de dezembro, que é exatamente no sábado, no domingo que vem, 1º de dezembro, tem a final do Campeonato Amador de Campinas, promovido pela Prefeitura, pela Secretaria de Esportes aí, pela Prefeitura Municipal de Campinas. Nessa semana até entrevistávamos os donos da bola na tela da Band, o Vanderlei, o Vandão, vice-prefeito, Vanderlei Pereira, e ele estava dando lá detalhes de que estava difícil mandar no Brinco, porque tinha já um início programado da reforma do gramado para essa semana, para amanhã já, mas aí a empresa que vai realizar essa restauração aí do gramado, ela já tinha outros agendamentos de trabalho, enfim, ela vai iniciar na segunda-feira da semana que vem, dia 2 de dezembro. Por isso o Guarani acabou cedendo o seu gramado. Esse vai ser o fechamento de temporada de jogos no Brinco de Ouro, a final empolgante do Campeonato Amador de Campinas, no domingo que vem, 11 da manhã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Tá certo, Edu? É Vanderlei de Almeida, né? Você falou Pereira, Vanderlei de Almeida, vice-prefeito. Pereira é o ex-presidente da Ponte. Vanderlei de Almeida, figura simpaticíssima, grande cara, ligado ao esporte, né? Sim. E esteve lá com a gente batendo um papo, deu todos os detalhes, inclusive do projeto de reforma da Praça de Esportes do São Bernardo, que é a praça mais emblemática de Campinas aí para o futebol amador. Vai também ser adaptada aí ao estilo, entre aspas, arena de outras praças de esportes de Campinas, com mudança no vestiário, com a colocação daqueles alambrados altos, né? Para dar mais segurança, para deixar o jogador com um pouco mais de tranquilidade dentro do gramado. Ele estava falando a respeito disso também para as câmeras da TV Bandeirantes nessa semana. E até aquele momento, eu acho que foi na terça-feira, exatamente, antes do feriado, que o Vandão esteve com a gente, Vanderlei de Almeida, e aí ele disse que estava tudo certo para que fosse no Brinco, mas que essa reforma do gramado, que seria já para essa semana, ia impedir, e aí estava marcado para Souzas, para a Praça de Esportes lá do Souzas. Porém, houve essa mudança de planos da empresa que vai prestar o serviço para o Guarani e voltou então a final do Amador para Campinas. Então hoje, o penúltimo jogo na temporada no Brinco, e na semana que vem a final do Campeonato Amador no próximo domingo. É o seguinte, Vandão, você sabe para que time que ele torce, Tigrão? Vandão, vice-prefeito? Parmeirense Roxo. Parmeirense Roxo. Parmeirense, Vandão? Parmeirense Roxo. Agora o homem forte da prefeitura é ele, viu, Tigrão? O Odário é o prefeito, o Maiari, velho, quem dá as cartas é Vandão. Vandão... eles formam uma boa dupla, né, Edu? Inclusive... o homem forte da prefeitura é Vandão. Inclusive trabalharam bastante aí nas eleições, sim, nas coligações com outros partidos, trabalho bem realizado e vitória consagradora já no primeiro turno, né? Já no primeiro turno a vitória da dupla aí, Dário Saad, o prefeito, e Vandão, o vice-prefeito. Onde estaria Vladimir Catarina, hein, meu grande amigo? Ô, Edu, estou aqui, você não me chama, Edu. Pô, chego cedo, que coisa feia, seu Edu Pinheiro. Vladimir Catarino, pensando, tá passando a escalação, aí também da escalação, 17h31, ele tá colocando em ordem a escalação, já ele fala. Queria mandar um abraço aqui, o jornalista Chico Sanches, do Checkmate do Correio Popular. Chico Sanches, parabéns pela sua coluna, olhei aqui, muito bem explicativa. Lembrando aqui que há exatamente 47 anos jogaram o Guarani e Ceará no Brinco. 3-0 pro Guarani. Renato Morungaba, Ziquita, não lembro dele, não sei se o Tigrão lembra de Ziquita. Lembro. E o nosso grande Zenon de Souza Farias, de pênalti. 3-0 pro Guarani no dia 24 de novembro de 77. Faltavam 9 meses pro Guarani se sagrar campeão. Ziquita, deixa eu ver esse cara. Ziquita aqui tá como atacante, Tigrão. Você lembra dele? Centroavante. Centroavante? Centroavante, grandão, boa presença de área, me lembro dele sim. Então. Fazia gol, não era craque não, era jogador de tranco, de choque, mas com uma presença de área muito boa e fez gol nesse jogo aí. E o treineiro Mirto Buzeto, Tigrão. Aliás, o Mirto Buzeto ficou até final 7-7. Em janeiro, primeiros dias de 7-8, chegava Carlos Alberto Silva. Mas Mirto Buzeto fez história no Juventus, hein, Tigrão? Conterrâneo de Leandro Bolles. Você já pensou, Mirto Buzeto, hoje, Tigrão, técnico do Guarani, e o empate dentro de uma grana danada? Tigrão, você já pensou o Mirto Buzeto hoje no empate, Tigrão? Ele ia de líbero. Eu vou dizer pro seu negócio, o Bolles conhece bem. A chácara dele lá em Piracicaba, sabe o nome dela ou não? É Retranca, né? Retranca. Chácara Retranca. Ele que era técnico do Juventus, quando num dia da década de 70, o Juventus ganhou do Corinthians 1-0 e teve um cara que ganhou sozinho na loteria. Esqueci o nome desse cara aí. Dudu da Loteca. Dudu da Loteca, grande Tigrão. E ganhou o apelido, né, de moleque travesso naquela ocasião. Ele que acabou falecendo em 2018, né, o seu Milton Buzeto. Morava já há algum tempo, antes de falecer, evidentemente, nessa chácara aí que vocês citaram. Gol de Ataliba, Tigrão, gol de Ataliba. Depois foi pro Corinthians.
Então, uma vez deu uma confusão, Edu, eu não vou poder imitar aqui. Eu gosto de tentar imitar algumas pessoas, algumas personalidades, mas uma vez o José Poi, que era argentino, né? Zé Poi foi goleiro do São Paulo, falecido também. Foi goleiro dos bons do São Paulo e depois treinador. E o Zé Poi foi falar o nome do Milton Buzeto, rapaz. Mas ele deu uma entortada na língua, mas deu uma confusão, viu, Edu? Não, entendi. Ó, já entendeu, Tigrão, né? Não preciso ser explícito, né? O Ziquita faleceu afogado quando jogava no Atlético Paranaense, informa Marcelo Rini pela ponta esquerda. Grande ratão, Marcelo Rini. Ele tá sempre comigo aqui, me ajudando. Grande rato. O apelido de Marcelo Rini é ratão, rato. É chiclete. Mas no nosso meio lá, Marcelo Rini tem uma história familiar aí comigo, né? Sim, ele fala sempre de você. Ele residiu lá uma época na casa dos meus pais, né? Ele sempre fala isso. Isso. Marcelo Rini. Grande rato. Ele sabe tudo, hein, Edu? Nossa senhora. Ele me passa de madrugada, fica passando o WhatsApp pra mim. Ó, parece que eu tenho escalas. Atenção, Tigrão. Alô, Vladimir Catarino, cadê o meu repórter? Eu falei que você tava dando uma arrumada na escalação e tal. Quero tanto a escalação do Guarani pra ver se tem surpresa, né? Se tem ou não. Cadê? O Catarino tá na área, hein, gente? Ô, Giba, cadê bota o Catarino no ar aí, Giba? Cadê o Catarino no ar aí? Deixa eu ver aqui. Eu vou chamar o Boris pra dar a escalação então, Olha só. O vovô. Ô, Boris, olha que escalação do Ceará. Que colocaram uma senhora aqui. Que é isso aí? O Ceará vem fazendo nos últimos jogos. Nos últimos jogos, uma ação com torcedores, né? Ah, sim. Perfeito. Bom, eu vou fazer o seguinte. Atenção, atenção, Catarina, eu dou uma. Dorita, onde que tá o Catarina? Dá pra ver aí, o Boris? Deixa eu ver aqui, Edu. Dá uma olhada aí. Ali estava dando autógrafo, depois ele pegou o celular, agora colocou o fone. A última imagem que eu vi dele, agora ele plugou. De cabeça no fosso, é dúvida pro jogo. Ele plugou o fone na caixinha. Sim. Mais alguns segundos, Edu, por gentileza, mais alguns segundos. Claro. Deixa eu ver quanto é que tá o jogo do Corinthians aqui, Boris, enquanto isso. Vai lá. 3-0. O Tigrão me ajuda aqui no plantão. 3-0 fora o baile. O Corinthians jogando em ritmo de treino. 30 do primeiro tempo, tava 3-0, Edu. Eu cheguei aqui, já não acompanhei, tava 3-0. Ô, Tigrão, o Bragantino acho que vai cair, hein? Tá 2-1 pro Internacional. Inter 2, Bragantino 1. Bragantino. E o Atlético, atenção, gol e... Só porque você falou, tem gol aí, Tigrão? Gol do Vasco. Tá vendo? A internet ainda dá, hein? Ainda dá. 31 do segundo tempo, o Vasco diminui. O tal do Hugo Souza, tudo bem que foi de perto, foi uma varada, foi do lateral direito do Vasco, cortou por dentro e meteu uma canhotaça ali pelo bico direito da grande área, bateu cruzado. Uma pancada, mas o Hugo errou a bola. O torcedor do Guarani quer saber como é que tá o Bidu no jogo, Tigrão. Bidu bem. Bidu muito bem. Não se firmou no Corinthians, né? Quem sabe agora. Faz tempo que ele tá lá. Edu. Se firmou. Não, só um detalhe, já o Vladimir tá quase pronto aí, vai trazer a escalação, mas o Pegorari hoje só para jantar, nem no banco mais uma vez. E o Pegorari tem tudo para não seguir no Guarani na próxima temporada. Ele vem recebendo sondagens, inclusive uma sondagem forte, não sei, eu não consegui checar se houve uma proposta, mas houve uma primeira, uma segunda conversa de um time aqui na região que vai disputar o Campeonato Paulista da Série 2. Eu me reservo o direito de não citar o nome desse time, porque depois não dá certo, né? Seria não dá certo. Seria o Ituano? Não, ele poderia voltar. É um outro time que vai disputar a Série 2. Ele tem moral lá, hein? Tem, jogou lá, né, Tigrão, muito tempo. E ele é ligado a um grupo de empresários e esses empresários estão também, não à frente, mas estão auxiliando em um time aqui da região que vai disputar a Série 2. Então vamos aguardar nas próximas semanas ou nos próximos dias, após a definição, né, a sequência e o fim do Campeonato Brasileiro da Série B que termina hoje para o Guarani. Ele tem contrato até o final do ano, mas o Pegorari pode não permanecer no Guarani na próxima temporada, a título de informação, Edu. Legal, muito bem. E tem a briga da artilharia, né, senhor? Vocês não falaram, né? Quantos gols tem o Eric Pulga do Ceará? Tem 13. 13, você sabe muito. O Caio Dantas tem 11. Tem mais 2 com 11 do Ceará aí, ó. Saulo Mineiro tem 11 também.
né? E o Alisson do Vila Nova também tem 11. Eu acho que o Ailon, 10 ou 11, Tem né? 10, O Ailon. Ailon tem 10. Tem 10, é titular hoje. O Saulo Mineiro não é titular hoje, não. Não é? Ele que fez o gol contra o Não. América Mineiro, né? Ele que Não. fez o gol. Agora, se o Caio Dantas contra o Brusque, contra o Respeito, hoje ele pode fazer até 3 gols aqui, né? A gente falava sobre isso na transmissão do domingo. Não fez um contra o Brusque, vai fazer hoje contra o Ceará, Edu? É difícil, né? Então tudo leva a crer que o Eric Pulga seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas você sabe quantos Corneta, gols... hein? Oi, Tigrão. Aí, ó, Vladimir na área. Corneta, o Boris também, rapaz? Mas Que é isso? Meu repórter, tudo bem contigo? Tudo bem, Edu? Melhor agora falando com você, com o Tigrão, Leandro Boles e essa massacrante audiência da Rádio Bandeirantes Campinas. O Eric Pulga marcou esse ano 22 gols em 50 jogos. Ele tem 24 anos. Curi estava atrás dele aí. O Caio Dantas veio do Vitória para o Guarani. Esse ano, o Caio Dantas marcou 1 gol pelo Vitória e marcou 11 pelo Guarani. São 12 gols no ano contra 22 de Eric Pulga. Atenção, hein? Bugre escalado. Atenção, PP, meu maestro. Vamos à escalação do Bugre do Ceará. Fazendo a sua derradeira participação nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani vai ficar pelo menos mais uma temporada fora, né? Da Série B, afinal caiu para a Série C. Fred Conte é o goleiro com a 50, Edu. Aquela dobrada na direita segue, Heitor 2, Ian 29. Dupla de zaga tem 13, capitão Matheus Salustiano, 12, Lucas Adel. Jefferson na esquerda com a 17. Meio campo tem Gabriel Bispo, 33, Anderson Leite, 5, Matheus Bueno, 18, Luan Dias, 10 e Caio Dantas, né? Como um único atacante ali, tem a 99. É o Guarani de Fred Conte, Heitor, Ian, Matheus Salustiano, Lucas Adel, Jefferson, Gabriel Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias e Caio Dantas. No banco, Alan Al vai ter à disposição nessa última partida Álvaro, 22, Emerson, meia dúzia, Pacheco com a 28, Matheus Mancini, 3, Douglas Bacelar, 23, Pedro Henrique, 30, Lucas Araújo, 21, Pierre, 47, Marlon, 8, Porfírio fez o gol, né, na derrota para o Brusque, tem a 26 e João Marcelo, 43. Edu? Esse Porfírio que fez o gol aí lá contra o Brusque, né, revelação do Guarani, 19 anos, tem contrato até 2027, é isso? Isso, ele que fez base no Palmeiras, né? Jogou com o Hendrick, com o Estevão na base do Palmeiras e agora está na base do Guarani, agora começando também como profissional, Edu. Olha lá, vovô escalado, só depende dele. Se o Ceará vencer, estará de volta. O Ceará escalado, PP. O passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Bruno Ferreira é o goleiro do Ceará, tem a 94. Rafael Ramos, meia dúzia, João Pedro, 3. David Ricardo com a 4, Matheus Bahia, 79. Lourenço, 97. Richardson tem a 26. Lucas Mugni joga com a 10. E também tem o Lucas Cian, ele que veste a camisa de número 77. Ailon, 11, Eric Pulga, 16. É o time do técnico Léo Condé. Ceará de Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo, Matheus Bahia, Lourenço, Richardson, Lucas Mugni, Lucas Cian, Ailon e Eric Pulga. No banco à disposição do técnico Léo Condé. Vão estar o Maicon Cleito com a 12, Luiz Daniel 23, Rai Ramos 2, Jean Irmer 5, Deluca 8, Eric Melo 14, Recalde 28, Facundo Barcelo, 31, ou Barceló, né, 31, Ramon Menezes, 40, Matheus Felipe, 42, Thalisson, 70 e o Andrei com 98. Esse é o time do Ceará pronto para encarar o Bugre daqui a pouco, Edu. Esse Eric Pulga, número 16, tem 13 gols, artilheiro da Série B. E o Ailon, número 11, ele tem 10 gols. É uma dupla aí de 23 gols só na Série B. E no banco, o Boris me ajuda aqui, cadê o Saulo Mineiro? Ele tá no banco, né? Saulo Mineiro nem no banco. Não, tá machucado, Edu. Ele se machucou na última partida, né? Naquela vitória sobre o América. Ele acabou sentindo uma contusão muscular no segundo tempo. Foi substituído e não se recuperou a tempo, Edu. Quem que apita no brinco, 18h30, Guarani Ceará, será vencendo, sobe. Oi, Catarino.
Paulo César Zanovelli vai ser o árbitro da partida, assistentes Guilherme Dias Camilo, Felipe Alan Costa de Oliveira, quarto árbitro Douglas Marques das Flores. Edu. E como é que está a torcida do Ceará aí? Bom número, já preencheu tudo aí, ô Catarino? Olha, não preencheu todo o espaço, mas está em bom número, viu, Edu? E tem muita gente lá fora ainda se preparando para entrar. Realmente toma conta que nesse momento o torcedor do Ceará dos espaços liberados no Brinco nesta tarde. Repito, a Monte Belo Pizzaria aí do lado, mas estava lotada, cara. Eu passei aí, eram 16 horas e 5 minutos pontualmente. É brincadeira, mas eles invadiram. Fora que estava fora. O que o garçom trabalhou é brincadeira, hein? Nunca venderam tanta água mineral como hoje. Nossa, mas cerveja não deu pra turma, né? Tava fechado, claro, o portão. E o torcida do Guarani, o tobogã tá fechado, né, Catarino? Isso, tanto o tobogã superior quanto o inferior está fechado. Hoje somente as cabeceiras e também o setor de vitalícias aberto. Torcedor do Guarani, muito pequeno número, né? Já era se esperar, claro, vai ter mais torcedores do Ceará, provavelmente. O torcedor do Guarani ainda não se faz presente em grande número, Edu. Com a camisa do Bugre, paga R$10, é isso? Apenas R$10 o ingresso, muito barato, né? Você não faz nada mais hoje com R$10, com a camisa do Bugre, R$10 o ingresso para o torcedor do Guarani. Torcedor do Ceará paga quanto? Ah, baratinho, né? Bagatela de R$150 é o valor inteiro, R$75 para quem tem direito à meia entrada. Pouco mais de 3 mil ingressos disponíveis para o torcedor cearense. Oi, Tigrão, analisando aí, Bugre escalado. O Fred Conte, a sua segunda participação, né? Dando pinta aí de que o Vladimir já foi embora, né? O Bola estava falando aí que o Pegorari tem proposta. Aquele outro goleiro, Douglas, né? Também parece que já deu linha. Náutico. Foi pro Náutico. É. Então, eu acho que começa a pintar aí uma possibilidade, já sendo bem observado, do Fred Conte ser o goleiro titular do Guarani no Campeonato Paulista e na Série C do ano que vem. A dobra ali pelo lado direito é interessante. Quem faz a segunda linha é o Heitor. Quem faz a primeira é o Ian Henrique, o menino da base. Aí está Luciano e Adel, a dupla de zaga. Jefferson, volta desde o início aí, não jogou desde o início lá em Brusque, o Gabriel Bispo. Anderson Leite, Matheus Bueno, 3 volantes, hein? Luan Dias fecha o quadrado. E aí, Heitor e Caio Dantas. Essa é a formação do Guarani. O Guarani vai correr, viu, Edu? Não pensa você que o Guarani entra com tiriça, não, hein? Tem, com certeza, a gente não tem como comprovar, não pode falar de valores, mas com certeza tem incentivo extra aí para o Guarani. Então, o Ceará que não vem achando que não, porque o Ceará, quando ganhou seu último jogo, na 37ª do América Mineiro, lá no Castelão, nesse recorde nacional de público em 2025, somando-se todas as divisões, ele fez lá dentro, junto com a torcida, uma festa de acesso, dando a seguinte senha: olha, ganhamos aqui, agora só depende de nós, e o último jogo é com o Lanterna, que já caiu. Não é bem assim o futebol. Anote aí que eu estou falando para você agora aqui às 17h47. Não é bem assim o futebol. Esse negócio de não, porque a gente joga tudo. Claro que o Ceará é favorito. Claro que a motivação do Ceará é total contra um cumprimento de tabela do Guarani, só que é um cumprimento de tabela que pode rechear o bolso de muita gente aí, na mala branca. Então, não vai ser toda essa mangaba que o Ceará estava imaginando quando praticamente comemorou o acesso no último jogo lá no Castelão. Vai ser jogo equilibrado, Guarani congestionando bem o meio aí, compactando, agrupando o meio-campo. Jogo equilibrado com favoritismo para o Ceará, Edu. Vamos dar uma faturada, a gente depois segue aqui e eu vou falar para vocês, a ajuda dos companheiros, os derbys que poderão acontecer em 2025. Agora 17h48. Você está na Bandeirantes em Concentração.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Concentração. Já, Pedrão, já. Opa, estamos de volta, muito bem. Então é o seguinte, tem gol, rapaz, terceiro gol do Internacional lá no Beira-Rio. Inter 3, Bragantino 1. E Bragantino, hein? Red Bull Bragantino, com toda a grande estrutura que tem. Olha, o centro de treinamento de Red Bull Bragantino é fantástico. Parece que fica na entrada de Bragança. O Tirão conhece aquela região lá, o Boris também. É coisa linda de morrer. Com toda a estrutura que tem, será a Série B para Red Bull Bragantino? Corinthians 3-1 no Vasco. Corinthians vai afastando de vez aí o problema de rebaixamento aí. E Bahia 0, Atlético Paranaense 1. Atlético também vai se livrando bem aí do rebaixamento, hein? O Atlético e Goiás já está rebaixado. E o Botafogo, hein, cara? Você viu só o nosso grupo, o símbolo do Botafogo? Mas os caras estão nervosos, né? Os caras estão nervosos. Colocaram o símbolo do Botafogo e um saco de pipoca dentro assim. Brincadeira. Palmeiras ontem 1-0. Palmeiras não vem jogando bem, mas vem vencendo. Tá com cheiro e jeito de campeão, não tem jeito. Então ontem o Botafogo 1-1 e empatou com gol contra ainda, hein? Alejandro 1-0 vitória no primeiro tempo. Aos 42, gol contra de Wagner Leonardo 1-1. Palmeiras 70 pontos, Botafogo 70 pontos. 70 pontos e número de vitórias, Palmeiras tem 21, Botafogo tem 20. Terça-feira, 21h30, o que tem, Boris? Terça-feira, 21h30, o que tem? Tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, né? O jogo foi antecipado, seria no fim de semana, mas em função da participação do Botafogo na decisão da Libertadores, o jogo foi antecipado. E um detalhe, aliás, alguns detalhes, esse jogo não terá a capacidade completa do estádio, porque até então o jogo seria no fim de semana, né, Edu? E na quarta-feira vai ter o show dele, do rei Roberto Carlos. Aquele especial, sabe o especial do final do ano, que é gravado, enfim. 900 e poucos mil, 900 reais, é quase 1.000. A gente vai estar lá marcando presença. E consequentemente, Edu, vai ser na quarta-feira. Então não vai ter tempo para desmontar o palco. Então com capacidade reduzida. É 30 mil o máximo. Isso. E agora, imagine só a cabeça do Botafogo. Coloca ou não coloca o time titular? Aí perde um jogador aí e vai pro jogo mais importante da vida do Botafogo, sábado desfalcado. Uma situação complicada, né? Olha a semana. Quarto gol do Internacional. Inter 4, Bragantino 1. Olha a Série B. Desgraça não acontece só em Campinas, não, hein? Ai. Mas vamos lá, vamos pro palpitão aqui. O que vocês acham? De 4 sobe 3. Atenção, Tigrão, Boris e Vladimir Catarino agora opinando aqui. De 4, 3 vão subir. Santos já é campeão faz tempo, subiu, os outros 3 que vão subir. Mirassol tem 64, Mirassol e Chapecoense. É 18h30, hein, gente? Novo Horizontino joga contra o Goiás não sobe. Novo Horizontino só depende dele, porém o Goiás vem de 6 vitórias sem sofrer nenhum gol. Mas será que perdeu o pique? Ceará aqui, quarto colocado com 63, pegando o Guarani. E quinto, Sport com 63 também, perde número de vitórias, uma vitória a menos. Cada bobeada, hein, gente? O Sport vencia a Chapecoense empatou no final. 1-1, tá pagando caro. Com a bobeada, paga muito caro. Novo Horizontino ganhou 2 fora, Guarani, e ganhou da Chapecoense. Ganhou no Brinco em Chapecó, mas perdeu pro Operário em casa. Empatou com o Paysandu, pode pagar caro.
Muito caro. Sport Santos. Sport correndo por fora, é o quinto com 63, como eu disse. O Santos já mandou embora o Fábio Carille. O Leandro Zago hoje dirige interinamente. 6 titulares não vão jogar. Joe Smith, Juliano, Julio Furque, Gil, zagueirão, Escobar, William Bigode, Guilherme, que é o artilheiro do time. Então é o seguinte, o Santos já entrou campeão quando o CRB perdeu na Vila, né? O Sport vem babando. Mas o Sport, veja bem, se o Ceará ganhar do Guarani e se o Novo Horizontino bobear, o Sport sobe, né? Até mesmo o Mirassol, porque aí, se o Mirassol empatar com a Chapecoense ou o Novo Horizontino bobear, o Sport sobe. Então, o Sport tem 3 alternativas. Mirassol bobeando, se ele vencer, entra. Se o Novo Horizontino bobear, Sport vencendo, ele entra. Mesmo o Ceará ganhando do Guarani. Vamos lá, façam suas apostas. Oi, Boris, começo com você, dos 4, os 3 que sobem. Pra mim, Mirassol, Novo Horizontino e o Ceará. Mirassol, Novo Horizontino, do jeito que tá. Do jeito que tá, Edu. Tá bom, é pra você, Catarino, quem sobe? Pra mim, o Novo Horizontino roda, viu? Mirassol, Ceará e Sport, Edu. Ah, eu também acho, viu? Eu também acho, não sei não, Novo Horizontino, Tigrão, Diogum, quem sobe? Santos que já subiu, aí Ceará, Sport e Mirassol. Olha, é o seguinte, o derby, viu, Catarino, vamos forçar um pouco a memória aí. No Paulistão, gente, vai ter derby, porque Ponte e Guarani estão em grupos diferentes. Agora, o ano passado a Ponte estava na Série A2, ok. Isso 2022 foi o último derby pelo Paulistão. Foi aonde? Foi no Brinco. Aquele derby que o Guarani ganhou de 3-0. Foram 2 gols de pênalti, um do Giovanni Augusto, o outro do Diogo Matheus. Teve o terceiro gol que eu não me lembro, foi 3-0 o Guarani e terminou o jogo, o Eberlin, em pleno Brinco de Ouro, demitiu o Gilson Kleina. Então é o seguinte, isso significa que... Informação. Diga, Tigrão, gol aonde? Lamento informar ao companheiro Leandro Boles que não vai dar pro Vasco. Final na Neoquímica Arena, Corinthians pintou o campeão, 3, Vasco 1. É encerrado 3-1 Corinthians, hein? Então, Catarina, eu acho que o derby vai ser no Majestoso, no Paulista, né? Eu acho que o derby tem tudo para ser no Majestoso, se acompanhar isso aí. Em nível nacional, de campeonato nacional, última agora a Série B que termina hoje, o último derby, 1-0 para o Guarani, foi no Majestoso. Mas, no âmbito regional, o último derby foi exatamente no Brinco. Portanto, vamos aguardar. Deve ser. E na Série C, nós poderemos ter 3 derbys, né? Vai ter um, que a Série C são 20 clubes, é turno único. Então um derby vai ter. Agora, a segunda fase é assim, são 8 que se classificam. Desses 8, ficam 4 num grupo, 4 no outro grupo. E aí vale acesso. É turno e retorno dentro do mesmo grupo, 2 de cada sobem. Se Ponte e Guarani se classificarem e estiverem no mesmo grupo, vai ter mais 2 derbys. A pessoa vai pegar fogo, né? Então poderemos ter 1, 2, 4 derbys em 2025. Tem essa também. Vamos lá, e o público aí já preencheu o espaço aí, Catarino? A torcida do Ceará, o Boris também vendo, verificando aí? Não. Não, né? Ainda não. Não, cerca de... Me ajuda aí, Catarina, uns 80% mais ou menos? Por aí, exatamente. Né? Eu calculo 78,7% mais ou menos está ocupado ali o espaço reservado, mas teve confusão entre torcedores, veio do lado de fora, torcedores do Ceará acabaram ali cruzando com torcedores do Guarani, confusão do lado de fora, a polícia precisou intervir, nesse momento tá tudo acalmado, mas a confusão aconteceu, torcedor do Ceará segue entrando aqui no Brinco. E você viu a concentração do Ceará, Boris? Os caras fretaram um avião, saíram na madrugada, acho que da sexta-feira. Treinaram ontem lá em Indaiatuba, né, no Primavera. Indaiatuba, num belo hotel. Mas vale, né, Edu? Quanto vale uma vaga na Série A1 ou na Série A do Campeonato Brasileiro? Além de visibilidade, além de uma situação local, né, rivalidade, Fortaleza... Tá cada dia mais difícil, né, conquistar o título, mas é uma campanha sensacional, a maior campanha, a melhor campanha de um time nordestino na era dos pontos corridos. Então tem tudo isso, a questão regional, de você voltar a disputar um Campeonato Brasileiro, vale muito o esforço nesse momento, o que infelizmente os times de Campinas
Campinas lá atrás. Eu nem digo na questão do planejamento, mas no decorrer do Campeonato Brasileiro. Veja o Guarani, um dos times que mais trocou de treinadores durante a temporada. Lá, às vezes, a gente não vai trazer um atacante aqui que custa X, porque isso vai fazer com que lá pra frente a gente tenha problema. Muitos times não pensam dessa forma e o resultado acaba aparecendo no final das contas, né? Guarani rebaixado melancolicamente e o Ceará nessa situação de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, vale tudo, a mobilização por parte do torcedor. Eu acho que é extremamente importante e fundamental para que os seus jogadores, a comissão técnica, se sintam à vontade e, consequentemente, o Ceará só depende dele, né? 1-0 aqui, 6-0, o Ceará volta para a primeira divisão do futebol brasileiro. É a partida mais importante do Ceará nos últimos 2 anos. E você, Gleger Zorzinho, qual a sua expectativa para hoje? Um abraço, Gleger. Um abraço, Edu. Boa tarde. Opa. Boa tarde a todos aí, aos amigos ligados na Rádio Bandeirantes. Edu, eu acho que o cenário vai ser o mesmo que está aí, os 4. Sim, houve um corte. Travou. Vamos lá, destaque final do Concentração. Vladimir Catarino, repita por gentileza a escalação do Bugre. Guarani vem para a última partida, do escalado com Fred Conte, Ian, Matheus Salustiano, Lucas Adel, Jefferson, Gabriel Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias, Heitor e Caio Dantas. Bugre se despedindo da Série B, Edu. O banco bugrino, Catarino. Álvaro Goleiro. Não saiu. Oi. Agora sim, repita o banco, por gentileza. Álvaro Goleiro, Emerson é lateral, Pacheco também, Matheus Mancini zagueiro, Douglas Bacelar zagueiro, Pedro Henrique zagueiro, Lucas Araújo volante, Pierre atacante, Porfírio atacante, João Marcelo atacante, Edu. Perfeitamente. Voltei. A escalação do Ceará, o Catarino, por gentileza. O Ceará escalado com Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia, Lourenço, Richardson, Lucas Mugni, Ailon, Eric Pulga, Lucas Rian. No banco estarão Maicon Cleiton, Luiz Daniel, Rai Ramos, Jean Imer, Deluca, Eric Melo, Recalde, Barceló, Ramon Menezes, Matheus Felipe, Talisson e Andrei. E na Série B acabou CRB 1, Operário 1, foram antecipados mais cedo aqui, acabou Paysandu 2, Vila Nova 1. E no Brasileirão, o Bahia empatou no finalzinho. Bahia 1, Atlético Paranaense também 1. Encerrado, o Tigrão já informou, repito, Corinthians 3, Vasco 1. E acabou o Internacional 4, Bragantino 1, hein? O Gleger me ouve? Você me ouve, Gleger? Sim. Então, só aí. Complementando, por gentileza, seu destaque inicial. Então vamos lá, Edu. Para mim, os 4 que vão subir, Santos já subiu, claro. Novo Horizontino, Mirassol e Ceará. Valeu, Edu. Ok, você volta já na abertura, vai pensando o que dizer do Bugre. Meus amigos, final do Concentração vem aí, estaremos informando no giro do placar. Faz assim, eu vou sempre informar aqui os resultados de Mirassol e Chapecoense, Goiás e Novo Horizontino e Sport Santos, ok? E vou falar quem é que tá subindo. Vem aí, Leandro Borges com Guarani Ceará e até já! Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes.
Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. Com Verde Bola, Verde Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 38ª rodada. Neste domingo, início praticamente da noite, finalzinho da tarde, início da noite, 18 horas, a bola rola, 18 horas e 30 minutos para Guarani e Ceará. Ao Bugre só resta jogar para cumprir tabela. Melancolicamente, o Guarani já está rebaixado. Há 2 rodadas, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Mas para o Ceará, para o Vozão, é jogo de vida ou morte. Um dos jogos mais importantes da história recente do time do Ceará. Vale o acesso, basta vencer o Guarani para retornar à elite do futebol do Brasil. A última participação do Ceará foi em 2022. O time subiu em 2017, permaneceu por 5 anos. Foi rebaixado há 2 anos disputa a Série B, mas hoje só depende dele para voltar à elite do futebol do Brasil em 2025. A bola rola e hoje vamos conhecer os demais times que vão integrar a elite do futebol do Brasil no ano passado, no ano que vem. O Santos já está lá, com o título e também com acesso garantido, assim como os 4 rebaixados. E hoje, no final desta rodada, no final do campeonato, vamos conhecer os outros 3 times que vão subir à elite do futebol do Brasil. 4 times brigam por 3 vagas. Ceará, Sport, Novo Horizontino e Mirassol. 3 destes 4 times estarão na elite do futebol do Brasil. No caso de Mirassol e Novo Horizontino, seriam acessos inéditos de 2 representantes do futebol paulista. Então esta rodada promete muita emoção para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos no FM em 85.7, pelos aplicativos Bandplay e demais aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está pelo YouTube, tem imagens aqui da cabine, a imagem do Leandro Bolles com o sol brilhando forte ainda. Afinal de contas, estamos com 27 graus, 27 para 28, aquela sensação térmica de muito calor, mas a tendência é que daqui a pouquinho o sol acabe baixando e, consequentemente, a imagem vai ficar ainda melhor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, para você ligado, já conectado, não esqueça, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Em especial para o torcedor bugrino e hoje também de forma especial
especial ao torcedor do Vozão. Milhares de torcedores que estão esparramados por todo o Brasil e por todo o mundo estão de olho nesta partida e estão ligados também aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Futebol, Guarani, Ceará, 18h30, 38ª rodada, a última bola rola aqui no Brinco. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ceará, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros da Ceará. Oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Ceará no Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO cada jogo é único, acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, marca massas, rejuntes impermeabilizantes, com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse germanicaveículos.com.br e o Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. É com a Uesco. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. É o Guarani fazendo a sua última partida neste ano de 2024 no terrível. O Guarani quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. Conseguiu se safar na última rodada. O Ceará é o 4º colocado, só depende dele. Uma vitória para garantir o acesso, tem 63 pontos, 19 vitórias. Vem de 4 vitórias consecutivas. Em nome da tradição, da raça, desta camisa centenária, camisa campeã brasileira de 1978, é claro que o torcedor bugrino espera que pelo menos o Guarani termine com vitória este ano de 2024. E vamos com as últimas informações do Bugre Campineiro antes da bola rolar aqui no Brinco. A última partida do Guarani, vamos girar o timaço de Carlos Batista, as faces que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande forte abraço para você e o seu destaque. Boa tarde, Vlad. Oi, Bolis, boa tarde para você, uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani, né, que queria estar numa situação diferente, claro, lutando pelo acesso. Não foi possível, rebaixamento consumado, agora é tentar terminar da maneira mais honrosa possível. Por isso vem com força máxima, tem o que tem de melhor, o técnico Alaão em campo escalado, o time de maneira até completa, levando em conta que o jogo não vale nada, confia num bom resultado para terminar de uma maneira um pouco menos triste, pessimista, a temporada 2024. Bola. Hoje o Bugrão tem o apoio da galera do esporte, a galera do esporte de olho nesse jogo, o Guarani aprontando para cima do Ceará e o esporte fazendo a parte dele, o esporte sobe. Quais são as últimas do Vozão, que vem para a sua partida mais importante nos últimos 2 anos, porque vale o acesso à elite do futebol do Brasil? Quais são as últimas do Ceará, Vladimir? Ceará que vem muito embalado depois da vitória para cima do América na última rodada. time depende apenas de si para conseguir o acesso. Tem o melhor ataque da Série B, tem 59 gols marcados. O artilheiro do campeonato joga no Ceará, mas hoje Saulo Mineiro é desfalque. Está entregue ao departamento médico. A força do torcedor presente no Brinco é uma das armas para o Vozão daqui a pouco. Bola. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a Douglas Gaudêncio, João Aurélio, Alfa Vídeos, Fábio Luiz, Valdir Viana, Edileu Zalira, Fábio Luiz em Praia Grande, no Litoral Paulista. Todos ligados pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valdemir Gomes, da palavra fácil, fera da opinião. Vem chegando na área o Tigrão e o seu destaque. Fala, Tiger, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Opa, muito obrigado, Bolis. Um grande abraço para você também, para os amigos da Jornada Esportiva da Bandeirantes. É um jogo perigoso para o Ceará. Ele é favorito. Aparentemente o Guarani cumpre tabela, mas a gente sabe como é que funciona esse imenso jogo de interesses do futebol. É muito dinheiro em jogo, é um acesso à Série A, é uma cota altíssima aí na faixa de 40 milhões para disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, olha, realmente há que se ter muito cuidado para se atribuir o favoritismo do Ceará, e ele existe.
ele existe. Mas o Guarani vem para duelar, vem para correr, vem para se desdobrar e vem, de repente, para ter um benefício financeiro aí, exatamente em cima de uma possível mala branca, de um incentivo que possa estar vindo aí lá do esporte, do próprio Novo Horizontino, do próprio Mirassol e daí para frente. Mas provavelmente do esporte de uma maneira mais clara. Então eu acho que teremos um jogo pegado, um jogo duro, com um time muito melhor estruturado, com melhores valores individuais. Esse time é o Ceará, mas o Guarani vai dificultar e muito as ações da equipe cearense. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Bolis. E começa a ventar nesse momento aqui no Brinco. Será que vamos ter uma mudança na temperatura? Acredito que não. Depois de um dia de muito calor, mas começa a ventar. Sopra forte nesse momento o vento aqui na região do Brinco. Vamos dar um destaque no comentarista Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece o riscado. É o olhar técnico da Bandeirantes. Alô, Gleger Zorzinho, seu destaque. Grande abraço. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Bolis. Boa tarde para você. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Tá com o farolzão bem na cara, farolzão alto na rapaz, cara, hein, Bolis? Eu preciso colocar um banquinho aqui para subir, porque não tá fácil não, mas daqui a pouquinho o sol já no horizonte, que ainda brilha, daqui a pouquinho ele vai descansar, viu, Gleger? Tá certo, Bolis. Olha, Leandro, eu acho que é um jogo pro Guarani, claro, cumprindo tabela, e o Ceará uma importância danada. O Ceará que precisa apenas da vitória para não depender de ninguém. O jogo vai ser difícil, mas eu acredito pro Guarani. O time do Ceará é muito competente, time que agride a todo momento o time adversário. Eu não tenho dúvida, apesar de todo o favoritismo pro lado do Ceará, claro que pode ter pintado aí uma ajuda financeira, a famosa mala branca, eu não tenho dúvidas, né? Até porque o Sport joga em casa e precisa desse resultado para que ele possa não depender de ninguém também. Mas o favoritismo para mim será concretizado dentro do campo. É muito triste falar isso, mas para mim o Ceará vai ganhar o jogo. Guarani, apesar da escalação, né, e a gente sabe que é difícil um momento como esse de rebaixamento, já na Série C, jogadores ainda buscando um espaço para tentar permanecer no clube, ou até mesmo para arrumar outro emprego, não é fácil. Mas, né, jogar com o time já rebaixado, o entusiasmo não é o mesmo. Então a expectativa é de que o Guarani faça um jogo de forma honrosa, como disse o Catarino, né, e que honre a camisa e respeite o torcedor. É isso que eu espero para esse jogo, Bolis. Daí o destaque do Gleger Zorzin, já 18h30, a bola rola, o gramado está sendo molhado, o torcedor vem chegando. Temos também torcida do Guarani, lembrando que hoje o tobogã, tanto o tobogã inferior quanto o superior, estão fechados. A cabeceira aqui onde normalmente ficam as torcidas organizadas, poucos torcedores, e também nas vitalícias são os espectadores. Do outro lado, sim, a torcida empolgada, a torcida do Vozão, porque sabe da importância de um resultado positivo na noite de hoje para que o Ceará volte à elite no futebol do Brasil. Vamos agora ao destaque do plantão de âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez um grande e forte abraço e o seu destaque. Boa tarde, Edu. Boris, um abraço para você, muito obrigado. Uma honra ser o seu plantão. Abraço aos amigos da Bandeirantes. Alô, Luizinho Lima, grande cidadão, grande amigo nosso. Ele é um grande profissional, grande líder do profissional da portaria dos condomínios. Ele dá curso, palestra, uma pessoa que veio da Paraíba, que venceu, espetacular, nosso grande amigo. E hoje é dia de saber os 3 clubes que vão subir com o Santos, com o Brasileirão. E o Brasileirão também pegando fogo. Olha, vamos para o nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa e o Pedro Piscinato, o famoso PP. E o nosso Gilberto Sufi no Brinco. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Bom, então é o seguinte, na Série B, 3 jogos foram antecipados para sexta-feira. Curitiba 1, Botafogo 3, Avaí 2, Ponte 1, Ituano 0, Amazonas 1. Olha, 2 jogos já encerrados, começando às 16 horas, CRB 1, Operário também 1. E Paysandu 2, Vila Nova 1. Atenção, 18h30. É o seguinte, Mirassol e Chapecoense. Mirassol é segundo colocado com 64, só depende dele. Goiás e Novo Horizontino. Novo Horizontino é o terceiro com 64 também e só depende dele.
Guarani e Ceará. Ceará é o quarto colocado com 63, Ceará só depende dele. E correndo por fora o Sport na ilha contra o Santos. O Santos que não tem mais o Fábio Carille, o Santos tem 6 titulares. Vamos ver o que acontece, tá? E América e Brusque complementando aqui os jogos das 18h30. É isso aí, foram rebaixados Ponte, Ituano, Brusque e o Guarani. Agora no Brasileirão é o seguinte, ontem Botafogo 1, Vitória também 1. E o Botafogo empatou no finalzinho. Muita crise no Botafogo, muito tenso, todo mundo brigando e batendo boca. O Palmeiras não jogando bem, mas vencendo. Ontem Goiás, Atlético 0, Palmeiras 1, gol do Rafael Veiga. O Atlético já rebaixado. E assim, Palmeiras tem 70, Botafogo 70. Mas o Palmeiras tem uma vitória a mais. E terça-feira, 21h30, é Palmeiras e Botafogo. E no sábado, a decisão da Libertadores entre Atlético Mineiro e o Botafogo lá na Argentina. Olha, acabou também Juventude, aliás foi ontem, né? Juventude 1, Cuiabá também 1. O Nenê empatou nos acréscimos para o Juventude. Morumbi estava 2-0 Atlético Mineiro. O São Paulo empatou 2-2 com o Fausto Vera contra. E o André Silva terminou na Neoquímica. Corinthians 3, Vasco 1. Com 23 minutos de jogo, já estava 3-0. Gustavo Henrique e dois gols do Garro. E o Puma Rodrigues marcou no finalzinho para o Vasco. Para falar em finalzinho, na Fonte Nova, nos acréscimos, Biel empatou para o Bahia. O Atlético vencia gol de Nicão. Final, Bahia 1, Atlético também 1, Atlético Paraná. E no Beira-Rio, situação terrível do Bragantino. Inter 4, Bragantino, grande campanha do Internacional. Aqui é o seguinte, o Fluminense é o primeiro fora da zona com 38. Na terça-feira tem Fluminense e Criciúma, olha que jogo. O Criciúma é o primeiro na zona com 37. Repito, Fluminense fora com 38. Você enfrentar Maracanã. Na terça tem Fortaleza e Flamengo. E na quarta-feira tem Cruzeiro e Grêmio. Então é o seguinte, em primeiro Palmeiras 70, Botafogo em segundo 70, Internacional 65, em quarto Fortaleza 64, em quinto Flamengo 62, em sexto São Paulo com 59, as principais colocações. O Corinthians sobe para nono lugar com 47 e afasta o perigo. E na Sul-Americana não deu para o Cruzeiro, mas que gol que o Cássio tomou, hein? O primeiro gol do Racing, ontem, lá em Assunção, no Paraguai. Racing 3, Cruzeiro 1. O Racing é campeão da Sul-Americana e sábado que vem, final da Libertadores, no Monumental de Núñez, Atlético Mineiro e Botafogo. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. A Black Friday da Desktop já começou! Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas, acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O Esco é a marca de ferramentas elétricas feita para você, profissional. São mais de 150 modelos, como furadeiras, serras circulares e tico-tico, chaves de impacto, marteletes, esmerilhadeiras e muito mais para a sua oficina. E a melhor parte, com o melhor custo-benefício em todo o mercado de ferramentas elétricas. E tem mais, são mais de 10 anos no Brasil, facilitando o dia a dia do trabalhador brasileiro. Conheça agora, já disponível nas principais revendas do país.
Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Aqui seu dinheiro vale mais com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Nivus com versões a partir de R$ 119.990 mais taxa zero em até 36 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$10.000 com seu usado na troca mais teto solar grátis. Os dois com documentação e IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Direto e reto, ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Guarani, escalado pelo técnico Alan Al, com Fred Conte 50, Ian 29, Matheus Saluciano 13, Lucas Adel 12, Jefferson 17, Gabriel Bispo 33, Anderson Leite 5, Matheus Bueno 18, Luan Dias 10, 2 Heitor, 99 Caio Dantas. No banco, Álvaro, Emerson Pacheco, Matheus Mancini, Douglas Bacelar, Pedro Henrique, Lucas Araújo, Pierre, Marlon Porfírio e João Marcelo. O Ceará, pela segunda vez na história, pode conseguir um acesso jogando em Campinas. Bruno Ferreira é o goleiro 94. 6 para Rafael Ramos, 3 João Pedro, 4 David Ricardo, 79 Matheus Bahia, 97 Lourenço, 26 Richardson, 10 Lucas Mugni, 11 Ailon, 16 Eric Puga, 77 Lucas Rian. Léo Condé tem no banco Michael Clayton, Luiz Daniel, Rai Ramos, Jean Irmer, De Luca, Eric Melo, Recalde, Facundo Barceló, Ramon Menezes, Matheus Felipe, Thalisson e Andrei. Arbitragem do jogo. Apita Paulo César Zanovelli da Silva, no VAR, Rodrigo Nunes de Sá. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Bom, apesar de todo o favoritismo da equipe cearense, eu espero que esses jogadores do Guarani possam honrar a camisa, respeitar o torcedor, né? O jogo é mais pro Ceará, né? Tá jogando pelo acesso,
está brigando por uma das vagas, precisa da vitória para não depender de ninguém. E para mim o jogo vai ser duríssimo para o Guarani. Pela qualidade desse time do Ceará, que cresceu após a chegada do treinador, né? E as coisas têm acontecido. O Léo Condé, eu estou falando. Chegou lá, o Léo Condé deu um jeito no time, arrumou o time do Ceará, e o time muito bom tecnicamente. Tigrão, minha expectativa é de que o Guarani faça um jogo de respeito com a camisa, de respeito com o torcedor. Mas para mim o favorito, sem dúvida nenhuma, é o Ceará, que joga por uma das vagas e para mim não vai deixar escapar de jeito nenhum. O jogo deve ser extremamente intenso, né? Por esse aspecto, claro. E você? O que espera do jogo, Tiger? Boa tarde. Boa tarde, um abraço para você, Gleger. Não, eu espero um jogo equilibrado. Acho que indiscutivelmente o Ceará é melhor, mas o Guarani não está entrando em campo não só com o intuito de cumprir tabela, apesar de ser essa a sua realidade. Vai duelar, vai guerrear, vai correr, vai tentar agredir, vai se entregar e é inferior tecnicamente. Mas joga em casa, o cenário é mais favorável ao Ceará, o público cearense é maior do que o público bugrino e a gente espera aí um jogo duro para o Ceará, mas com um ligeiro favoritismo para a equipe visitante, que joga um dos jogos mais importantes dos últimos anos, valendo e dependendo só de si o acesso. Espero um grande jogo, mas pegado, guerreado e muito difícil para ambos os lados. Meu queridíssimo Leandro Borges. Valeu, Tigrão, Tigrão e Gleger Zorzinho, os comentaristas da Bandeirantes, tudo pronto, a bola vai rolar, vai começar a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. A despedida do Guarani neste ano. Guarani à esquerda, à direita, o time do Ceará, o Bugre ataca neste primeiro tempo, por gol do placar eletrônico, onde está a torcida do Ceará, praticamente lotando as dependências do espaço reservado ao torcedor visitante, afinal de contas, só depende o Ceará de uma vitória para conquistar o acesso e voltar à elite do futebol do Brasil. Pontualmente 18 horas e 30 minutos e sempre como é de praxe em jogos da última rodada, o delegado do jogo é criado um grupo no WhatsApp, hoje facilita a comunicação e o delegado está ali entre o quarto árbitro e mais um subdelegado. E eles estão esperando, assim como também o árbitro, a determinação para que todos os jogos decisivos comecem no mesmo horário. O nosso jogo aqui, Guarani e Ceará. O jogo lá em Mirassol, entre Mirassol e Chapecoense. O jogo em Goiânia, entre Goiás e Novo Horizontino. E o jogo da Ilha do Retiro, entre Sport e Santos. São 4 times brigando por 3 vagas. Lembrando que o Santos já conquistou o acesso e também o título. E temos já os 4 rebaixados, entre eles os 2 times de Campinas. Guarani com a camisa verde, calção branco e a meia verde. O Ceará hoje com o uniforme número 2, a camisa branca com detalhes em preto, o calção preto e a meia branca. Está no aguardo o árbitro Paulo Zanovelli, árbitro FIFA de Minas Gerais, o encarregado de apitar o jogo importante para o time do Ceará, que pode representar o retorno do Vozão, a elite do futebol do Brasil. Enquanto isso, você vai se ligando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos a partir de agora aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje é o Bugrão quem entra em campo para tentar trazer um pouquinho de alegria pro seu torcedor, o sofrido torcedor bugrino, e como sofreu o torcedor do Guarani neste ano. Foram pouquíssimas vitórias, bem quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, escapou. Mas no Campeonato Brasileiro, infelizmente, isso não ocorreu. Mas de qualquer forma, é a tradição, a força, uma camisa campeã brasileira que está em campo, é o time do Guarani. Vamos para o jogo, Guarani Ceará em 85.7, o FM faixa estendida e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Ceará com o português Rafael Ramos, ele tentou passe no comando, chega bem lá atrás Lucas Dadel. Guarani que perdeu na última rodada para o Brusque pelo placar de 2-1. Ceará venceu o América, jogo que nós tivemos o maior público da competição, quase 64 mil torcedores. Venceu o time do América por 1-0 na Arena Castelão na última segunda-feira. Bispo toca na bola também por dentro Lourenço, briga pelo meio Lua Dias, ajeita o mira para o time do Guarani, rodopiou, girou, soltou no corredor, fez o passe para Anderson Leite, ele encara a marcação, parou, prendeu, ele pensou, volta todo o time do Ceará, mas aí o Anderson Leite tocou nas costas do Jefferson, a bola saiu, lateral para o time do Vozão bater, no comecinho do jogo, estamos com 1 minuto e meio, placar de 0-0, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você, encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br.
E o Rei já se foi. Vai dormir e, consequentemente, a gente que está aqui na cabine do Brinco agradece porque o sol nos últimos minutos estava batendo na cara. Tentativa de passe no comando, tenta o time do Ceará, bola colocada para fora pelo Lucas Adel. Ceará que tem o artilheiro da competição, camisa 16, o atacante Eric Pulga, caindo aqui para a canhota, nesse momento marcado pelo Ian Henrique. E o Guarani tem um dos vice-artilheiros da competição, Caio Dantas, com 11 gols. Pode ser o artilheiro. Chutão por campo de ataque no Matheus Sança. Luciano deu um bico na bola e mandou todo mundo sair. Mas a bola ficou muito distante do Caio Dantas. Fica na graça nas mãos do goleiro Bruno Ferreira. O ano passado o Guarani e Ceará jogaram aqui no Brinco, empate por 0-0. Nós até lembramos deste jogo no Concentração, porque marcou o início da reativação da iluminação, da reforma, a entrega da reforma da iluminação moderna aqui do Brinco naquela ocasião, 0-0. Tenta o time do Ceará, corta Gabriel Bispo, vai atrás da bola, melhor para Matheus Bahia, limpa bem o lance, carrega no corredor, enfiou no comando para Ailon, vem o Ceará, saiu no gol, Fred Conte. Por baixo, deslizão do gramado para fazer a defesa, Vladimir Catarino. Primeira vez que tem que trabalhar o Fred Conte, saiu bem nos pés o atacante do Ceará e ficou com a bola. E o público do Ceará aumentando ainda, né, Vlad? Tem alguns espaços aí. Muita gente chegando, provavelmente teremos tomado esse espaço reservado ao Ceará. Expectativa de mais de 3 mil torcedores nesta tarde e noite aqui em Campinas. A torcida do Ceará marcando presença, porque o Ceará só depende dele para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente! Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. 3,5 primeiro tempo, 0-0, nenhum gol dos jogos às 18h30. Lançamento do comando, está ventando bastante, o vento é contra a meta defendida pelo time do Ceará. Com isso, Matheus Salucino tentou cortar, ficou com dificuldade, mas conseguiu. Eric Pulga domina, vem o Ceará, tentou a finta, chega a defesa, volta no combate para Lucas Mugno, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. O último pastor da bola foi o Lucas Kian. Insiste ainda o time do Ceará com o Ray Ramos, ele volta a bola para Lourenço, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou pela meia direita, inverteu para o argentino Lucas Mugno, vem o Ceará, deixou quicar, vai ser difícil pegar, mas ele ganhou escanteio, não. Bandeirinha dedurou que a bola já havia saído, portanto é tiro de meta, Catarino. Eu aprendi na escolinha quando dava a categoria de base, deixou quicar, perdeu, a bola escapou, foi pela linha de fundo, é tiro de meta Guarani. Bom, de acordo com esse seu comentário, significa que você não logrou êxito na sua tentativa de ser jogador profissional, é isso? Eu optei por estudar, mas tinha futuro no futebol. A Black Friday da Desktop começou, o Assine agora e ganha até um ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Tiro de meta que o goleiro Fred Conte vai cobrar, apenas 21 anos. Vai canhota, levanta a bola para o campo de ataque, Caio Dantas vai brigar. Chega lá atrás, afasta de cabeça João Pedro. Rebote fica com o time do Ceará com o Ailon. Na velocidade pro Lucas Rian. Dominou, tá na área. Chega Jefferson, toca na bola, insiste do time do Ceará pela meia direita. Abertura na ponta para Rafael Ramos, empurrou para Lourenço. Lourenço esperou a passagem do Rafael. Ele demorou para passar, mesmo assim ele meteu. Lançamento do ponto futuro. Chega primeiro Jefferson, a bola incrivelmente não sai, mesmo assim o Ceará ganhou lateral. Jefferson reclama, o Bandeirinha tá marcando o lateral. O Jefferson foi lá e quase pegou a bola nas mãos do Rafael Ramos. Bandeirinha marcou lateral para o time do Ceará. Vem para a cobrança do lateral o time do Bozão. Pela ponta direita, Bertino, a linha de fundo, 0-0. Ailon na área também o Lucas Mugni. Além do Eric Pulga, o artilheiro da Série B. Rafael Ramos levantou lá dentro para a boca do gol. Subiu, tirou Gabriel Bispo, colocando a bola para fora. Agora sim, lateral para o time do Ceará bater. O primeiro fiquei na dúvida. Vem para a cobrança o português. Rafael Ramos tem lateral para fazer a cobrança o time do Ceará. Ele cobra na ponta, Mugni recolheu, dominou, protegeu na linha de fundo, cercado marcado pelo Jefferson, trava Jefferson, toca na bola de cabeça Anderson Leite, tenta se safar o time do Guarani, tenta a saída Lua Dias, Caio Dantas de calcanhar para Anderson Leite na marginal do campo, a bola ficou no espaço reduzido, na sequência ela saiu, o árbitro na ponta, lateral para o time do Guarani bater pela esquerda do campo defensivo. E atenção galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 6 minutos cravados, primeiro tempo. Você ligado no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, última rodada da Série B. Aqui, estádio Brinco de Ouro da Princesa Campinas. Guarani 0, Ceará também 0 com 6,5, Edu Pinheiro. Outros tudo 0-0. Mirassol e Chapecoense, Goiás e Horizontino, Sport e Santos,
Então vão subindo aí o Mirassol, vai subindo aí Novo Horizontino e o Ceará. E no Brasileirão encerrado, Inter 4, Bragantino 1, Bahia 1, Atlético Paranaense também 1 e Corinthians 3, Vasco 1. Lateral, mais um pro time do Guarani, batendo um pouco mais à frente, na verdade o árbitro pegou a falta. Falta que o Bugrão bate no campo ofensivo com o Matheus Bueno. Ele volta a bola para Lucas Adel, tem o capitão Matheus Salustiano, bola pro Salu. Salu recolhe, domina jogando com as chuteiras laranjas. Ele para, prende, olha, pensa, observa, procura alguém no comando, empurrou para Heitor. Aqui pela lateral direita tem uma dobra com Mian. Aperta a marcação, recupera o time do Ceará. Eric Pulga, recolheu, dominou, tentou passe por dentro, o passe ficou forte pro Lucas Mugni. Chega primeiro o Gabriel Bispo. Recupera e sai jogando pro time do Guarani. Matheus Bueno para Anderson Leite, para Matheus Bueno, empurra na ponta para Jefferson, tenta sair do Bugrão, 0-0 placar do jogo, tentou passe do comando de novo para Anderson Leite, não domina, chega aqui atrás João Pedro, sai jogando curtinho na quarta zaga para David Ricardo, domina o time do Bolsão, vem de 4 vitórias consecutivas. Eric Puga um pouco depois da risca no meio campo para Mugni de primeira para Matheus Bahia, já ultrapassada na marcatória, rompe a fronteira, parou, prendeu, ele pensou para o experiente Richardson, tem a posse de bola dominada com o pé direito, empurra pela direita para João Pedro curtinho para Rafael Ramos, esticou no comando, a bola passou, tentou chegar ainda ao Aino, chega primeiro na proteção, Matheus Salustiano para sair o Fred Conti. Sai de novo no gol, deslizando no gramado para ficar com ela, o goleiro Mugrinojo jogando tudo de amarelo. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Guarani tenta saindo com a bola no chão, acaba perdendo. Eric Puga recebeu na entrada da grande área, vai bater para o gol, ele bate com a canhota, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani, Vladimir. Tem que prestar atenção, né? Artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, Puga. Dessa vez pegou mal na bola, mandou por cima. É tiro de meta. Valdemir Gomes, dá a palavra fácil, eu quero ouvi-lo. Um pouco mais de 8 minutos, primeiro tempo 0-0 e o jogo Tigrão. O Ceará toma todas as iniciativas ofensivas. Guarani não foi nenhuma vez ainda, só que nesses primeiros movimentos do jogo, 8 minutos e meio até agora, o Ceará sobe a marcação, dificulta a saída de bola totalmente do Guarani, mas também não criou nada de mais objetivo. O Guarani muito organizado defensivamente e, como era previsto, brigando muito pela posse da bola, marcando com muito rigor a equipe do Ceará, que é melhor na posse de bola, é melhor no domínio territorial, mas de prático até agora nada, porque o Guarani está muito bem postado defensivamente. João Pedro, boa jogada, vem o Ceará pela direita, cruzamento para Ailon, de cabeça ele desvia, a bola passa à esquerda, vai embora pela linha de fundo, a boa jogada do zagueirão João Pedro, começou aqui atrás, saiu driblando todo mundo, Vladimir. Ele pegou a bola, foi passando, ninguém veio na marcação, avançou o João Pedro, depois no cruzamento a bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta. Futebol da Bandeirantes para KTO, na KTO cada jogo é único, acesse KTO.com e jogue com responsa. Guarani de novo, evita o chutão, Fred Conte com a canhota, tentou abertura, bola curta, Eric Puga de cabeça no comando para Mugni, devolveu na ponta, tentativa de passe para Matheus Bahia, chega bem na cobertura, Heitor. Aqui pela lateral direita, tentou bater a bola contra as pernas do marcador, não conseguiu, mas essa bola passou, Luan Dias brigou, chega Lucas Mugni, recupera na marginal do campo, setor canhoto, ataca por gol do portão de entrada nesse primeiro tempo, o time do Ceará, tentativa de passe com o Eric Puga, a bola foi desviada e saiu, é lateral para o time do Ceará bater pela esquerda no campo ofensivo. 10 minutos, primeiro tempo 0-0, Lucas Mugni tentou, recebeu linha de fundo, chega Gabriel Bispo para fazer o corte, a sobra da bola para Heitor, Heitor na marginal do campo para Caio Dantas, adianta a marcação, já recupera o time do Ceará, mas o David Ricardo toca mal, a bola sai. É lateral aqui na direita para o Guarani, e para você, Gleger, os 10 primeiros minutos, 0-0 no brinco, Gleger Zorzin. Esperado, né, que o Ceará partiria para cima, ficaria com a bola, tomaria todas as ações. Ele está povoando demais o território de ataque ali, de defesa do Guarani, né? Isso é perigoso. Eu concordo com o Tigrão. O Guarani tá guerreando, tá honrando a camisa. É isso que eu esperava do Guarani. Agora, precisa estar esperto, porque esse time do Ceará é muito perigoso. Começou uma Blue Friday na Germânica Volkswagen, a sua melhor oportunidade para garantir no Volkswagen 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. Chegamos a 11 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, é o último jogo para Guarani e Ceará nesta temporada. Bugrão rebaixado à Série C, o Ceará busca subir para a Série A. David Ricardo com o pé esquerdo, tentou ligação direta, defesa, ataque. Chega Gabriel Bispo, aliás, e Henrique tira mal, voltou para Eric Puga. Dominou, limpou, tentou a finta, ganha escanteio. O Henrique deu uma vacilada justamente na frente do artilheiro. Ganha escanteio o time do Ceará, Vladimir. Quando dominou, o Ian, na verdade, ajeitou ali para Eric Puga, né? Depois
Veio na cobertura o zagueiro do Guarani, o lateral do Bugre. Linha de fundo, escanteio. Tá tendo um princípio de confusão ali nas vitalícias. Já o Vladimir fala. Olha o cruzamento lá dentro. Vem Ceará, tira a defesa. Rebote pra Lourenço. Dominou, limpou, fintou, bateu em cima da zaga. A bola fica viva. O David Ricardo dominou, tá na área, pé canhoto. Bate a bola. Passe lá embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Ceará. Estava valendo tudo, Vladimir. No bate e rebate ali dentro da área. Ninguém do Guarani conseguiu tirar. No arremate a bola acabou passando ao lado, pelo lado esquerdo do gol, defendido pelo Fred Conte. E lá nas vitalícias, me parece confronto ou tumulto entre os torcedores do Guarani contra a delegação. Isso, exato. Isso. E parece que não tem policiamento, né, cara? É o mal, né? Já falamos sobre isso, né? Ali não é o local para se colocar um torcedor ou uma delegação visitante, né, Bola? Tem um espaço, tô vendo aqui, ó, normalmente fica perto ali da cabine de monitoramento, o espaço até reservado. Normalmente as delegações visitantes ficam ali. Optam, exato. Camarote. Um camarote desse lado aqui, não tem ninguém aqui, ó, do lado do tobogã. Olha o Ceará chegando, Matheus Bahia tentou levar pro fundo, levantou, cruzou pra boca do gol, passa por todo mundo, insiste de novo o time do Ceará, chega Anderson Leite, dá um bico na bola, coloca a bola pra fora. Agora parece que os membros da delegação estão saindo. Sim. Na partida contra o Santos também tivemos problemas, O Galo inclusive estava por lá, também houve esse mesmo tipo de problema. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ceará tenta a chegada, corta lá dentro, o Lucas Adel voltou pro time do Ceará, bola colocada dentro da grande área, sai do gol, Fred Conte para fazer a defesa, pois não, Tigrão? Existe um camarote destinado a recepcionar, aliás, amplo, né, confortável, ar-condicionado, com frigobar, enfim, um negócio bacana, para acomodar ali a diretoria, enfim, membros de delegação do visitante. Eu não estou entendendo por que esse compartimento não foi aberto. Talvez porque ele fique numa área do estádio que não foi liberada. E aí teria que ter porteiro por ali, etc, etc. Então não foi liberado para torcedores e provavelmente não tem acesso ao camarote. Agora, deixar me parece que tem meio... policiais militares, viu, Tigrão? Só para esclarecer, policiais militares estão ali fazendo a segurança, tá? Só para esclarecer a situação. Mas aí é o seguinte, é nitroglicerina pura, né? Como é que você vai deixar uma diretoria, uma parte da delegação do Ceará no meio dos torcedores do Guarani na vitalícia? Aí é falta de planejamento, deveria ter sido pensado em algo diferente. 14 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, é jogo decisivo, última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola foi recuada pro Fred Conte, ele é canhota, deu um bico na bola, a bola saiu, lateral pro time do Ceará bater. O Ceará prossegue, jogando só no campo do Guarani. Domina Lourenço com o pé direito, ele volta, a bola recomeçando com o João Pedro. Tem a posse de bola dominada na altura da faixa central do gramado, faz a inversão para David Ricardo. Agora a polícia chega um pouquinho mais forte ali, porque alguns torcedores do Guarani invadiram aquele espaço, né? Estão seguindo, torcedores do Guarani seguindo a delegação e a polícia fazendo a cobertura, claro. Teve que agir. Parece que a situação foi controlada. Lateral que o time do Ceará cobra aqui pra canhota. Matheus Bahia ajeita, domina, fez o passe atrás, volta com David Ricardo. Vamos chegar a 15 minutos, 15 agora. Primeiro tempo, placar de 0-0, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vem comigo, com o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol e o cruzamento lá dentro. Tira Jefferson, voltou pra Aino, entrada na grande área, vai bater pro gol, dominou, limpou, fintou, bloqueado, toca mal, chega Anderson Leite. Recupera, tentou o passe no comando, a bola não chega no Caio Dantas. Chega primeiro o João Pedro para fazer o corte, já empurra na ponta para Rafael Ramos. Dominou, parou, prendeu, ele pensou em cima da faixa central. Faz o passe para Lourenço que recomeça com o João Pedro. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo do embalo desta, você me confirma. Série B, última rodada, 38ª aqui no Brinco. Guarani, Ceará, 0-0. Eric Pulga domina, tentou o cruzamento, explode no rosto do Gabriel Bispo na entrada da grande área. Volta para Richardson, carrega a bola pela meia esquerda, dominou, limpou, passou Matheus Bahia, tentou levar para o fundo, ele tentou chegar, tocou na bola, mas o campo acabou. No limite não deu, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Confirmando aqui no Brinco, Guarani 0, Ceará também 0, Etu Pinheiro. Olha, tudo 0-0, Mirassol e Chapecoense, Goiás e Novo Horizontino, Sport e Santos vão subindo nesse momento, Mirassol, Novo Horizontino e o Ceará.
É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Você ligado, conectado em nome de Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Olha o gol! Tem gol pintando, gol importante. A informação é do Pinheiro. Mirassol, explode Mirassol, hein? Não tem o autor, mas foi gol. O VAR depende do VAR. Mas por enquanto, Mirassol 1, Chapecoense 0. Vai conquistando acesso inédito à elite do futebol do Brasil. Mirassol Futebol Clube. Domina Matheus Bueno, Sérgio jogando curtinho para Gabriel Bisso na faixa central do Granada. É o Guarani quem tem a posse de bola dominada. De novo Matheus Bueno, rodopiou, girou. Tem o Jefferson pela canhota, faz a inversão para Jefferson. Já esbarra na marcação do Lucas Rian, que substitui o Saulo Mineiro. Tá machucado, era a dúvida. Ele tá no banco, né, Vlad? O Saulo Mineiro. Não, nem no banco. Ele chegou a ser recuperado da contusão do jogo, mas se machucou de novo no treino da sexta-feira. Caio Dantas lançado, não consegue o domínio, a bola volta em posse do time do Ceará para sair jogando aqui atrás com meio de Ricardo. Trabalha a bola com a canhota para Rafael Ramos, parou, prendeu, ele pensou, abre pela direita para João Pedro. Adianta um pouco a mais a marcação, o time do Guarani. João Pedro com o pé direito, tentou o lançamento, sobe, escora de cabeça, Lucas Adel. Lucas Mugni com a sobra, tentou de cabeça na ponta para o Lucas Rian. A bola acaba saindo, é lateral para o time do Guarani bater. Foi legal agora, o Adel cortou, o Lucas Adel cortou. O Lucas Mugni tentou e o Lucas Rian não chegou. E a bola acabou saindo e o Jefferson vai cobrar o lateral. Instalar materiais elétricos na rua Duque de Caxias 940 no centro. O WhatsApp é o 19988390106. Está terminando a Série B, mas é claro, a cobertura dos times de Campinas não termina aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas de segunda a sexta-feira. Tem os nossos programas esportivos, tem a nossa área de segunda a sexta, 11h30. Tem o Esporte em Debate de segunda a sexta, das 17 às 19h30. Além, é claro, de os donos da bola na tela da Band. Guarani tenta a primeira chegada ofensiva, tem falta para bater o Bugrão, Vladimir. É uma falta cometida ali pelo Lourenço, para cima do Caio Dantas. Heitor tá por ali, me parece o Luan Dias também, é bola para a área, bola. 18 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0, são eles mesmos. Heitor e Luan Dias vêm para a bola, Heitor saiu, deixou para Luan Dias, partiu para a cobrança, pé canhoto, meia altura, bateu, Luciano tentou, voltou, vai sobrar para Caio Dantas, prefere proteger para ganhar escanteio. Guarani tem escanteio para bater, o Luciano fica se lamentando, coloca as mãos na cabeça porque ele estava sozinho. Tem escanteio para bater o Guarani. Gol do placar eletrônico. Vamos chegar a 20 minutos. Primeiro tempo 0-0. Heitor vem para a cobrança. Na área, Lucas Adel bem em cima da marca central, da marca penal. Na entrada da grande área tem Salustiano, tem Gabriel Bispo, além do artilheiro Caio Dantas. Heitor partiu para a bola com o pé direito. Levantou na segunda trave para Bispo. Ele não chegou na bola. Voltou para Jefferson. Tocou de cabeça. Falta o pé alto. Está marcado o pé alto do Lucas Rian na entrada da grande área para cima do Jefferson. E o Jefferson foi corajoso, hein? Ele ficou na dúvida, coloca a cabeça ou não. Quando colocou, o Lucas Rian chegou rasgando, quase chutou a cabeça do Jefferson. Ele chegou a atingir, mas não violentamente, apenas um leve desvio. E consequentemente o Guarani ganha a falta perigosa. Acertou o braço. Ah, foi o braço, Tigrão? Acertou o braço bem em cima, no braço próximo do ombro, o braço ainda direito. Bem, né? Do Jefferson, mas nada sério. Falta perigosa, essa é mais próxima. O Guarani aos poucos vai saindo aqui no campo defensivo. Tem falta para bater o Bugrão. Mão esquerda levantada do árbitro, braço esquerdo. Matheus Dança, Luciano, Luan Dias e Heitor. É falta perigosa na meia esquerda, placar de 0-0. Fica preocupado o goleiro Bruno Ferreira. É a chance para o time do Guarani, 0-0 na saideira. Nesta última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Gol do placar eletrônico em 2 toques. Bola rolada, Heitor, pé direito no capricho. A bola passa direito e vai embora. Pela linha de fundo com muito perigo, quase o Bugrão abre o placar, Vladimir. Meu amigo, hein, o goleiro já tinha ido nessa, hein, não dava pro Bruno Ferreira não. Quando passou da barreira, ele viu e percebeu, já não dava mais tempo. Bela cobrança do Heitor, a bola saiu à direita do gol do Ceará. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, essa é aquela que o goleiro, como disse o Vladimir, ele fica torcendo. E torceu demais, tanto é que deu o resultado, a bola saiu. Essa não dava pra ele não, hein, Gleger? Essa não dava não, belíssima cobrança do Heitor, né? E o goleirão, aquela que ele tira com o olho, né? Passou muito perto. Agora ali começa a sair um pouco mais. Eu gosto da postura bugrina. Futebol da Bandeirantes para o Esco, ferramentas elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você, já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil, então garanta a sua.
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. André Montovini já está lá na área, agitando com seus pompons a galera, pedindo like para todo mundo. Meu amigo João Paulo Formaggio da Garamajo também ligado. Alô, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ainda não inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. João Pedro para Rafael Ramos, tenta sair do time do Vozão, corta bem, colocado Jefferson, colocando a bola para fora. Na disputa com Lucas Rian, não tem espaço. Bola colocada para fora, bem à frente do banco de reservas do Alan Al. Aliás, como é que está a situação do Alan Al? Já o Vladimir Catarino atualiza se ele fica ou não para 2025. Domina o tempo de Ricardo na meia esquerda para o time do Vozão. Tentou o lançamento, a bola deu uma quicada, ficou difícil para o Matheus Bahia chegar. Chega primeiro o Ian Henrique, protege no limite, a bola vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Houve uma primeira reunião, né? Mas não houve consenso na negociação, até porque o Guarani vai ter menos dinheiro no ano que vem. Ele propôs uma redução salarial ao Alan Al e também um programa de metas com relação à temporada do ano que vem. No primeiro momento, o Alan Al não aceitou, mas uma nova reunião deve acontecer na próxima semana. E aí, Tigrão, na sua opinião, Alan Al deveria permanecer do comando técnico do Guarani? Pra mim, sim. E pra você, Gleger? Pra mim, não. Tá aí a opinião dividida dos nossos comentaristas. Alan Al, fica ou não? Essa é a expectativa da galera. Pelo menos, como disse o Vladimir, houve um primeiro contato para a renovação. Ailon, lançado, vem o time do Ceará, ele bate cruzado, a bola bateu no próprio jogador do Ceará e foi embora pela linha de fundo. Bateu no Lucas Rian, o chute cruzado do Ailon. Acho até que o Fred Conte estava na bola, mas de qualquer forma a bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Adianta a marcação, o time do Ceará, o Guarani tenta, Matheus Salutiano meteu no lançamento para Caio Dantas, chega primeiro o David Ricardo, é zagueiro que tem velocidade, mesmo assim, opa, a bola saiu, David Ricardo dominou, a bola deu uma escapada, valeu o apoio ali, o esforço do Caio Dantas na pressão, Guarani já cobra o lateral na meia esquerda, dominou Lua Dias, tá livre, parou, prendeu, olhou, pensou, passou, Jefferson no fundo, pô, a bola metida para ele, o Jefferson acho que desistiu. Pressão minha, o Jefferson no meio do caminho desistiu, Vladimir? Não, que ele deixou quicar também, né, Boris? E aí eu aprendi na base, né? Não tem fez jeito. aquela sua aula básica. Exato, né? Quicou, ferrou. E aí a bola saiu, lateral que o Vozão vai cobrar. 23, primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado na Rádio Bandeirantes. Nesse momento estão subindo Mirassol, Novo Horizontino e o Ceará, porque o Sport não está vencendo. Lua Dias dominou, fez o vacilo comando Caio Dantas para Anderson Leite, para Lua Dias. O triângulo dominou, limpou, fintou, bloqueado. Ele volta a bola para Matheus Bueno, tem a posterior dominada, recua para Lucas Adel. Recomeça no círculo central para Matheus Salustiano. Com isso, Lucas Mugni sai. Matheus Salustiano rodopiou, girou, soltou na ponta para Lucas Adel. Perto da risca no meio campo. Com a canhota, soltou no corredor, não alcançou. Matheus Bueno chega lá atrás do João Pedro para fazer o corte. A sobra da bola fica para o time do Ceará. Ficaria para o Ailon. Chega primeiro na cobertura. Matheus Salustiano colocando a bola para fora. Lateral para o Vozão bater pela direita no campo ofensivo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabá, nem muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Miga Atacado. São duas lojas em Campinas, tem em Santa Bárbara do Oeste e também na Mega Loja em Sorocaba. Dentro o Ceará pela direita, corte foi bloqueado. A sobra da bola com Richardson, ganha por baixo, deixou para Lourenço, empurra na ponta para Matheus Bahia, dominou, limpou, olhou para a área, rolou para Eric Puga, devolveu para Matheus Bahia. Segundo terço do campo, ele trabalha a bola com a perna esquerda, parou, prendeu, ele pensou, volta a bola para David Ricardo. Tem a parceria dominada do time do Ceará, por dentro, passe curto para Richardson, empurrou na direita para Rafael Ramos, olhou para a área, calculou, não cruzou, para, prende, gira, por dentro para Lucas Rian, habilidoso, mais boa jogada, soltou para Lourenço, Lourenço volta a bola para Richardson. É o time do Ceará, quem trabalha a bola é entrada na grande área do Bugrão, tentativa de lançamento, chega bem Henrique para fazer o corte, Heitor com a sobra, tentou tirar, tirou, mas deu de graça para David Ricardo, recomeça de novo o time do Ceará, com 25, primeiro tempo 0-0, Lourenço dominou, pé direito, inverteu, pôs a bola para Rafael Ramos, ele dominou, colocou no terreno, encara a marcação do Jefferson, para lá, para cá, chamou a tabela, ninguém se apresentou, volta a bola para Richardson, que recomeça com João Pedro, Guarani fechadinho, bloqueia o time do Ceará, que tenta, volta a bola, de novo David Ricardo, recomeça com João Pedro no círculo central, João Pedro ameaça o lançamento, prefere passe curto com Richardson, parou, prendeu, ele pensou, se manda o Rafael Ramos, marcado pelo Lua Dias, volta a bola para João Pedro para Lucas Mugni, vem buscar, ajeita, domina o argentino, para organizar o time do Ceará, já empurrou na ponta para Matheus Bahia, dominou, colocou no terreno, tentou passe na ponta para Eric Puga, dominou, tentou cruzamento, ele bate cruzado, a bola explode em cima de Matheus Salustiano e vai embora, linha de fundo, escanteio pro Vozão, escanteio já cobrado
sobrado, Lucas Mugni bateu, a bola foi desviada. Matheus Salustiano tira na primeira trave. Heitor fica com a sobra, acaba perdendo. Voltou para Matheus Bahia, preparou o cruzamento, a bola foi desviada. Fred Conte faz a defesa, o goleiro Bugrini não dá rebote. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 minutos e meio, primeiro tempo. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, última rodada da Série B, Guarani 0, Ceará também 0. Olha o Bugre chegando, Heitor dominou, carregou a bola, sai da ponta, vem pra meia, empurra por dentro para Matheus Bueno, tem Livrian, deixou para Heitor, do comando tentou, Caio Dantas, subiu para afastar David Ricardo, completa Eric Pug aqui atrás, chega Lucas Mugni, briga também Matheus Bueno, o Dias fica procurando a bola, beira para Lucas Mugni, alega que foi atingido pelo argentino, Arthur vai seguir, Ailon tentou a finta, Gabriel Bispo chega na marcação e na bola, segundo o Arthur, recupera, segue caído, Lua Dias com a mão no rosto, bola para Anderson Leite, o jogo segue, parou, prendeu, ele pensou agora, Anderson Leite vai parar e colocar a bola para fora, ainda não. Lua Dias está reclamando, o árbitro ainda não para o jogo. Segue o jogo, a bola não foi paralisada. Ele já levantou também, Lua Dias. Porque ele se levantou, exatamente. Então o jogo segue, a bola não foi parada, bola para Matheus Bueno, ele ajeita, domina, sai na marcação, Lourenço recomeça com Matheus Salustiano, confirmando agora sim, meu queridíssimo Edu Pinheiro, aqui no Brinco, 0, Guarani 0, será a última rodada da Série B. Olha, é o seguinte, gol do Mirassol foi do Yuri Castilho, Mirassol 1, Chapecoense 0, 0-0 Goiás e Novo Horizontino, 0-0 Sport e Santos, vão subindo Mirassol, Novo Horizontino e o Ceará, o Sport fica de fora. Outra informação é que o Vasco demitiu o técnico Rafael Paiva. Corinthians 3, Vasco 1. Hoje, quarta derrota consecutiva e Rafael Paiva foi demitido. E um abraço lá para Maringá, viu, Boris? Nosso grande amigo, o Gil Biondi, que era aqui do FM. Opa. Ele está com o sogro Clever e a sogra Márcia de Maringá nos ouvidos, curtindo. Nosso muito obrigado e sucesso para ele lá na Rádio de Maringá. É isso, grande abraço ao Gil Bione, vai para uma nova investida na sua carreira e boa sorte para ele, um abraço também para os seus familiares. Aqui o Guarani tenta, passe muito forte, chegou rasgando aí o Matheus Bahia, deu uma vacilada, foi para a dividida com o Lua Dias, o último a tocar da bola foi o lateral esquerdo do Ceará, é lateral no campo ofensivo para o Guarani bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadas-ervas.com.br. 28,5 o primeiro tempo, Caio Dantas tenta, briga, luta, perde a bola, recupera Lua Dias, na entrada da grande área, parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Matheus Bueno, pontualmente 7 da noite no horário oficial de Brasília, o quinto sinal, confirma para você, Gabriel Bispo para Lucas Adel, ele tem a posse de bola dominada no corredor pela canhota, Lucas Adel para Jefferson recolhe, domina, já tem um encosto na marcação do Lucas Rian, ele volta para Lucas Adel, prende, olha, pensa, observa, desacelera o time do Guarani, na meia domina o Jefferson, na marginal do gramado, pede a bola o Matheus Bueno, ele recomeça com o Matheus Salustiano, Ian perde a bola livre aqui para a direita, pelo lado do tobogã, Matheus Salustiano prende, segura, olha, mas não toca, volta para Lucas Adel para Jefferson, 0-0, sai na marcação o time do Ceará, Matheus Bueno tem a posse de bola dominada, ele volta para Jefferson para Matheus Salustiano, Eric Pulga apertou, tentou, passe na frente para Caio Dantas, na sequência para bater no braço do Gabriel Bispo, o árbitro em cima marcou a falta no meio campo, é falta para o time do Vozão bater. A Black Friday da Desktop começou, assine agora e ganhe até um ano de cortesia no streaming Max HBO, ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Vamos chegar a 30 minutos, primeiro tempo e o jogo, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, eu quero ouvi-lo, 0-0 aqui no Brinco, Tigrão. É, companheiro, jogo picado. Jogo picotado, jogo brigado, os caras espremendo a bola. O Ceará ocupa o campo de ataque, mas não consegue criar situações. O Guarani tenta uma ou outra pontada de contra-ataque, mas não chegou ainda, a não ser naquela bola parada, bem batida pelo Heitor, onde o goleiro só torceu, poderia ter entrado. Para quem esperava uma carne frita bem molinha, não é bem isso que nós estamos vendo. Tudo dentro daquilo que era, pelo menos na minha avaliação, aquilo que ia acontecer. Ou seja, jogo no pau. Jogo no pau e o Guarani jogando tudo. Em termos de entrega, se não em termos de iniciativa ofensiva, mas em termos de marcação, em termos de intensidade física. Muito brigado o jogo. Então, tá dentro daquilo que nós imaginávamos, porque tem muita coisa envolvida, né? Além apenas de um simples cumprimento de tabela por parte do Guarani.
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado, conectado neste domingão de futebol, última rodada da Série B. Domina o time do Ceará, tenta a saída com o Lucas Rian, vacilou Gabriel Bispo, chega rasgando o Jefferson, colocando a bola para fora. É lateral na junção da Risca no meio campo com a Risca, lateral para o time do Ceará bater. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Domina Lourenço, ele faz a saída de bola do time do Ceará. Volta para Rafael Ramos, recomeça com João Pedro. João Pedro coloca no chão, curtinho na quarta zaga para David Ricardo. Os dois companheiros do setor defensivo do time do Ceará. David Ricardo chama, aciona o goleiro Bruno Ferreira. Com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. Lucas Rian estava impedido. Voltou da posição irregular, o bandeirinha flagrou e marcou o impedimento que o árbitro confirmou. É a posse de bola para o time do Guarani para sair jogando aqui atrás. Começou a Bull Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. Lucas Adel com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque. Caio Dantas ajeitou para Lua Dias, a bola passou, chega Lourenço, devolve a bola para o grande ataque, rebate Lucas Adel, passa pelo Lourenço, não vai passar pelo Richardson. De primeira estava sozinho, mesmo assim deu um balão para o grande ataque. Lucas Mugni virgou, Lucas Rian ficou com a sobra, falta marcada para o Guarani. Bandeirinha marcou o puxão do Lucas Rian para cima do jogador Bugrino Vladimir. Os dois se atracaram ali, né, rapaz? E o assistente marcou a bola, o ataque faltoso do Ceará, falta para o Bugre cobrar. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Você está na Rádio Bandeirantes, Eltimácio de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes. Anderson Leite, pé direito, ele arrisca na entrada da grande área, a bola passa e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Ceará, Vladimir. Tava precarizado o Anderson Leite, né? Bem marcado ali no momento do chute, por isso não pegou legal na bola, mandou pela linha de fundo. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Tem grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @InstalarCampinas, @InstalarCampinas. Segue a gente também lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, pintando o gol dos times de Campinas. Depois de alguns minutos a narração vai para lá. Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Segue a gente também lá no @Leandro Boles 2Ls e S. Alô, meu grande amigo Nivaldo Cuan, o rei de Capivari, lá da Shark Pro. Hoje é aniversário do Niva. Alô, Nivaldo Cuan, um grande e forte abraço para você. Parabéns, muita felicidade. Tá sempre curtindo o futebol da Bandeirantes. Lucas Adel cobra a falta do campo ofensivo, do campo defensivo para o ofensivo. E aí o Lucas Rian deixou a bola aqui, a bola passou. Matheus Bahia já cobra rapidamente o lateral, deixou para Eric Pulga, marcado por 3. Ele tentou a finta, tocou na bola, a bola voltou para Gabriel Bispo, consegue o passe curtinho pelo meio para Lua Dias. Ajeita, domina para o time do Guarani, para Matheus Bueno, ficou preso, marcado, ele volta a bola para Matheus Salustiano, para Bueno, Bueno de primeira para Bispo, Bispo Brian, sai jogando direitinho o time do Guarani. Matheus Bueno no comando para Caio Dantas, carrega a bola, vem trazendo o Bugrão para o grande ataque e toca mal. Tocou mal, de graça para Lucas, que agradece o presente, sai jogando no campo defensivo com João Pedro. 34 no primeiro tempo, já o intervalo, Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Lançamento pro Ailon, chega Matheus Salustiano para cortar. Ian Henrique tentou se virar na marcação do Eric Pulga. Lucas Adel tocou na bola, voltou para Lourenço. Já meteu o lançamento, tentou pelo alto para Lucas Rian. Chega bem atento o Jefferson para fazer o corte. Anderson Leite de calcanhar para Matheus Bueno, para Leite, para Lua Dias. Testa o time do Guarani, vacilou, dançou. Lua Dias vacilou, dançou, perdeu a bola para Richardson. E vem contra-ataque no time do Ceará. Lançamento para Lucas Rian. Lucas Adel chega cortando e acho que vai dar cartão para o Lua Dias. Ou não? Vai ficar apenas na conversa, porque a chegada do Lua Dias para cima do Richardson. Ele deu a falta, né? Não teve a vantagem, mas eu tive a impressão que ele marcaria, mostraria até o cartão, porque a falta foi dura. A falta foi forte, sim, mas apenas a marcação da falta, nada de cartão por enquanto. Bolas. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O árbitro do jogo é o Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, árbitro FIFA. Falta já cobrada, Lucas Mugni tentou no comando para Lucas Rian, quarta defesa, bola voltou para Lourenço, ladrão, pegou Gabriel Bispo, o goleiro tá adiantado, ele até deu uma olhadinha para tentar bater pro gol, mas aí o Bispo não tem tanta intimidade assim, ele é mais marcador, tanto é que recuperou, desarmou, soltou na meia esquerda para Anderson Leite, carrega a bola, vem o time do Guarani no campo ofensivo, Jefferson no fundo, dominou, calculou, não cruzou, rolou para Lua Dias, pica na grande área, 0-0 o placar do jogo, Guarani endurecendo para cima do Ceará, Lua Dias tentou levar pro fundo, cercado, marcado, linha de fundo, ele volta a bola para Jefferson. Jefferson colocou para Anderson Leite, bloqueado, mesmo assim ele insiste, mesmo desequilibrado, fez o passe para trás para Matheus Bueno. Matheus Bueno para Jefferson, não dá o bote o time do Ceará, o Guarani fica rodando a bola. Anderson Leite aí tocou mal.
individual. Chega lá atrás para fazer o corte o Rafael Ramos. Lucas Adel tentou o domínio. No primeiro lance ele furou, mas depois consertou. Matheus Bueno sai jogando curtinho pela meia esquerda com o Matheus Bueno. Tá livre o Ian Henrique. Ninguém gosta do Ian Henrique. Acho que sim, agora gostaram. Matheus Bueno, viu livre o Ian. Ian Henrique domina, tem campo para caminhar, para progredir no segundo terço do campo. Vai ser de pista na bola 36. Volta para Gabriel Bispo. Bispo domina, ajeita, parou, prendeu, olhou, pensou para o capitão Matheus Saluciano. Saluciano a Lucas Adel. Ajeita, domina perto da faixa central do gramado para Matheus Bueno. Ao dominar, já se livrou da marcação do Ailon. Ailon é perigoso, tem 10 gols na Série B. Bola solta na ponta para Ian Henrique. Balançou, fez uma graça para cima do Eric Pulga. Volta a bola para Bispo. O Guarani segue rodando a bola para lá e para cá. Ceará não sai. E o Guarani fica com a bola. Lucas Adel para Matheus Saluciano. Ajeita, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, empurrou para Heitor que não domina. Chega aqui atrás Matheus Bahia para fazer corte, mas tocou lá pro meio. Vai brigar o Lua Dias. Deu, chega para lá no Richardson. Volta para Anderson Leite. Mata o peito, coloca no terreno na categoria. Volta para Lucas Adel. Perigosamente fez o passe para Jefferson. Jefferson de primeira para Matheus Bueno. E o Guarani já consegue se livrar dessa primeira linha de marcação. E Henrique livre aqui na direita. Tentou por dentro para Caio Dantas que não domina. Sai do gol tranquilo. Bruno Ferreira para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 em primeiro tempo. Aqui no Brinco, 30ª, última rodada, 38ª e última rodada da Série B. Guarani 0, Ceará também 0, Edu Pinheiro. Mirassol 1, Chapecoense 0, Goiás 0, Novo Horizontino 0, Sport 0, Santos 0. Estão subindo Mirassol, Novo Horizontino e o Ceará. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos aqui na Bandeirantes, última rodada da Série B. Bola colocada para fora, é lateral para o time do Ceará. E o panorama do jogo, Gleger. Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Reta final do primeiro tempo, 0-0. Agora ele está jogando até aqui, pelo menos nos últimos minutos, tranquilão, né, Gleger? Isso é, sabe aquela falta de responsabilidade? Né, que o Guarani joga um jogo tranquilo, né? Passes corretos. O Guarani está jogando um futebol que deveria ter jogado, né? No segundo turno, principalmente da Série B. Um futebol tranquilo, né? De responsabilidade, de marcação. E aí o Ceará, muita responsabilidade em cima. Tá com o ouvido ligado lá no Recife, né? E aí não acelera. E o Guarani está gostando do jogo. Eu gosto da postura defensiva, meio de campo do Guarani. Tá fazendo um bom jogo do Grão, viu, Bolle? Mesmo com esse resultado, mesmo com o empate, o Ceará ainda está subindo. Mas se o Sport marca um gol, aí vai dar desespero. Alguns jogadores do Guarani estão no aquecimento, mas teve um que foi antes. Pela característica, parece o Porfírio. O Admir pode até me ajudar, o garoto que entrou, fez o gol lá contra o Brusque. É que tá distante, né, Vlad? Não vou colocar você numa fria, não. Tá mas bom? ele vai entrar mais cedo do que no jogo contra o Brusque, né? Entrou no finalzinho lá. A tendência é que o Alan Al coloque antes. Futebol da Bandeirantes para o Esco. Ferramentas elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas, o Esco do Brasil. Então garanta a sua. Vamos chegar a 40 minutos, primeiro tempo 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vem para a cobrança do lateral na direita, no campo ofensivo, Ian, no comando para Caio Dantas, dominou, protegeu, Chica, bem Matheus Bahia na cobertura, volta no peito do Heitor para Lua Dias, dominou, limpou, protegeu, aperta na marcação, Eric Pulga, recupera, Matheus Bueno com a sobra, Matheus Bahia com a sobra, tentou passe no comando, Ailon desviou, a bola voltou para Matheus Saluciano, volta para Lucas Adel, de novo para o Salu de primeira, para Bispo parou, prendeu, olhou, pensou, aí forçou o passe, a bola saiu. Lateral de graça para o time do Ceará bater pela esquerda no campo ofensivo. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até um ano de cortesia no streaming Max HBO. Então ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. 40 minutos, reta final do primeiro tempo, 0-0 para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani, Ceará, domina entre as linhas, Lucas Rian, abertura para Rafael Ramos, desce o vozão pela direita, Lucas Rian parou, prendeu, olhou, pensou, girou para João Pedro, tem a posse de bola dominada, João Pedro para David Ricardo, ajeita, domina apenas Caio Dantas, dá o combate no campo defensivo, apenas se cerca, bola para Matheus Bahia, para Eric Pulga, dominou, ele sai da ponta, vem para meia, tem habilidade, é o artilheiro da Série B, ainda não logrou êxito no jogo, ainda ele tem a posse de bola dominada, fez o passe para João
Pedro. João Pedro domina o zagueirão no círculo central. Para, prende, olha, pensa, observa o Guarani bem fechadinho, bem organizado defensivamente. Rafael Ramos é quem domina. Anderson Leite aperta na marcação e com isso o Rafael Ramos é obrigado a voltar. Recua para João Pedro. João Pedro pro quarto zagueiro David Ricardo. Richardson quem vem buscar. Tem Lucas Mugni pedindo, marcado pelo Gabriel Bispo. Se livra da marcação do Caio Dantas. Carrega a bola já no campo ofensivo. Para Matheus Bahia. Já deu uma olhadinha para a área. Tem o William pedindo, tentou bater por dentro. Chega, Matheus Salustiano. Colocando a bola para fora, desviando. É escanteio pro Ceará. Fazia tempo que o Ceará não vinha, Vladimir. E aí no escanteio vai todo mundo, né? Exceto o goleiro. Todo mundo vai para a área na tentativa de abrir o placar. Boris. E volta a crescer o torcedor do Vozão, presente em grande número, lotando o espaço reservado ao torcedor visitante aqui no Brinco nesta noite de domingão. Vale o acesso para o Ceará. Tem escanteio, Vozão para bater. Lourenço com o pé direito vai levantar para a boca do gol. Autorizada a cobrança. Partiu para a bola. Lourenço, pé direito na primeira trave. Desvio de cabeça. Tira em cima da linha. Jefferson. O desvio do Ailon. Jefferson, incrível. Praticamente em cima da linha. Ele evita o gol do Ceará. Tem mais esse Ceará. Bola para Bruno Ferreira. O goleiro levanta a bola para o grande ataque. Lucas Adel tira de cabeça. Vladimir Catarino. Que chance, Vladimir. A bola já tinha passado do goleiro Fred Conte. Era o gol do Ceará ao Guarani. Anderson Leite lançado, cruzou para a boca do gol. A bola passa por todo mundo. O cruzamento foi muito forte. Completando o Vladimir. É, o Fred Conte já tinha passado. A bola já tinha passado dele. Jefferson quase que em cima da linha impediu o gol do Ceará. Tigrão, Tigrão. Quase o Ceará na melhor chance do jogo. Abre o placar aqui no Brinco. Essa foi a grande jogada, a grande chance até agora criada pelo Ceará e aliás, no jogo em geral, entre as duas equipes, ou certo. Essa daí até agora, seco o Edu, né? O Edu macaco velho. O que ele já fez? Já botou um asterisco lá como a defesa do jogo até agora é do Jefferson. Salvou um gol feito, mas a bola já tinha passado. Tinha passado inclusive por ele. E ele deu uma puxetinha com muita frieza. Ele estava de costas para o campo, de frente para a rede, e ele dá uma puxetinha, muito sangue frio do Jefferson. Essa a grande chance do jogo até agora, no desvio do Aylan, que é muito bom cabeceador, e a defesa do jogo não é de um goleiro, e sim do lateral esquerdo do Guarani, e detalhe, hein? Ele é canhoto e foi de pé direito. Quase o Ceará na parte final do primeiro tempo abre o placar. O jogo tá parado, tem um atleta do time do Ceará caído. Bem no meio campo é o Lourenço. Isso, estava caído, por isso a maca entrou ali pro atendimento médico ao jogador cearense. Olha, na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu ver a galera aqui curtindo, 7h15, horário oficial de Brasília. Você ligado, acompanhando Edileuza Lira, Carlos Matozinho tá secando. Patrícia Santos, Guerreiro Brasileiro. Ayrton David, Humberto Torres está sempre ligado, Eduardo José. Obrigado a todos que estão conosco, acompanhando aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, seu jogo reiniciado. Lourenço está pronto para voltar, mas vai ter que esperar um pouquinho. Fica com 10 momentaneamente o time do Ceará. Lucas Adeba quem domina, sai jogando curtinho para Matheus Salustiano. Mesmo mancando, tá de volta o Lourenço. Bola solta para Adel, Adel para Salu para Adel, Adel abriu para Jefferson, que a pouco salvou o time do Guarani, segue 0-0. Vamos bater 45, já sobe a placa do quarto árbitro. Ele vai mostrar o período acrescido pelo árbitro principal, Paulo César Zanovelli. Bola para Matheus Bueno, ele ajeita, domina, cercado, marcado, adianta a marcação, o time do Ceará. Dificuldades para o Guarani, chica, Gabriel Bispo. Levanta a bola para o grande ataque, reclama que foi atingido o jogador do time do Ceará. O árbitro marcou. Não, ele não marcou a falta, não. Pelo menos foi a sinalização do árbitro. Não sei se eu entendi de forma errada. É que o jogador do Ceará caiu, o Richardson, na disputa ali com o Gabriel Bispo. E o árbitro gerou uma preocupação. Evidentemente, ele parou o jogo, Vladimir. O Bispo deu um rabo de arraia ali, né, pra cima do Richardson. Ficou caído o jogador do Ceará, mas a meu ver também não houve a marcação da falta não, Boris. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, Aroma das Ervas, da família Sato. Quer saber mais? Acesse aromadeservas.com.br. Confirmado, o árbitro não vai dar a falta, não deu a falta, vai dar bola ao chão. A bola estava em posse do time do Ceará. E aí o João Pedro não foi pra bola, o Caio Dantas malandramente foi lá e pegou a bola, saiu em disparada.
E outro disse, não, meu filho, não tava valendo, não. Uma vez o Kleber, gladiador, em Palmeiras e Flamengo fez isso, lembra? Eu me lembro, Pacaembu, gerou uma né? confusão, cara. Foi no Pacaembu esse que ele jogo. finalizou, né? Aí gerou. O Caio Dantas viu que ele deu aquele migué e parou. Agora Mais sim, 3. jogo reiniciado. Oi? 3. Vamos até 48. Rafael Ramos no comando. Para Ailon, tentou domínio, dominou, tentou passe. Jefferson tirou mais para trás. Lucas Canha ficou com a sobra, dominou bonito, tentou levar para o fundo, bateu cruzado para o gol, subiu, tirou a defesa. Heitor briga pelo rebote. Lourenço não tem condições de jogar, hein? Tá mancando, não sei se vai botar para o segundo tempo, não. Aqui dominou Rafael Ramos para o time do Ceará. Fez o passe para Lucas Canha, passou Rafael Ramos. Ele leva a marcação, sai da ponta, vem para meia para Lourenço de calcanhar, tocou mal. Deu de graça para Heitor, mas não tem ninguém aqui na frente. Erra o passe, Heitor. Lucas Mugni fica com a sobra, Matheus Bahia para Eric Pulga, dominou, limpou e Henrique chega, Eric Pulga cai nada. Matronal marca a falta, vai a loucura, reclama o baixinho Eric Pulga, é só lateral para o time do Guarani bater. Piso com argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a tua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Você ligado pelo FM na faixa estendida, com o seu carro, com o rádio ligado. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela carona. Pelas principais rodovias aqui da nossa região, pelas ruas e avenidas de Campinas. Em 85,7, o som forte e potente de muita credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Gabriel Bispo tem um passe muito forte para Heitor aqui na marginal do campo, a bola saiu. Lateral para o time do Ceará bater, vem Matheus Bahia para a cobrança. Entramos no minuto final, 0-0. Resultado que até aqui, somado ao resultado de Recife, vai colocando o Ceará na elite do futebol do Brasil. David Ricardo pressionado pelo Caio Dantas, é aqui atrás do campo defensivo. Leva a bola para a linha lateral e tira de qualquer maneira, é lateral para o time do Guarani bater. 47,5, já Edu Pinheiro comanda o intervalo da Bandeirantes. Última rodada, são as emoções da 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conhecer logo mais os times que vão garantir o acesso. Heitor domina a marginal do campo, voltou para Lua Dias, dominou, limpou, levou para o fundo, pé direito, cruzou, chega David Ricardo, entre quarta, tira de qualquer maneira a promoção. Ela cai no peito do Matheus Saluciano, mata no peito, coloca no terreno para Ian Henrique, tentou a finta, perdeu. Dá o bote Lucas Mugni, recupera para o time do Ceará, chega o Matheus Saluciano, tentou tirar, não tirou, e Henrique por baixo tocou na bola, brigou Matheus Saluciano, Lucas Mugni fez o passe para Eric Pulga, carrega a bola, a linha lateral da grande área, dominou, limpou, marcação dupla, tentou a finta e perdeu. Lucas Adel chega bem na cobertura para tirar, deixando a passagem para Ian parou, prendeu, olhou, pensou, fez o passe curtinho para Matheus Bueno, no momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no Brinco. Última rodada da Série B. Guarani 0, Ceará também 0. Edu Pinheiro. Mas pode dar correria, hein? Atenção, pode dar correria pro Ceará. É pênalti na ilha. Pênalti na ilha, pênalti pro Sport. Lucas, coloca pra mim no jogo, se possível, lá na Ilha do Retiro. Rogério Sport Assis Santos, está hein? narrando. Rogério Assis. Rogério Assis. Tá narrando? Tá na rede. Vamos lá. 48 minutos e meio do segundo tempo. Sandri se choca com Fabrício Domingues e comete o pênalti. Lucas Lima na bola. O árbitro ainda continuou conversando com os jogadores do Santos. No gol, Brazão. 49 e os outros jogos em Pusóbio. Por enquanto o pênalti não vai ser cobrado. Confirmando placar dos outros jogos. Temos gol no estádio Campos Maia. O Mirassol faz 2-0 na Chapecoense, Canhão. Lucas Lima vai cobrar o pênalti para o Sport. 49 minutos e meio o primeiro tempo. Na Ilha do Retiro completamente tomada, esperando o acesso. A situação do Sport não é cômoda. Não depende apenas do seu resultado. No último minuto do primeiro tempo, o pênalti que Lucas Lima vem. Pé esquerdo, é gol! Gol! Sport, Lucas Lima cobrando o pênalti no meio do gol para fazer o primeiro do Sport, para manter esperanças de acesso, é claro, repito, não dependendo apenas das suas forças. Bem, tá registrado então o seguinte, mudou, né? O Ceará nesse momento fica de fora, né? Tá de fora o Ceará. E o torcedor do Guarani comemorou o gol do Lucas Lima, nunca vi isso. Tá comemorando o gol do Lucas Lima, o torcedor do Guarani. É a maneira de se manifestar, Olha, mas o que é isso, gente? Como é o mundo da bola, hein?
hein? Jefferson salva, gol do Ceará e agora marca o Sport. O seu destaque, Catarino, por gentileza. O torcedor do Guarani nesse momento tirando um sarro ali da equipe do Ceará, que agora vai precisar, se manter esse resultado, vai precisar vencer o time do Guarani, todo ele no vestiário, Edu. Olha, Mirassol 2-0, e o intervalo Goiás e Novo Horizontino 0-0, no Brinco 0-0 Guarani e Ceará. Então vão subindo o Mirassol brilhantemente, praticamente subindo, já subiu. Sport é o terceiro agora com 66, o Novo Horizontino está com 65, sobe também nesse momento. Em quinto, ficando de fora, o Ceará com 64. Eu vou começar com o Messi Tigrão, o comentário, depois o Zorzinho do intervalo vem comigo. Lembrando que o Guarani hoje joga com o meio de campo, com bastante gente, Tigrão. Meio de campo do Guarani tem aí o Gabriel Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno e o Luan Dias como meia. E no ataque só Caio Dantas, Fred Conte é o goleiro, Heitor e Ian, a dobra na lateral direita, Matheus Salustiano e Lucas Adel, a dupla de zagueiros com Jefferson na lateral esquerda, a equipe do Alan Aal. Oi, Tigrão, e aí? Projetando, falando como foi o primeiro tempo e projetando o segundo tempo com esse gol do Sport, Tigrão. Vai virar uma guerra agora, né? Era previsto o Sport em casa, Ilha do Retiro lotada, o Santos com aquele ressacão básico de quem já é campeão, já subiu, portanto, por consequência. Agora vai ser uma correria aí o segundo tempo. Acho que o Ceará vai ter que subir a sua intensidade. Claro que nesse momento já está todo mundo sabendo, no Brinco de Ouro, lá no vestiário do Ceará, que o Sport fez o gol. E o primeiro tempo foi muito disputado, muito brigado. Melhor o Ceará, mais ofensivo, com mais iniciativa ofensiva, ocupando mais o campo de ataque, mas tendo imensa dificuldade para passar por esse ferrolho aí do Guarani, né? Com duas linhas de 4, Heitor, Matheus Salustiano. Aliás, não é o Heitor que fica, é o Ian Henrique. Ian Henrique, Matheus Salustiano, Adel e Jefferson, com 3 volantes à frente deles, mais o Luan Dias recompondo, então, mais o próprio Heitor recompondo, isolando apenas o Caio Dantas à frente, quando o Guarani, nas raras vezes em que desceu, tentou ocupar ali o lado direito ofensivo, o Heitor, já nessa formação conhecida de outras partidas, o Heitor fazendo uma segunda linha na frente, ofensiva, na frente do Ian Henrique, o menino, que é uma das boas coisas do Guarani nesse ano de 2024, é uma revelação e tem tudo para tomar conta definitivamente da posição aí na temporada que vem no Campeonato Paulista e também na Série C do Campeonato Brasileiro. Para mim, um jogo dentro exatamente do que eu esperava. Com o Guarani muito intenso, um Guarani muito guerreiro, marcando com muito rigor, muito organizado, encurtando todos os espaços, fechando as duas beiradas, que são pontos fortes da equipe do Ceará. E fora aquele lance do Jefferson, lateral esquerdo do Guarani, que tirou uma bola que estava entrando numa cabeçada muito bem executada pelo Ailon, numa cobrança de escanteio lá pela esquerda do Lucas Lima. Gol de entrada, gol dos portões principais do Brinco de Ouro. Fez uma defesa que valeu o gol, né, o Jefferson. O goleiro do Guarani, Fred Conte, completamente batido. O Jefferson estava olhando para a rede, portanto estava de costas para o campo de jogo, a bola bateu no chão e estava entrando, e ele teve a frieza, num desvio de cabeça do Ailon, ele teve a frieza de conseguir dar uma puxetinha, se pega, se lasca a bola, ele enfia para dentro, praticamente em cima da linha, salvou aquele que seria o gol no finalzinho do primeiro tempo, o gol de abertura do Ceará. Claro que com o gol lá em Recife agora, muda tudo, nesse momento o Ceará está ficando de fora, mas fora esse lance que eu acabei de descrever aqui, a grande defesa com o pé do Jefferson, lateral esquerdo do Guarani, não teve nenhum lance mais agudo, de gol perdido, de bola na trave, de chance real criada pelo Ceará, apesar do seu domínio territorial, apesar da sua maior posse de bola. Na verdade, o Guarani aparentemente dominado, mas não correndo riscos, ou correndo pouquíssimos riscos em função da sua boa organização, do seu ótimo posicionamento defensivo, num jogo brigado,
num jogo pegado, num jogo nervoso e de alta dificuldade para o Ceará, que, como a gente dizia, não viria aqui para Campinas para pegar nenhuma carninha frita no ponto. Seria difícil e o Guarani vem incentivado. Claro que tem muita coisa em jogo, claro que tem muito interesse em jogo e esse panorama era absolutamente aguardado aqui e a gente vai confirmando, pelo menos no primeiro tempo, toda a dificuldade do Ceará no 0-0 diante do Guarani, Edu. Olha, é o seguinte, então, intervalo, Mirassol 2, Chapecoense 0, Mirassol vai subindo, Goiás e Novo Horizontino 0-0, vai dando por enquanto o Novo Horizontino, intervalo no Brinco, Guarani Ceará 0-0, o Lucas Lima marca de pênalti aos 48 minutos, Sport 1, Santos 0, vão subindo Mirassol, Sport e Novo Horizontino, Ceará vai ficando de fora, porém, ou ele vence o Guarani, ou o Goiás, se marcar um gol no Novo Horizontino, o Ceará vai pro G4, aí vai dar empate em pontos, mas a vitória, o número de vitórias, dá ao Ceará aqui uma vitória a mais. Tem esse detalhe também. Muda, qualquer coisa muda, impressionante, um gol, um empate ali, vai mudando, a gente vai informando. Lembrando que tivemos também aqui CRB 1, Operário 1, Paysandu 2, Vila Nova 1, intervalo, só cumprindo tabela, intervalo, hein? América 2, Brusque 0. Sabe quem fez o segundo gol do América? Davó, ex-Guarani. No Brasileirão tivemos hoje Inter 4, Bragantino 0, Bahia 1, Atlético Paranaense também 1, Corinthians 3, Vasco 1, Gustavo Henrique e 2 do Garro. Com 23 do primeiro tempo, estava 3-0 já. O Vasco marcou no segundo tempo com o Puma com o Rodrigues e o Rafael Paiva, técnico do Vasco, foi demitido com a 4ª derrota seguida do Vascão da Gama. Na terça tem Fluminense e Criciúma. O Fluminense é o primeiro fora e o Criciúma primeiro no Z4. Vamos aguardar. Daqui a pouco o Greg Zorzin vai dar sua opinião também. Por enquanto, intervalo no Brinco. Guarani 0, Ceará também 0. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Oi, aqui é a Ana Castela. Já pensou acabar o ano com R$1 milhão na sua conta? Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Se liga aí no sorteio final. Tem prêmio de R$1 milhão na poupança premiada Sicredi. Bora poupar! E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.00253/2024. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Esco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda e fora dela também. A Black Friday do Grupo Germânica chegou com a oferta do ano. Só na Germânica você encontra as melhores taxas do mercado, avaliação imbatível no seu usado e condições exclusivas para PCD, CNPJ e produtor rural. Na Black Friday da Germânica você sai de carro ou moto nova com parcelas de R$199. É isso mesmo, você dá uma pequena entrada e as 12 primeiras parcelas de R$199. Acesse grupogermanica.com.br e venha nos visitar. Paz no trânsito começa por você.
A Black Friday da Desktop já começou. Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Para a boca do gol, autorizada a cobrança, partiu para a bola, Lourenço, pé direito na primeira trave, desvio de cabeça, tira em cima da linha, Jefferson, o desvio do Ailon Jefferson, incrível, praticamente em cima da linha, ele evita o gol do Ceará, tem mais esse Ceará, bola para Bruno Ferreira, o goleiro levanta a bola para o grande ataque, Lucas Adel tira de cabeça, Vladimir Catarino, que chance, Vladimir, a bola já tinha passado. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. Mas nem você pegava essa bola, Zorzinho. Ah, o Jefferson salvou e teve também aquela falta do Heitor há 20 minutos, raspou, hein? Mas Heitor também pra acertar o pé, ele só raspa. Oi, Zorzinho, 0-0. Só raspa, né, Edu? Eu gostei, viu, Edu, da postura do Guarani. Eu tava dizendo isso na transmissão, que quando você não tem aquela responsabilidade, né, que você exige muito do emocional, facilita um pouco o trabalho, não tenha dúvida. O Guarani está cumprindo tabela, né? Pode ser que tenha aí alguma ajuda financeira e a gente não sabe, e acho que é plausível, até porque o pessoal tá mandando bicho para ganhar o jogo. Então, assim, tá tudo certo. Tô totalmente a favor disso. Agora, dentro do campo, a gente percebe o Ceará nervoso, né? O Ceará tentando partir para cima e enfrentando um time organizado, defensivamente falando muito sólido, e isso dificulta. Por quê? Porque esse nervosismo, essa responsabilidade do Ceará, ele atrapalha a equipe de Fortaleza, né, e ajuda o Guarani, que toca a bola, que roda de um lado para o outro. O Bolis falou isso durante todo o primeiro tempo. O Guarani toca, gira, e é exatamente, e eu falei, o Guarani deveria apresentasse esse futebol está apresentando hoje aí contra o Ceará, talvez não estaria nessa situação. Mas aí envolve uma série de coisas, né? E principalmente o emocional e a responsabilidade, e isso pesa demais. Então, vamos ver o que preparou o Alan Al para o segundo tempo, mas o Guarani tem tudo para engrossar o caldo e atrapalhar a vida do Ceará, viu, Leandro Bolis? Valeu, Gleger. Olha só, o Guarani voltou, tá voltando só agora o time do Ceará e muito provavelmente com uma alteração, porque na reta final o Lourenço sentiu uma contusão, foi atendido fora do campo. O Boris, no Guarani, o Anderson Leite sentiu, tá fora, volta o Marlon. Marlon tem a 8 no lugar do Anderson Leite. É a mudança do Guarani, já confirma a mudança no Ceará. O Lourenço acabou sentindo uma contusão, ele foi pro sacrifício na parte final do primeiro tempo. O De Luca vai entrar. De Luca 8 no lugar do Lourenço. Então,
Também um volante saindo, mudança no Ceará. O Deluca está entrando com a camisa 8, bola. E com isso o Léo Condé, que foi campeão com o Vitória no passado do Campeonato Brasileiro da Série B, não foi obrigado a mexer ainda no primeiro tempo, porque era a reta final, e aí ele teria uma alteração, uma parada a menos. Então agora com o intervalo, não há a necessidade de não houve a paralisação. Então ele tem direito a mais 3 paradas com 4 alterações. O mesmo se aplica ao time do Guarani. Viu, Bolinho? Vamos juntos pro segundo tempo, pois não? Não, eu tô vendo na TV aqui, tá todo mundo esperando o outro, viu? Pra sincronizar ou começar todo mundo, viu? Exato, aqui a bola tá no centro. Goiás e Novo Horizontino, tá todo mundo no meio de campo, já tá pronto e tal, mas o árbitro tá esperando. Aqui a bola está no centro do gramado, a saída vai ser com o time do Guarani com o Caio Dantas, o Bugrão, portanto, à direita agora, atacando por gol do portão de entrada. E do outro lado o time do Ceará, que vai atacar de frente para o seu torcedor. Torcedor do Ceará, que viu, principalmente na parte final, até o locutor do estádio aqui anunciou o gol do Sport. Gol que foi assim que o árbitro já havia terminado o primeiro tempo aqui no Brinco. Isso é uma grande bobagem, né? Todo mundo começa junto, mas depois cada um dá uma quantidade de acréscimo, né? Então veja que aqui já estava todo mundo no vestiário e saiu o gol do Sport lá. Então na verdade é para começar junto e terminar junto, mas nunca termina. É uma cascata aí que apenas perde-se tempo, né? Essa é a realidade. Então deveria fazer isso em todos os jogos e não só na rodada final. O delegado do jogo está ali com seus belos cabelos grisalhos, de olho no celular, para assim que o jogo, principalmente de Pernambuco, começar, ele autorizar também o árbitro a apitar aqui. Já o segundo tempo para você, placar de 1-0 lá para o Sport sobre o Santos, aqui 0-0. Pois não, Edu? Não, lá em Recife nada ainda, não começou, atenção. Lá em Mirassol também não começou, atenção. Lá na Serrinha, em Goiânia, também não começou. Estou acompanhando aqui lá na Serrinha, tá todo mundo faz tempo no meio de campo, tá querendo brinco aí, ó. Tá um esperando o outro. Lembrando que o Mirassol vence por 2-0 o Chapecoense, Goiás no time 0-0, Brinco, Guarani e Ceará 0-0, Sport 1, Santos 0. Vão subindo Mirassol, Sport, Novo Horizontino, o Ceará é o quinto colocado, por enquanto fica de fora, Bolinhas. Muito bem, agora sim o árbitro vai autorizar o reinício do jogo, saída com o time do Guarani, Caio Dantas posicionado, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo e último tempo pro Guarani e pro Ceará no Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos para a etapa final, só a vitória interessa para o Ceará, para subir a elite do futebol do Brasil. Guarani apenas cumpre tabela. Guarani, independentemente do resultado, já tem a sua situação sacramentada, vai disputar a Série C e ainda como lanterna da competição, vai terminar como lanterna da Série B. Houve o lançamento pro Ailon, mas foi muito forte, é tiro de meta aqui o goleiro Fred Conte cobra pro time do Guarani. O Fred que tem neste segundo tempo o vento contra o seu peito, né, o seu rosto. Venta, segue ventando pelas bandeiras que estão tremulando ali. O vento, evidentemente, é favorável ao ataque do time do Ceará. Que desce na velocidade do Lucas Guian aqui na direita, dominou, faz o braquilinho, lateral do grande área, cruzou para a boca do gol, subiu lá dentro, tirou Ian Henrique. E é claro que o time do Ceará já sabe que o Sport está vencendo lá na ilha. Isso porque o Lourenço, que foi o último a deixar o campo, quando foi anunciado o gol do Sport, ele estava evidentemente ainda em campo, não havia ido pro vestiário e ele comunicou a galera. Matheus Bahia vem para a cobrança do lateral no comecinho do segundo tempo, faz o passe curtinho pro Eric Pulga, que trocou a cor da chuteira. Eric Pulga curtinho para Matheus Bahia, volta por dentro, recolheu, dominou Deluca recomeça com David Ricardo, comecinho do segundo tempo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente as saborosas linguiças Seara. Você encontra no Ica Atacado. São lojas em Campinas, 2 para você. Tem ainda em Santa
Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. 2 minutos, segundo tempo, placar de 0-0. Jefferson na marginal do campo para Heitor. Heitor tentou o giro, caiu, o árbitro manda seguir. Recuperar Rafael Ramos, recuando para o zagueiro João Pedro aqui no campo defensivo. Mais a finta para cima do Caio Dantas para Rafael. Rafael para Deluca. Deluca fez o passe do comando para Lucas Mugner. A bola passou, sobrou para Ailon. Ailon dominou, limpou, fintou. Boa bola metida pela direita para Lucas Lian. Ele carrega a bola na marcação do Jefferson. Cruzou, fechado para ele. Que boa de cabeça para fora! O desvio de cabeça do Eric Pulga para fora. Quase o Ceará abriu o placar, Vladimir. Incrível, né? A chance perdida agora pelo Ceará. O Eric Pulga surgiu ali como elemento surpresa, né? Um carrapato para a defesa do Guarani. Acabou se adiantando, conseguiu tocar de cabeça, mas mandou pro alto. Pela linha de fundo é tiro de meta. Quase o Eric Pulga marca o gol do Ceará, sendo o 14º dele na Série B. Instalar baterias elétricos da sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos, os melhores preços. Siga no Instagram, @instalarcampinas. 3 minutos da etapa final. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fred Conte levanta a bola para o campo de ataque. A bola sai, lateral de graça para o time do Ceará bater. Tem pressa o Ceará. Sabe a importância de vencer para voltar à Série A depois de 2 anos. Ceará subiu em 2017, permaneceu por 5 anos. Foi rebaixado em 2022, 2 anos na Série B. Pode voltar hoje a elite do futebol do Brasil. Domínio Ian Henrique, o garoto lá pela direita, parou, prendeu, ele pensou cercado, marcado, perde a bola. Recupera o time do Ceará na ponta, tentativa de cruzamento para a boca do gol. Lucas Adel coloca a bola para fora, escanteio. É um Ceará mais ligado, é um Ceará mais incisivo que vem para cima do Guarani, Vladimir. E bola aérea, né? Jogada alta é o perigo. Escanteio para o time do Ceará, Boris. Lucas Mugni, o argentino, vem para a cobrança. Lá para a canhota, autorizada a cobrança. Pé canhoto, levantou, cruzou para a boca do gol. Subiu, tirou Matheus César Luciano na primeira trave. 2 jogadores do Ceará fechavam. Bola colocada para fora, é lateral para o time do Ceará bater, que pressiona. Segue na pressão o Vozão aqui no Brinco. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola recuada para o goleiro Bruno Ferreira, com pé direito, levanta a bola para o grande ataque para Lucas Rian. O Jefferson chega para lá no atacante, a bola acabou saindo, lateral para o time do Guarani bater pela esquerda no campo defensivo. Vai recomeçar no seu campo defensivo, Bugrão. Última partida do Guarani, o Guarani voltará a campo. Muito provavelmente no dia 15, 14 ou 15 ou até 16 de janeiro, quando vai começar o Campeonato Brasileiro Paulista. Campeonato Paulista, o Guarani vai disputar a Série C, mas antes, claro, tem o Campeonato Paulista. Lembrando que Guarani e Ponte Preta, os eternos rivais, não estão no mesmo grupo no Paulistão. Então, pelo menos o Derby 209 está garantido e o Derby 210, mesmo porque a Série C é campeonato de um turno só, 19 rodadas, também está garantido para 2025. Boris. Bola colocada para fora, é lateral para o Ceará bater, pois não, Edu? Não, olha aqui, o segundo gol do Mirassol de La Torre foi anulado, viu? Foi anulado, então, mas terminou o primeiro tempo, começa o segundo tempo, o Mirassol 1, Chapecoense 0. Tá registrado, este é o Edu Pinheiro atualizando tudo para você aqui na Bandeirantes. Tentava o Ailon, bola muito forte, ela foi embora, tiro de meta para o goleiro Fred Conte cobrar. Começou a Bull Friday na Germânica Volkswagen, a sua melhor oportunidade para garantir o Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite! E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 5:40, segundo tempo. O tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo aqui no Brincão de Ouro da Princesa, última rodada da Série B. Olha o Guarani chegando, Heitor ameaçou bater, soltou na ponta para Ian, de primeira cruzou, fechado para o bacana, gol, tira Rafael Ramos na hora H. Quase o Mardon consegue o desvio que seria fatal, seria um desvio letal, seria o gol do Guarani na hora H. Rafael Ramos desviou e colocou a bola para fora, Vladimir. Mas foi um desvio providencial, Marlon estava pronto para mandar a bola para a rede, Guarani segue no ataque. Mardon dominou na linha de fundo, marcação dupla para cima dele, fez o passe para trás para Jefferson, cruzamento rasteiro, Caio Dantas ajeitou para Lua Dias, fez o passe atrás para Matheus Bueno bloqueado, ele recomeça com Jefferson dominou, limpou, fintou para Matheus Bueno, tem a posse dominada, a volta para Lucas Adel, que recomeça com o goleiro Fred Conte. Eu sigo no giro do placar aqui no Brinco, agora com 6:30 do segundo tempo, última rodada da Série B, Guarani Ceará 0-0, Edu. Então Mirassol 1, Chapecoense 0, Goiás e o Bragantino 0-0, Sport 1, Santos 0, vão subindo Mirassol, Sport e Novo Horizontino, o Ceará vai ficando de fora.
É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Mardon tentou a inversão pela direita, a bola foi desviada, caiu Dantas com a sobra, reclama de falta, o árbitro mandou seguir. Mardon briga, chega lá atrás, David Ricardo. Alegre que foi atingido, o árbitro manda seguir. Rebote, sobra pelo meio, Ailon, Gabriel Bispo atento, toca na bola, bola volta no rebote para Matheus Bahia. Tentou colocar no chão, escapou na marcação do Heitor e o campo acabou. O Heitor não atingiu o Matheus Bahia, portanto é lateral para o time do Guarani bater pela direita no campo defensivo. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. É tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Os 8 primeiros minutos do segundo tempo. 0-0 e o jogo, Tigrão. O Ceará aumentou a intensidade, né? Claro, já conhece o resultado de Recife, tá ficando fora o Ceará, mas o Guarani continua guerreando muito, hein? Marcando uma barbaridade, parece que o Guarani disputa um título. Parece que o Guarani disputa um título e é campeão com empate. Veja como é que é o negócio da Bag White. White Bag. Essa foi boa, hein? White Bag. É, o Guarani luta. Torcedor acho que fala assim: filha de uma mãe. Olha o Ceará, cruzamento fechado, provocando com o Fred Conde, pegou, largou no rebote. Lucas Rian teve a chance, ele bateu, foi travado, a bola saiu. Pela linha de fundo é escanteio, o Fred Conte estava inteiraço na bola, de repente ele soltou. Quase o Ceará abre o placar, tem escanteio, o Vozão, Vladimir. Saiu estranho ali o Fred Conte, escanteio, vem mais bola na área. Lucas Mugni vem para a cobrança do escanteio, o árbitro pediu para esperar um pouquinho, tá pedindo para esperar o árbitro. Alguma irregularidade no lance, dá uma encostada ali o Mardon, o Heitor também. Vem para a cobrança, pelo menos está preparado para fazer a cobrança o Lucas Mugni, agora sim ele autoriza. Escanteio para o Ceará, pé canhoto, cruzamento fechado para Pocanangol, subiu, tirou o Matheus Salustiano. Heitor com a sobra de cabeça para Lua Dias, tentar para o contra-ataque o time do Guarani. Fez o corte de defesa, veio o Guarani, o Bandro Bugrão. Aqui o passe para Gabriel Bispo, cercado, marcado. Rafael Ramos tocou na bola, a bola saiu lateral para o Guarani bater. Já cobrou o Gabriel Bispo, fez o passe por dentro para Lua Dias no corredor. Tem a marcação do Ailon, chamou a falta veio. Opa, o Lua Dias deixou o braço no rosto do Ailon. Lua Dias está dizendo que protegeu. De qualquer forma, Trovará e mostrou cartão para o Lua Dias. Amarelo. É amarelo. Primeiro do jogo, portanto, para o Luan Dias. Camisa 10 da equipe do Guarani. E naquele lance do Fred Conte, aproveitando a onda inglesa aí do Tigrão, rapaz, foi um little cool aí da torcida do Guarani, hein? O que foi? Um little cool, um friozinho na barriga do torcedor do Guarani. Mas é na barriga ou em outro lugar? Não, é na barriga. Liro cubo, um friozinho, um pequeno frio. Tá louco, Ô, Gleger, descreva sobre o Little Cu do Fred Conte agora há pouco, por gentileza. Eu prefiro falar só da defesa, pode ser ou não? Claro. Foi muito mal. Do friozinho, né? Do friozinho da defesa. Mas, poxa vida, um goleiro não pode soltar uma bola, ele tava inteiraço na bola, você falou. Mas quem que travou? Pergunto pra vocês, quem foi que travou do Guarani? O goleiro soltou, alguém travou. Alguém travou. Eu não sei quem foi. Eu também não vi, não consegui ver, Edu. Tem que voltar no YouTube aí. Mas o goleirão, falar pra você, hein? Pode soltar uma bola dessa não. Deu uma chance enorme pro Ceará abrir o placar. Vem o Guarani, posse de bola dominada, carrega a bola, o Heitor pela meia esquerda, 0-0, 10 e 40 segundo tempo, as emoções da última rodada no Campeonato Brasileiro da Série B. Heitor recolhe, domina, volta a bola para Gabriel Bispo, com liberdade na meia direita para Lua Dias, de primeira para Bispo. Bispo recolheu, dominou bem à frente ali do banco de reservas do Guarani, recebeu o Heitor, a bola escapou, saiu. Lateral de graça para o time do Ceará bater. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil. Então garanta a sua. Aliás, quem será o goleiro do Guarani? O Guarani vai ter que contratar goleiro pro ano que vem, porque o Vladimir já voltou pro Santos, né, Vladimir? Seu xará. Sim, já foi devolvido, e exatamente. o Pegorari tem propostas de times da região, inclusive de um time que tá firme e forte em cima dele da Série A2. Vai ter que contratar. E o Douglas Borges vai pro Náutico, né? Então, os 3 goleiros do Guarani no campeonato vão embora. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até um ano de cortesia no Stream Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Quem quer o Pegorari, então, é um time da região e da Série A2. Isso, e não é o Ituano. Você é de Piracicaba, né? Sim. Tá bom, já sei quem é.
Lateral para o time do Ceará bater lá pela esquerda no campo ofensivo. Vem para a cobrança Matheus Bahia, quase 12 minutos da etapa final. Você ligado no timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eric Pulga girou para cima do Gabriel Bispo, levou para o fundo, prepara o cruzamento, levantou, cruzou muito mal. A bola passa, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Sport Novo Horizontino e Mirassol estão se juntando a Santos na elite no futebol do Brasil ano que vem. Ceará que só depende dele, o tempo vai passando, só depende de um gol, independentemente dos outros resultados para subir. Fred Conte tá dando uma encebada, o outro vai lá, tá dizendo que é a última, hein? Fez o gesto 2 vezes, 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Para não ficar nenhuma dúvida que na próxima ele vai mostrar cartão, né, Vladimir? Mas por que não deu cartão agora, né? O árbitro também gosta de fazer uma encenação, né? É o momento que ele aparece, né? É a chance dele. Foco total em cima do árbitro. Lançamento do Richardson para o campo de ataque, tentando o Ailon. Chega Matheus Salustiano, foi no corpo do Ailon, ficou caído, não vi nada. Matheus Salustiano com a sobra para Jefferson, aperta a marcação, Lucas Guian. Ele volta para Lucas Adel com a canhota, levanta a bola para o campo de ataque, foi esperando o Caio Dantas, a bola não chegou. Chega o primeiro De Luca do meio campo, reclamando para o goleiro Bruno Ferreira. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Então acesse aromadas-ervas.com.br. Matheus Bahia, boa finta, linha de fundo, cruzou para a boca do gol, tentou, não chega com ele, Lucas Adel. Evita a finalização do atacante e vem Guarani para o contra-ataque, na transição ofensiva de Lua Dias para Heitor. Heitor recolheu, dominou, faz o break para Lua Dias, fica sem opções do passe. Perde um pouquinho de tempo, mas fica com a parceira, bola Guarani. Lucas Adel é quem domina, sinaliza para o Jefferson passar, timidamente o Jefferson passa e recebe aqui para a canhota, pertinho do tobogã, o tobogã hoje fechado, tanto o tobogã inferior quanto o superior. Ainda Jefferson pela meia para Matheus Bueno, ele girou, escapou a marcação, foi pro caminho errado, mesmo assim deu certo, controla a bola. Matheus Bueno, autor do gol do Guarani no derby que deu a vitória pro Guarani. Aqui lançamento para Mardon, foi muito forte, a bola saiu, foi embora em lateral pro time do Ceará bater. 14 minutos, segundo tempo, 0-0. Linguiças da Ceará, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Ceará no Iga Atacado. São 2 lojas em Campinas, nos Amarais e na região dos Satélite Íris. Tem Iga Atacado em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Carrega, prende a bola, Lua Dias foi ao solo, reclamou de falta, não houve nada, recupera Lucas Mugni, sai driblando, habilidoso, sai da ponta, vem para meia, empurrou no comando para a velocidade do Lucas Rian, mas tem velocidade também o Salu, e a bola bateu em cima da baliza de escanteio, não saiu, bateu na baliza, não saiu, mas atento o Matheus Salustiano cortou, Jefferson consegue o passe para Marton, para Jefferson, a bola saiu, lateral para o time do Ceará bater, o Lua Dias está reclamando que saiu a chuteira do pé direito e até agora ele não conseguiu colocar. Reclamou de falta naquele lance, né? O árbitro não deu. Matheus Bahia, 15 segundo tempo, curtinho para Eric Pulga, dominou, limpou, errou o passe, bateu no Heitor, voltou para Pulga. Pulga por dentro, deixou curtinho para Richardson. Ele volta a bola para David Ricardo Totinho no campo de ataque, o time do Ceará. É o Vozão buscando o acesso. Domina Luca, ou De Luca. De Luca abrindo a ponta para Matheus Bahia. Recolheu, dominou no segundo terço do campo. Ele para, prende, segura, empurrou no comando para Lucas Mugni, vai ao solo, nada. Outra ponta só lateral, dá uma bronca nos jogadores reservas do Ceará que reclamaram. E atenção, galera ligado no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, segundo tempo. Série B, última rodada aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 0, Ceará também 0, Edu Pinheiro. Mirassol 1, Chapecoense 0, Goiás e Novo Horizontino 0-0, Sport 1, Santos 0. Vão subindo, o Mirassol vai ficando com o vice-título, Sport e o Novo Horizontino, Ceará, quinto colocado, vai ficando de fora. É o futebol da Bandeirantes Campinas. Agora é o seguinte, ô Gleger, pra você e também pro Tigrão, um time que precisa subir, só depende dele. Tá faltando, assim, aquele ímpeto maior do Ceará. E outra, tá pegando o time, por mais que tenha mala branca, mala verde, mala não sei qual cor. Mas é um time já rebaixado, não tá faltando algo a mais pro Ceará? E aí, Gleger? O problema é a parte emocional, né? Aquilo que eu tava falando no intervalo aí, a responsabilidade, aí às vezes acaba atrapalhando. E é o que tá acontecendo com o Ceará, né? Na hora de dar um passe, na hora de dar uma finalização. Você vê o Pulga, o gol que ele perde de cabeça no comecinho do segundo tempo. Então isso aí, às vezes, é o emocional do time. Que tá pressionado, e aí você vai pro vestiário e fala, lá na ilha tá 1-0, nós não estamos subindo, pior ainda mais, pra mim é isso aí que tá pegando. E aí, Tigrão, concorda? Claro, tá travado o Ceará, travado pela responsabilidade
travado pelo nervosismo, travado agora pela pressão que é maior pelo gol do Sport, enfim, tudo isso atrapalha, o Sport não consegue evoluir. O Ceará, perdão. Sim, bola colocada para fora, é lateral para o Guarani bater. E reflexo do que está ocorrendo nesse momento. O Bruno Ferreira pegou a bola, o goleirão meteu um lançamento aqui para o Lucas Rian na velocidade, a bola quicou no gramado e ele não conseguiu alcançar. E aí a lateral de graça para o time do Guarani bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Choque de cabeça, Caio Dantas com João Pedro. Caio Dantas já se levantou. O João Pedro ainda sentindo, mas sinalizou para o árbitro que não haverá necessidade do atendimento médico. Vladimir. Tá grogue ali, né, o João Pedro, mas como tá precisando da vitória, se levanta rapidinho o zagueiro. 17h40, segundo tempo, a Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até 1 ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. É o jogo 50 do Guarani nesta temporada de 2024. O juiz chegou pro João Pedro, né, cara lá do Ceará e tal, fala assim... Pra ver se continuava o jogo, né? Você tá bem? Tô bem. Qual o seu nome? Raimundo Fagner. Aqui vem Ceará, Ailon lançado, tá na área, dominou, tem a chance, Matheus Salustiano na hora H, evita a finalização e coloca a bola pra fora. Quase o Ceará finalizou com o Ailon, tem escanteio, o Bozão para bater, Vladimir. Forte providencial, né? Recuperação do Matheus Salustiano, mandando a bola pela linha de fundo. Escanteio Ceará, bora. Pertinho da galera do Vozão, tem escanteio o time do Ceará para bater, ataca no gol do placar eletrônico, vem para cobrança, Lucas Mugni ajeita para com todo carinho, o argentino vai levantar para a boca do gol, os zagueiros estão se pegando lá dentro, é o Mardon com o David Ricardo, o outro tá de olho, cruzamento na primeira trave, Ailon desviou, tira lá dentro o Gabriel Bispo, voltou para Ailon, colocou para a boca do gol, afasta parcialmente, Heitor vai atrás da bola, a bola voltou para João Pedro, domina mal, insiste o time do Ceará, João Pedro dominou, tá na área, protegeu, nada. Aí se jogou, a galera pediu pênalti, o árbitro mandou seguir, nem ele reclamou tanto. Jefferson na sequência, corta e coloca a bola para fora, é lateral pro Ceará bater. Olha o gol. 0-0, o Ceará tenta voltar a pressionar, tem gol, Edu. Lucas Lima, de novo em Lucas Lima, a Ilha do Retiro explode, segundo tempo, Sport 2, Santos 0, Sport vai subindo. Vai fazendo a sua parte, mas depende ainda do Ceará. O árbitro tá pedindo para esperar, a situação ali do pênalti, eu não vi nada. Mas ainda o lance está sendo checado em relação ao João Pedro. Vladimir está do outro lado. O Gleger e o Tigrão podem comentar em relação a este lance envolvendo ali o João Pedro. Eu achei que não foi nada. Mandou cobrar o lateral. Para mim também nada. Vai para a cobrança do lateral, Rafael Ramos. Vamos chegar a 20 minutos. Primeiro tempo já foi, é o segundo. Galera tá comemorando o segundo gol do Sport, que o locutor tá anunciando aqui o placar eletrônico. Olha o cruzamento, Eric Puga tem a chance, furou e o Fred Conte pegou. Um desvio de cabeça, a bola quicou, subiu, Eric Puga ainda tentou chegar, a bola passou e o Fred Conte tranquilo para fazer a defesa, e a galera do Bugre comemorou para tirar uma onda da galera do Ceará, Vladimir. Fica preocupado ainda mais, né? O torcedor do Ceará, nessa bola o Fred Conte ficou com ela. Sicredi, do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tira aqui atrás, Lucas Abel pro time do Guarani, a bola cai com o Lucas Mugni, ajeitou no braço, o árbitro viu, foi na frente do árbitro. Jogo parado um pouco depois da risca do meio campo, é lateral, falta pro time do Guarani bater. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. 20 minutos e meio, segundo tempo. É o futebol da Rádio Bandeirantes, última rodada da Série B aqui no Brinco. Guarani 0, Ceará também 0, Edu. Olha, Mirassol 1, Chapecoense 0. Lá na Serrinha, o goleiro Tadeu fez um milagre. Goiás 0, Novo Horizontino também 0. Na Ilha, Sport 2, Santos 0. Vão subindo Mirassol, Sport e Novo Horizontino. Ceará, o quinto colocado, fica de fora. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
É o futebol da Rádio Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você em nome de KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Quem solta o grito nesse momento, mesmo em menor número, é a galera do Guarani. Não sei se em menor número, né? Porque, claro, tem toda a parte. Tá mais espalhado. Mais espalhado, bem tá lembrado. espalhado. É a torcida do Guarani. O Bugão tenta. Ali na entrada da grande área, o passe entra e quarta, tira de qualquer maneira a defesa do Ceará. Lucas Adel rebate de cabeça. Chega Matheus São Luciano. Levanta a bola para o grande ataque. Lua Dias tocou na bola. O Guarani se esforça. É uma luta incrível. Bola colocada para fora, é lateral para o time do Ceará bater. E se o Ceará não marcar, né, fica na dependência torcendo pro Goiás ganhar do Novo Horizontino. É, isso aí. Se o Goiás fizer um golzinho... Isso, porque o Ceará tem uma vitória a mais que o Novo Horizontino. O Ceará tem 19 vitórias, né? 19 vitórias tem o Ceará. Isso. Olha o João Pedro errando. Caio Dantas fica com a sobra. Falta. Falta em cima dele. Caio Dantas está reclamando. Cadê o cartão, hein? É pra cartão, claramente. Matou o lance, né? É. Adro não deu uma segurada ali o Paulo Zanovelli, árbitro FIFA. Guarani tem falta para fazer a cobrança, a falta é distante, mas de qualquer forma é uma boa oportunidade. Quem está ajeitando ali o Heitor. Começou a Bull Friday na Germânica Volkswagen, a sua melhor oportunidade para garantir um Volkswagen 0 km com preços incríveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. Metade do segundo tempo, vamos entrar na parte final, na última parte do jogo, 0-0. Guarani, Ceará, Ceará e Guarani, última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani vai complicando a vida do Vozão aqui em Campinas. Bem, falta o Bugre para fazer a cobrança. Jefferson, Gabriel Bispo, Heitor saiu da bola, a falta é frontal. 3 na parede humana, saiu Jefferson, Gabriel Bispo. Autorizada a cobrança, pé direito, a bomba no centro do gol, Bruno Ferreira. Faz a defesa e não dá rebote o goleirão do Ceará, Vladimir. Foi forte, mas foi no meio do gol, onde estava o goleiro Bruno para ficar com ela. Guarani já recupera a posse de bola, domina Heitor. Heitor parou para Matheus Bueno, carrega a bola pela meia esquerda, parou, prendeu, ele pensou, foi para o caminho errado, né? Tem muita gente no Ceará. Mesmo assim ele briga, insiste, recupera Gabriel Bispo no comando para Caio Dantas. Chegou João Pedro, segurou de novo Caio Dantas, o outro não deu. Mandou seguir. David Ricardo levanta a bola, ninguém do Ceará. Ceará bastante espalhado, desorganizado, me parece nesse momento. Tira Jefferson, Jefferson para Marlon Maranhão, botou na frente, mas o campo acabou. Lateral para o time do Ceará bater, 23:40. Na hora de fazer a troca do fluido no irradiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai mudar. Vai. Mudança na equipe do Ceará, tá saindo camisa 10, Lucas Mugni para a entrada do camisa 31, Facundo Barceló. Facundo Barceló, 31, sai Lucas Mugni. Muito bem, tira um argentino, o Barceló também é gringo. Entra no time do Ceará, primeira alteração no time do Léo Condé, segunda alteração porque o De Luca havia entrado no intervalo. Primeira participação, tentou o Barceló, houve o corte. Agora voltou para Marlon Maranhão. Opa, tem mais um gol, vai lá, Edu. Mais um do Sport, não sei quem foi, mas foi gol. Sport 3, Santos 0. É, 3-0 para o Sport. O Santos foi a Recife com muitos desfalques. O jogo está parado, houve a falta, na verdade acho que ele não deu a falta. Mas sim, um choque em cima ali do Marlon Maranhão, o jogo está parado. Esse é o Marlon Douglas, viu, Boris? O Marlon Maranhão é outro. É. Marlon Douglas esse. Esse outro, acho que ele nem tá jogando. Não, foi embora, já foi embora. Aliás, ele vestiu a camisa do Guarani? Entrou em campo. Entrou em campo. Tá bom. O Barceló é gringo, né? Ele está no time do Ceará. Alguns jogos aí é argentino, Facundo Barceló. Aliás, Uruguai. Pois não, Gleger? Não, quem fez o gol do Sport foi o Rafael Thierry. É zagueiro, né? Isso, Rafael Thierry é zagueiro. Zagueiro, 3-0, isso. Muito bem. Então Facundo Barceló é uruguaio, está em campo no time. Ele tirou um argentino e colocou um uruguaio. Vem Ceará, para o grande ataque, lançamento para Eric Puga, muito forte, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Pisocol, argamastas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 26 segundo tempo. Essa noite de domingo, dia 24 de novembro, última rodada da Série B, aqui Brincão de Ouro da Princesa, segue Guarani 0, Ceará também 0, Edu Pinheiro. Olha, Mirassol 1, Chapecoense 0, Goiás 0, Novo Horizontino 0, Sport 3, Santos 0, vão subindo Mirassol, Sport e Novo Horizontino. O Ceará vai ficando de fora. Pro Ceará,
mesmo empatando subir, o Goiás tem que fazer um gol no Novo Horizontino. Rádio Bandeirantes. Jefferson para ataque, vem Guarani, entra e quarta, rasga, tiro de qualquer maneira, Rafael Ramos. Recupera a posse de bola, vem embora pro grande ataque, Eric Puga, ele bota na frente, o dividida, insistiu, caiu, falta. Essa foi uma falta dupla em cima do Eric Puga, você pode escolher. Heitor. Cartão pro Heitor. Heitor amarelado por essa falta no Eric Puga. Quer dizer, o Ceará ainda tem duas opções. A primeira, o quarto árbitro até entrou no campo ali. Foi na frente do banco de reservas do Ceará, pintou um clima mais intenso, né? O quarto árbitro foi obrigado a intervir ali na situação, tudo tranquilo. Tem duas opções, ou ganha aqui, independentemente do que acontecer, ou torce para um gol do Goiás. 0-0. 0-0 lá em Goiânia. Domínio João Pedro. Oi. Não, o Novo Horizontino, mas luta bravamente, cara. O Novo Horizontino tá dando uma canseira no Goiás. Mas isso é time realmente para subir mesmo. Parabéns ao Novo Horizontino, viu? Mas tá jogando demais. Pode ser futebol, mas Novo Horizontino bravamente. E o Novo Horizontino é o melhor visitante da Série B, né? Então daqui a pouquinho pode fazer um gol ali. O Novo Horizontino vai fazendo, o Mirassol vai fazendo a sua parte. O futebol paulista ganhando 2 até aqui integrantes da elite do futebol do Brasil. Olha o cruzamento, vem Ceará, cruzamento lá dentro, tira a defesa, voltou, insistiu na entrada da grande área, Richardson colocou na ponta para Lucas Can, tem muito jogo, 27:40, segundo tempo, 0-0, chamou, acionou De Luca, com o pé direito, ele cruza, provocando o gol, Barceló ajeitou, reclamou um toque no braço, Arthur mandou seguir. Ao ajeitar a bola dentro da grande área, o time do Ceará reclama um toque no braço, o Adri em cima do lance, no campo mandou seguir. Recupera Matheus Bueno, tentou a saída, Rafael Ramos fica com a sombra, fez o passe, a bola passou do Barceló, chegou no Richardson, falta. E vai pintar cartão para Matheus Bueno, o jogo tá parado, Vladimir. Amarelo, Matheus Bueno cometeu a falta ali no meio campo, ou já na intermediária ofensiva, falta pro Ceará. Instalar materiais elétricos na rua Duque de Caxias 940 no centro. WhatsApp é o 19988390106. Tigrão, viu alguma irregularidade? O toque no braço? O lance foi muito rápido. Eles não repetiram ainda, né? No tempo real, agora vai repetir. Vamos ver. Bate no chão. Bateu no braço do zagueiro do Guarani, do Salustiano. Bateu no braço. Mas ele já checou e mandou seguir. Vem para a cobrança, Rafael Ramos, ele bate direto em cima de um único homem na barreira, o Luan Dias. Bateu na barreira, a bola saiu lateral aqui na direita para o time do Ceará. 29, segundo tempo, a situação do Ceará vai se tornando dramática, pelo menos aqui no Brinco. Levantamento lá dentro, chega Lucas Adeu, escora de cabeça. Caio Dantas vai brigar pelo rebate, ele contra Rafael Ramos. Chega a toca na bola, Caio Dantas, mas a bola já havia saído. É lateral para o time do Ceará, o Rosão tem pressa. Anulou. 0-0, opa. Anulou. O terceiro gol do Sport foi anulado. Segue Sport 2, Santos 0. Aqui Matheus Bahia tem a posse de bola dominada, fez o passe na ponta para Eric Puga. Recolheu o domínio, Matheus Luciano na marcação, ele recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou em cada marcação, leva pro fundo, Salu! Chega firme, forte, tocando na bola, a bola bate. Não bateu ninguém, não. Foi direto para fora, o Arthur tá marcando o lateral. Pro Ceará bater. Matheus Bahia vem pra cobrança do lateral pro time do Ceará. Matheus Bahia, força nos braços, vai levantar lá dentro. Levantou, cruzou pra boca do gol, Luciano tirou pro meio da área. De novo, houve um pedido de pênalti. Aí não briga, escora de cabeça, Fred. Conte sai do gol pra fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Meia hora, 30 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo. Última rodada da Série B aqui no Brinco. Guarani 0, Ceará também 0, Edu. Mirassol 1, Chapecoense 0. Goiás 0, Novo Horizontino 0. Goiás Sport 2, Santos 0. Vão subindo Mirassol, Sport, Novo Horizontino. Ceará vai ficando de fora. E aqui o vacilo do jogador do Ceará, acabou cometendo a falta para cima do jogador do Guarani, em cima do Heitor, foi na frente do banco de reserva do Guarani, e aí já pintou aquele clima, né, Vlad? É porque o pessoal do banco reclamou, pedindo cartão, inclusive, né? O árbitro foi lá, deu uma bronca no pessoal do banco e confirmou a falta pro Guarani. E não deu cartão, né? Não, sem cartão. Seria pro Matheus Bahia, lateral esquerdo. 30 minutos, o jogo tá pegado, hein? Para quem imaginava só amistosão, Ceará tranquilo para vencer, nada disso, o jogo tá pegado. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas, o Esco do Brasil, então garanta a sua. Alô, professor Laércio Ramos.
Tá sempre nos ouvindo, acompanhando, tá lá com o Rodrigão, com o Leandrão, com o Tiagão, com toda a sua família. Grande professor, lá no Jardim Dulce, em Santa Bárbara do Oeste. Será que amanhã vai rolar ou não aquele churrasco pra tirar muscula, hein, ô Vladimir? Tá confirmado, Boris, confirmado amanhã. Duvido. Amanhã vai ter. Duvido e eu dó. Aqui domina o time do Ceará, cruzamento lá dentro. Eric Pulga tentou ajeitar pro Barceló. Barceló recolheu, dominou. Segundo o árbitro, não foi no braço não que ele ajeitou. Fez o passe atrás para Matheus Bahia. Matheus Bahia para Deluca. Deluca chamou, acionou o João Pedro. João Pedro dominou na meia direita, habilidoso. Limpou, armou para bater, não bateu. Bloqueado, ele abre na ponta para Matheus Bahia. Matheus Bahia deixou curtinho na ponta. Fez o passe para Barceló. Barceló tentou a finta e perdeu. Ao girar, ele perdeu a bola. Heitor fica com a sobra, mas o campo acabou. A bola acabou saindo. O Heitor jura que não saiu. Mas segundo o árbitro, a bola saiu, é lateral para o time do Ceará. 32. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Muda. Vai. No Ceará, tá saindo o Lucas Cian para a entrada do Thalisson. 70, Thalisson no lugar do Lucas Cian. Pois é, Edu. Olha, gol do Santos. Gol do Santos diminui. Sport 2, Santos 1. E atenção, o Novo Horizontino perdeu gol incrível. Tadeu batido, bola rasteira. Entre a marca do pênalti e a pequena área, o número 9 do Horizontino chutou pra fora. Continua 0-0, vai subindo o Novo Horizontino. Que coisa, o Neto Pessoa, né? Provavelmente seja ele o Neto Pessoa. Aqui domina o time do Ceará, finalzinho de Série B. Lançamento para Ailon, dividiu com o Lucas Adel. Lucas Adel cortou por meio, voltou para Eric Pulga, dominou, limpou, entrada na grande área, vai bater pro gol. Ainda Eric Pulga, boa jogada, bateu cruzado, a bola bateu no Jefferson, foi embora pela linha de fundo. Patrício está marcando escanteio pro Ceará, Vladimir. Demorou para chutar o Pulga, vem Ceará. Cruzamento curtinho, Eric Pulga para Thalisson, para Pulga, levantou, cruzou para a boca do gol, lá dentro, tirou, Matheus Salustiano. Briga ainda Thalisson, de cabeça, rasga Luan Dias. Expulsa a bola da entrada na grande área, safa-se o Bugrão. E o próprio Luan Dias vem aqui para conferir. Richardson recua pro goleiro Bruno. Bruno Ferreira, com o pé direito, já devolve a bola pro campo de ataque, sobe Lucas Adel sozinho. Poderia ter dominado, Caio Dantas protegeu ali o rosto porque não enxergou nada com a iluminação, não foi pra bola. A bola voltou pra Mardon, dá um pico na bola, pro grande ataque para Caio Dantas, rebate dele de Ricardo, a bola volta, cai no chão pra Ailon, Ailon pra Matheus Bahia, tem a posse de bola dominada, para, prende, olha, pensa o reserva pra Deluca na meia direita, desce o Vozão, vem embora o bonde do Vozão, Rafael Ramos é quem domina, para, prende, segura pro Richardson, ele tem a posse de bola dominada pela meia direita, faz inversão todinho no campo de ataque, o Ceará 0-0, o Ceará precisa de um gol pra voltar à elite do futebol do Brasil, bola pra Ailon, sai da ponta, vem pra meia, limpou, cruzou pra boca do gol, passa direto e vai embora. Pela linha de fundo, a bola fez aquele arco e foi embora com perigo, Vladimir. Foi um chute misto com cruzamento, né? A bola muito forte, direto pela linha de fundo, tiro de meta. Guarani daqui a pouco muda, viu, Boris? O Porfírio vem pro jogo. Já o garoto Porfírio entrou, fez o gol lá em Brusca, apesar de ter derrota por 2-1. Kleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece no riscado. E o jogo 0-0, Kleger. Agora começou a bater desespero no Ceará, né? E o Guarani tem que se aproveitar disso. Tentar ir pra cima. Eu gosto da entrada do Porfírio, jogador interessante. Mara, vamos ver se o Guarani consegue vencer aí. O Ceará tá desesperado. Eric Pulga, jogada de novo, rolou pra Deluca, pra Eric Pulga, tá na área, bateu cruzado para o boca do gol, passa na frente do gol, incrível! Tem mais Ceará, bola aqui na ponta, recuada para Richardson, dominou, fez o passe curtinho, a bola fica rondando a área do Bugrão. João Pedro faz inversão para Matheus Bahia, deixou curtinho para Ailon, 35 segundo tempo, Ailon para João Pedro, é total pressão o Ceará. O João Pedro virou um meia direita, é o último jogador do Ceará. Matheus Bahia no fundo, prepara o cruzamento, se livrou do Heitor, puxou pro pé direito para cruzar, cruzou para a boca do gol de cabeça, o toque, na trave, voltou no rebote, na trave de novo e é gol! Chegou também Eric Pulga, os dois saíram comemorando. Faz a festa o torcedor do Vozão, pode ser o gol do acesso. O Ceará abre o placar do Brinco aos 36 minutos do segundo tempo, está registrado.
A checar, Eric Puga ou Thalisson? Os dois saíram comemorando com a galera. O Ceará abre o placar. Para mim foi o Thalisson. O Eric Puga saiu comemorando. O Thalisson predestinado, hein? Acabou de entrar, não tem nem 5 minutos em campo. Pode ter feito o gol do acesso do Mozão. 1 pro Ceará, 0 pro Guarani. O detalhe do gol, Vladimir Catarino. Que pressão alucinante, né? Praticamente todo o time do Ceará dentro da área. No arremate a bola bateu no travessão, na volta também tinha a impressão do Thalisson, mandou pro fundo das redes. Festa impressionante do torcedor cearense aqui no Brinco. O Bozão anulou. Opa, gol anulado. Anulou. Está anulado impedido. o gol, não vale o gol. Estava impedido. E aí, Tigrão? Claro que eu não posso interromper a sua descrição. Claro, temos que esperar o encerramento do lance, mas o Thalisson, quando sai o chute, o primeiro chute, e ele vai para o rebote, ele está muito à frente, ele se beneficia da posição que estava adiantado, e a trave é neutra. Bate na trave, volta para ele. Quando a bola foi chutada, ele estava adiantadíssimo. Ficou muito bem anulado. Eu ia dizer isso, mas eu tenho que esperar a conclusão, né? Ficou muito bem anulada, a regra muito bem aplicada. Atenção, gol, hein? Gol do Goiás. Gol do Goiás, o Ceará entra no G4, hein? Gol do Goiás não tem ainda, mas foi gol, tô vendo aqui. Depende de VAR, mas nesse momento, Paulo Baia. Pedrão, PP me ajudando aqui. Paulo Baia no rebote, é como São Paulo. O Novo Horizontino deu um canso sensacional. O lateral é cobrado direto para a área, tira a zaga no rebote. Paulo Baia, 1-0, vão subindo. Mirassol, Ceará e Sport. O Novo Horizontino vai ficando de fora. Que coisa, é Série B, a última rodada. Quer dizer, o torcedor do Ceará explodiu com gol. Gol impedido. E alguns minutinhos depois, explodiu de novo com o gol do Goiás. Coisas da Série B. Estamos com 38. O Guarani mudou, viu, Boles? Saiu o Ian, entrou o Pacheco, 28 Pacheco no lugar do Ian. E entrou o Porfírio no lugar do Heitor, Porfírio 26. Muito bem, 2 alterações, mais 2 no time do técnico Alan Al. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Para se o Guarani fizer... Dança o Ceará, vem para o Bugrão, Porfírio, dominou, tá na área, entrada na grande área, cruzou muito forte, exagerou na força, a bola passou. Foi embora em lateral pro Vozão bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Então acesse aromadas-ervas.com.br. 39,5, segundo tempo, 0-0, Ceará marcou, mas o gol foi anulado. Bola para Lua Dias, domina, ajeita para o time do Guarani, abertura pela direita para o Pacheco. Pacheco tem a passe, bola dominada, ele parou, prendeu, girou para o garoto Porfírio, tentou no triângulo para Lua Dias, passe errado, recupera o time do Ceará e vem o Bozão. Eric Puga bota na frente, Gabriel Bispo fazendo uma boa partida, recupera mais uma. Bola para Porfírio, ele tenta botar na frente, rasga Matheus Bahia, colocando a bola para fora. É lateral no campo ofensivo para o time do Guarani bater. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até um ano de cortesia no streaming Max NBA. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. 40 minutos, Caio Dantas, entrada na grande área, dominou, limpou, forçou o lance, não houve nada. Acabou se jogando lá, trama no siga, na sequência, a bola colocada para fora. Tem lateral no campo ofensivo, Guarani para bater. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta, eu confirmo. Última rodada da Série B está terminando. A Série B de 2024 aqui no Brinco. Guarani 0, Ceará também 0, Edu. Mirassol 1, Chapecoense 0. Paulo Baia marcou. Goiás 1, Novo Horizontino 0. E atenção na ilha, pênalti para o Sport. Christian Barleta bate, Brazão defende. Mas está 2 para o Sport, 1 para o Santos. Vão subindo Mirassol, Ceará, Sport e o Novo Horizontino vai ficando de fora.
Em lateral para fazer a cobrança o time do Ceará. Matheus Bahia levantou, tentou o Ailon de cabeça. Gabriel Bispo tira, rebote, ficará com o time do Guarani. Chega por Filho para afastar na entrada da grande área. Volta para Matheus Bahia. Claro que o Ceará quer marcar um gol para não depender do resultado lá em Goiânia. Tá dando certo até aqui, mas vai que, né? Bola colocada para fora, lateral para o Guarani bater pela direita no campo ofensivo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você deixa o seu like e enfia o dedão aí. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tentativa do Guarani ofensivamente. Bola colocada para fora na sequência, o Pacheco protege, a bola sai, o árbitro aponta lateral para o Ceará. Pacheco tá reclamando que não, mas segundo o árbitro, sim. Então é lateral para o time do Ceará bater com quase 42. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. Chamou, falou, Edu. Mais um milagre de Tadeu, goleiro do Goiás. Ele fez uma defesa espetacular dentro da área. Queima-roupa, foi no ângulo, buscou, tacou para escanteio. Goiás vence 1-0 e vai subir do Ceará. E aqui o Caio Dantas tentou partir na velocidade. O David Ricardo puxou o atacante Bugrino. Cartão pra ele, Vladimir. Apelou, né? O David Ricardo ia perder na velocidade pro Caio Dantas. Cometeu a falta e ganhou o cartão amarelo. E o Caio Dantas não vai conseguindo o objetivo de se tornar um artilheiro, ou pelo menos igualar o número de gols do Eric Pulga, né? Vai ficando o Eric Pulga com 13 gols artilheiro. O Caio Dantas vai permanecendo com 11. Pisocol, marca-massas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 43, reta final do jogo aqui no Brinco, 0-0. Um final de Série B eletrizante. Há pouco o Ceará marcou, o gol foi anulado. Praticamente no mesmo instante o Goiás fez o gol lá em Goiânia. E aqui o Fred Conte gasta alguns segundos. Agora vai dar uma apertada ali o Facundo Barceló. Protocolarmente o Fred Conte pega a bola e desliza no gramado para sair jogando, e os dois estão, né, um xingando o outro. Provavelmente no Portunhol. O Fred Conte e o Barceló. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Tem grande variedade de produtos, os melhores preços. Quer saber mais? Se siga no Instagram, @instalarcampinas. Caio Dantas tentou, girou, falta! E é uma falta perigosa, hein? Na entrada da grande área foi seguro o Caio Dantas. O que o Caio Dantas no segundo tempo deu de trabalho para a defesa do Ceará é algo incrível, hein, Vladimir? É pena que o Heitor saiu, né? O melhor batedor de faltas do Guarani, o Heitor tá fora, mas é oportunidade. Quem pegou de novo ali foi o Bispo para cobrar essa falta. Você ligado com o Timácio de Carlos Batista, são as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, em nome de Sicredi. Vem aí o Paulistão Sicredi 2025, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Gabriel Bispo vem para a cobrança. Quase 45 segundo tempo aqui no Brinco. Meia esquerda, barreira formada. São 4 jogadores do Vozão na barreira. O goleiro Bruno Ferreira vai para o canto esquerdo. Gabriel Bispo autorizado a cobrança. Partiu para a bola, pé direito, passe e vai embora, mas ela desviou na barreira. Quatro aponta, escanteio para o Guarani, Vladir. Perigosa a cobrança de falta do Bispo, né? O desvio na barreira tornou ainda mais perigosa, mandou pela linha de fundo sem pressa. O Guarani tem escanteio. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil, então garanta a sua. Lua Dias vem para a cobrança, vamos bater 45 no Brinco, 0-0. Com a vitória do Goiás, o Ceará está subindo. Lua Dias cobra curtinho, deixou para Caio Dantas, linha lateral da grande área, tentou a devolução para Mardo, bola curta, recupera o time do Ceará, mas a saída não foi boa, já recuperou o time do Guarani. Lua Dias faz bem a finta para cima do primeiro, tentou levar para o fundo. Lua Dias incansável também, tentou levar para o fundo, ainda Lua Dias cruzou, ninguém do Guarani, a bola fica nas mãos do goleiro Bruno Ferreira. Mas perdeu. Vai sair jogando, quem é que perdeu? Olha, o Novo Horizontino perde um gol incrível, Rodolfo. Era só encostar, Tadeu batido, a bola passou debaixo das pernas do Rodolfo. Continua 1-0 Goiás. Lembrando que se o Novo Horizontino empatar e persistir no resultado aqui, o Ceará fica de fora, né, Edu? Fica de fora, isso. Se o Novo Horizontino empatar, o Ceará fora. Aqui vamos até 52. Instantes finais da Série B.
Placar de 0-0 aqui, o Sport está subindo. Mirassol subindo pela primeira vez na sua história. Perdeu. O Santos já havia subido e com título garantido. Quem é que perdeu? Cabeçada do zagueiro do Novo Horizontino pra fora. Tadeu batido, continua 0 Goiás. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas você não perde um só detalhe. Instantes finais do Campeonato Brasileiro da Série B. A despedida do Guarani nesse ano de 2024. Fala para David Ricardo. Ceará não dá sinais de que vai tentar alguma coisa na parte final do jogo. Os zagueiros ficam trocando passes aqui atrás. Agora tenta evoluir para o campo de ataque de David Ricardo. Para Matheus Bahia, para Eric Pulga. Chega Pacheco atropelando e comete a falta. O jogo tá parado, é falta para o time do Ceará bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Já já o apito final aqui na Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Está indo embora o Ailon, Vladimir. Isso, o Ailon está saindo para a entrada do 28, que é o Recalde. Recalde 28 no lugar do Ailon. Aos poucos vai soltando o grito o torcedor do Vozão. O Ceará está muito próximo de voltar à elite do futebol do Brasil depois de 2 anos na Série B. Se fizer um gol, independentemente do que acontecer lá em Goiânia, sobe. Vem para a cobrança da falta, Recalde entrou para cobrar a falta. 47,5, vamos até 52. Partiu para a cobrança com o pé direito, bola curta. Aí 2 jogadores do Guarani foram para a bola, ninguém tirou a sobra da bola para Eric Pulga. Fred Conte. Atento, sai do gol para fazer a defesa, Vladimir. Não conseguiu tirar a defesa do Guarani, ia sobrar ali pro ataque, mas o Fred Conte, esperto, ficou com ela. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Chegamos a 48, vamos até 52 no brinco. Richardson com o pé direito, levanta a bola para o ataque. Vai brigar o Thalisson. Insiste no lance, a bola volta, rebote para Facundo Barceló. Recolheu, dominou, marcação dupla para cima dele. A Charvrai chamou, acionou o português Rafael Ramos. Ele volta a bola para o capitão Richardson. Dominou, limpou, fintou, parou, voltou para David Ricardo, já no campo ofensivo. Ele estica na ponta para Matheus Bahia. Tem a posse de bola dominada, procura alguém no comando, tem o Recalde. Ele volta para David Ricardo, para Richardson da meia esquerda, fechadinho o time do Guarani, reta final do jogo, Richardson erra o passe, deu de graça para o Mardon, ele arranca, passadas largas, adiantou demais, chegou o Richardson para fazer o corte, é empurrado, falta para cima dele, o jogo tá parado, é falta para o Ceará. Mais linguiças 7. da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais, experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Mais 7 onde, Edu? Lá em Goiás, hein? Vai até 52, estamos a 48, Goiás 1, Novo Horizontino 0. Aqui 49, 1 minuto à frente do jogo lá em Goiânia. Mardon tem a posse de bola dominada, levanta, brigando de ataque, tentou Caio Dantas, rebate João Pedro, Richardson tira, sobra com o Recalde, coloca no chão para Deluca dá uma esfriada, rigou para David Ricardo, ajeita, domina por time do Ceará, empurra na ponta para Matheus Bahia, tem a posse de bola dominada, incrível que o torcedor do Ceará ainda não solta o grito, aqui lançamento para Eric Pulga, Matheus Luciano, quero ver passar. O Eric Pulga timidamente pede para a galera, né, agitar, mas tá difícil, o torcedor ainda com aquele grito preso. E no Guarani tá saindo o Luan Dias para a entrada do Pierre, 47 Pierre. Pierre em campo no time do Guarani. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Tem grande variedade de produtos e os melhores preços. Quer saber mais? Siga no Instagram, @InstalarCampinas. Vamos chegar a 50 minutos, mais 2 minutos no brinco. Matheus Bahia levantou para a boca do gol, passou, sobrou, ficou viva. Tira de qualquer maneira a defesa. A galera chegou a reclamar um toque no braço, só a galera, porque em campo ninguém reclamou. A bola volta para João Pedro para Richardson. Domina, ajeita para o time do Vozão. Marcação do Mardon. Abertura aqui na direita para o garoto Thalisson. Ele sai da ponta, vem para a meia. Clareou, boa jogada, fez o passe para o Recalde, muito forte. Fred Conte protege, a bola vai embora pela linha de fundo. Vladimir. Bola para fora para confirmar o público, Boris. Público total de 3.810. 3.810 para uma renda de 294.890. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Santos, Mirassol, Ceará Esporte, nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Fred Conte com o pé canhoto, levanta a bola para o grande ataque. Vai brigar, caiu Dantas, a bola não chega. Recalde, escorre de cabeça, tentou chegar em Thalisson, mas foi muito forte o passe. A bola acabou saindo da lateral para o time do Guarani cobrar. Vem para a cobrança, Jefferson para o Bugrão. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até um ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Subiu. 8h30 no horário oficial de Brasília. Quem é que subiu? Subiu. Mirassol subiu. Mirassol 1, Chapecoense 0, acabou. Tá registrado o Mirassol na elite do futebol do Brasil pela primeira vez na sua história. Parabéns ao Mirassol, ao povo de Mirassol, uma cidade pequena, ali na região de São José do Rio Preto, vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Aqui o Guarani tem falta para bater. Marlon dá uma encostada no árbitro, tá pede todo mundo o tempo. pedindo para acabar o jogo, né? Só que vai ficar na dependência lá em Goiânia. Como o Edu exatamente. explicou agora há pouco, o jogo aqui está 1 minuto à frente. Matheus Bueno vem para a cobrança. Recalde fica na frente da bola. Guarani lutou bravamente, né? Contra o time do Ceará. Tá 0-0, tá segurando o empate. Vem para a cobrança do lateral, dá falta aqui na lateral, Matheus Bueno. Cobrou curtinho para Gabriel Bispo, vai terminar o jogo e acabou! Apita Paulo Zenovelli, todo mundo vai pro banco para saber se vai comemorar ou não. Agora o Ceará fica na dependência do jogo lá em Goiânia. 0-0, o Guarani se despede da Série B. O torcedor do Ceará está comemorando. Ceará está comemorando, os jogadores vão em direção aos torcedores. Não acabou não. Não acabou não. Tem escanteio pro Goiás. Tem um alarme falso então aí, alguém meteu uma fake news. Os jogadores já estão comemorando com os torcedores, mas está na dependência do jogo lá em Goiânia. Aqui terminou, foi 0-0. Acabou. Agora acabou. Acabou. Goiás 1, Novo Horizontino 0. Novo Horizontino de fora, sobe o Ceará. Agora oficialmente o Ceará, o Vozão está de volta à elite do futebol do Brasil. Depois de 2 anos, uma torcida apaixonada sempre acompanhou o time. O Ceará colocou mais de 63 mil torcedores no último jogo na Arena Castelão. Torcida do Ceará que veio em peso também aqui a Campinas. Guarani foi valente, jogou, empatou 0-0, mas o Ceará faz a festa, sobe o Ceará. Tem alguém por aí, Vladimir, na zona mista? Fique à vontade. Não, ninguém está passando por aqui, o pessoal está passando direto, né? Esperar o Matheus Salustiano, que é o zagueiro capitão do time, ver se ele conversa com a gente. Festa do torcedor cearense, né? Talvez não era como eles esperavam, talvez esperavam uma vitória, mas o acesso aconteceu, né? Vamos ouvir o Matheus Salustiano. Matheus, que jogo do time, né? Se tivesse repetido a atuação de hoje, talvez seria diferente a situação do Guarani na tabela, né? Com certeza. A entrega que a gente teve hoje, a raça, o comprometimento que a gente teve hoje, se a gente tivesse tido em muitas partidas, a gente teria conseguido livrar o Guarani dessa situação. A gente sabendo que era uma situação difícil, a gente pecou no primeiro turno, né? Nós fizemos um primeiro turno muito abaixo e isso fez falta pra gente agora. A gente fez mais de 20 pontos no segundo turno, né? Conseguimos fazer 11, muito pouco. Nenhuma equipe tinha conseguido livrar do rebaixamento com 11 pontos feitos no primeiro turno. A gente tinha essa proposta de fazer esse milagre aí pelo Guarani, não conseguimos, infelizmente, mas o Guarani é uma equipe grande, vai se reerguer, vai se reestruturar e com certeza vai estar em 2026 na Série B novamente. Ainda não sei, sentar para conversar essa semana com os meus representantes, com a diretoria e vamos aguardar aí para ver se eu consigo ficar aí no Guarani. Matheus, só uma palavrinha rapidinho, falando individualmente do ano de 2024, você que estava na equipe do Brusque, não estava tendo o andamento ali como titular da equipe, chega ao Guarani ao longo da competição, hoje é titular e capitão da equipe. Fala um pouco pra gente em relação à camisa do Guarani, vestir a camisa do Bugre e ser capitão, mesmo num momento tão complicado da equipe. O Guarani, eu acabei realizando um sonho de infância, que é jogar no Guarani, né? Infelizmente, o meu nome ficou marcado agora com o rebaixamento, né? É difícil chegar em casa, olhar para sua esposa, para sua filha e saber que a gente não conseguiu livrar o Guarani do rebaixamento. Mas é continuar trabalhando, como eu disse, a instituição é grande, eu tenho muito orgulho, né? Me dediquei todos os jogos, não me escondi em nenhum momento, dei a cara a tapa, procurei dar o meu melhor pelo clube. Se eu puder ficar, eu vou agradecer sim, mas se não der também, eu vou sair de cabeça erguida porque eu dei o meu melhor.
Aí, Matheus Salustiano, capitão do time do Guarani, o único que passou por aqui, Boles. Beleza, havia um chamado, Edu? Sim, acabou. Tá tudo resolvido. Acabou o Sport 2-1 no Santos, Mirassol 1, Chapecoense 0, Goiás 1, Novo Horizontino 0, Guarani Ceará 0-0, então tudo resolvido, terminou a Série B, Santos campeão, subiram hoje Mirassol, vice-campeão, belíssima campanha, em terceiro Sport subiu com 66, em quarto o Ceará subiu com 64 e 19 vitórias, em quinto Novo Horizontino com 64 pontos também e uma vitória a menos, 18 em relação ao Ceará. Novo Horizontino bobeou, pagou muito caro, perdeu pro Operário lá no Paraná, empatou com o Paysandu 1-1 em Novo Horizonte, até então o último resultado. Operário pagou foi em muito casa, caro. né? Perdeu em casa pro Operário. Perdeu em casa pro Operário? Em casa foi. Perdão, em casa pro Operário, isso mesmo. E 1-1 com o Paysandu em casa também. Então pagou muito caro. Enfim, ó, veja bem, o Ceará subiu graças ao Goiás. E o Sport subiu graças ao Guarani. Porque se ganha o Ceará, o Sport fica de fora. Então tem essa aí. Parabéns aí o pessoal aí, Mirassol, Sport e Ceará. Então fica de fora no Horizontino, Santos e Mirassol, os paulistas subindo, Bolinhas. Valeu, já a gente repercute mais dentro do apito final, realmente foi uma rodada eletrizante, como a gente esperava. Aqui o Guarani 0-0 diante do Ceará, o Ceará está de volta à elite do futebol do Brasil, assim como também o Sport, o futebol paulista ganha 2 representantes, pode perder um, Red Bull Bragantino está na zona do rebaixamento, mas ainda está lutando para permanecer, mas de qualquer forma o Santos está de volta, e o Mirassol, futebol clube, pela primeira vez na elite do futebol do Brasil, vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A no próximo ano. Infelizmente, para os times de Campinas, tanto o Guarani quanto o Ponte Preta estão rebaixados e vão disputar a Série C. Para os times de Campinas, fim, ponto final nesta temporada de 2024. Futebol para Guarani, Ponte Preta e Guarani só em 2025 com o Campeonato Paulista. Fique ligado, na sequência aqui prossegue a festa da torcida do Ceará com os jogadores, comissão técnica, dirigentes. Afinal de contas, o Vozão, depois de 2 anos, está de volta à elite do futebol do Brasil em Campinas, 0-0, e graças à vitória do Goiás sobre o Novo Horizontino, sobe, portanto, o Ceará está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Fique ligado, na sequência vem aí o Edu Pinheiro comandando o apito final e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no
no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Edu Pinheiro. Muito bem, público, 3.810, 294 mil de renda, 0-0. O Mirassol venceu 1-0 a Chapecoense. Goiás, gol do Paulo Baia, Goiás 1, Novo Horizontino 0, Sport 2, Santos 1. Então subiram Mirassol, Sport e Ceará juntamente com o Santos. Ficou de fora o Novo Horizontino. Quem realmente fez a diferença foi a vitória do Goiás. O Goiás impediu que o Novo Horizontino subisse e ajudou o Ceará a subir também. Graças à vitória do Goiás, sobe o Ceará e o Sport também. Porque se o Novo Horizontino vence o Goiás, sobe o Novo Horizontino e ficará de fora o Ceará. Então, realmente, isso fez toda a diferença, a vitória do Goiás. Enfim, os novos integrantes do Brasileirão desceram rebaixados: Ponte, Ituano, Brusque e a equipe do Guarani. Olha, eu começo com o Gregory Zorozinho, depois o Tigrão, destacando que no primeiro tempo o Jefferson salvou um gol aos 40 minutos após escanteio. Teve uma cabeçada do Ailon, a bola ia entrar, mas Jefferson, ele tira. Segundo tempo, o Eric Pulga, artilheiro aí da Série B, com 13 gols, ele perdeu um gol de cabeça, foi pra fora, raspou. Depois tivemos a 8 minutos, o goleiro do Guarani, o Fred Conte, falhou numa cobrança de falta lateral. A bola sobrou, mas o Lucas Adel, foi o Lucas Adel que trava e salva também o Guarani. Tivemos aqui outro lance, os mais destacados aí. O Eric Pulga também não alcançou uma bola. Se tocasse, poderia ter feito o gol a 19 minutos. Teve um gol anulado do Thalisson, estava impedido. Muita vibração por parte do Ceará. No momento em que o juiz anula, e aí o Goiás faz o gol lá em Goiânia. Incrível, em segundos, tudo muda. Oi, Gleger, 0-0. Edu, é importante a gente dizer, né? Prestei muita atenção foi o Salustiano que falou após o jogo, né? O Catarino faz uma pergunta para ele: olha, se o Guarani tivesse jogado dessa mesma forma, estaria nessa situação? E ele concorda que não. E é verdade, né? O Guarani fez um jogo muito sólido, defensivamente falando, jogo de organização, dificultando as ações do Ceará, que fez um gol, mas muito bem anulado pelo VAR, tava à frente ali o atacante. Então, assim, o Guarani jogou realmente, deveria ter, né? Mas aí envolve uma série de coisas. O Guarani joga sem responsabilidade, joga com uma tranquilidade danada, né? Porque não tem mais o que buscar dentro da competição, já está rebaixado, né? E pega um time precisando vencer, olhando os outros jogos, e isso facilita um pouco, não tenha dúvida. Mas eu gostei demais do empenho, da dedicação, gostei de ver o respeito dos jogadores com a torcida, isso é muito importante, com a entidade Guarani Futebol Clube, que é gigantesca, está vivendo um momento delicado, né? Está indo para a Série C novamente, o Guarani, mas é um gigante do futebol brasileiro. Então isso a gente tem que deixar muito claro. E o atleta, ele precisa entender isso, que está vestindo uma camisa gigantesca, uma camisa que tem torcida, uma camisa que é campeã brasileira. Então o atleta, ele tem que ter essa percepção, mas não na última rodada, né? Então, assim, é um pecado essa situação do Guarani, mas analisando todo o contexto da partida, eu gostei sim. Acho que o Alan Al deu um padrão de jogo para o time, boas peças escaladas, e os jogadores entenderam e se dedicaram. Então gostei. Agora, o pecado é o Novo Horizontino ficar fora, né? Você vê que o Novo Horizontino acaba ficando fora, é um pecado. Eu estava torcendo para os times de São Paulo subirem, tanto o Mirassol que subiu, parabéns ao Mirassol, parabéns ao Mozart, e um pecado aí o Novo Horizontino, na última rodada, né?
frequentou o G4 quase todo o campeonato, liderou a competição, né? Em alguns momentos até taxado como um dos favoritos ao título. Na última rodada deixa escapar. Então, Edu, esse é o futebol brasileiro, essa é a Série B, parabéns aos 4 que subiram e vamos agora, né, Edu, pensar no ano que vem, Série C, Campeonato Paulista, né, e Série C para os times de Campinas, Edu. Muito bem, vamos lá, Tigrão, Guarani 0, Ceará 0, 3.810 o público, graças ao Goiás que venceu 1-0, o Ceará subiu, Tigrão. Edu, eu não gosto de usar esse termo, né, que o jogador é mercenário, nada disso, porque faz parte, né? Teve um prêmio aí, teve um bicho extra com certeza, e o Guarani lutou como se tivesse ele disputando o acesso. E o prêmio era para segurar o Ceará, seja pelo empate, seja pela vitória do Guarani. Então o empate serviu, né? Essa é a verdade. Então, eu acho que o torcedor fica com aquela ponta de revolta ou de frustração, né? Do time, porque fala, pô, mas hoje, como disse o São Luciano, tivesse tido esse comportamento, etc, etc. Mas o torcedor fica pensando, poxa, mas só quando tem grana alta? Por que não correu assim, lutou, se jogou na bola, jogou a cabeça na chuteira do adversário, quando o time ainda tinha chance de permanecer? É só esse o questionamento que eu queria fazer, num jogo realmente de muita entrega, de muita determinação, intensidade defensiva do Guarani, que não conseguiu, né, ofensivamente chegar muito, mas defensivamente segurou o Ceará, teve o gol do Ceará mais anulado, bem anulado, estava impedido o Thalisson que fez o gol. Eu acho que a arbitragem andou muito bem, aliás, uma arbitragem de alto nível, sem nenhum problema. E o Ceará acaba sendo beneficiado, porque lá em Goiás também tinha incentivo, tanto do Ceará quanto do Sport, com certeza. E o Edu veio relatando aí ponto a ponto, aliás, um belíssimo trabalho, dando detalhes do jogo que acabava influenciando diretamente no resultado final de acesso ou não do Ceará em Campinas. O Edu veio pontuando, eu vi os lances já. O Tadeu só não fez chover, aliás, choveu. Começou o jogo, não tinha chuva, o Tadeu pegou tanto que ele fez chover, terminou o jogo com chuva lá em Goiás, né? E o Novo Horizontino, que no ano passado foi 5º colocado e ficou fora por 1 ponto. 1 ponto. Estou aqui, viu, Edu? O Edmilson Garcia, muito obrigado, Edmilson, me passou aqui classificação final do ano passado. Vitória 7-2, Juventude 65, Criciúma 64, Atlético Goianiense 64. 5º, Novo Horizontino 63. 1 ponto. E esse ano, estou aqui com a tela também aberta. Mesmo número de pontos que o Ceará, porém com uma vitória a menos, uma pena, mas o Novo Horizontino deu bobeira em casa. Os últimos 6 pontos em casa, inclusive 1 contra uma equipe que não subia e não caía mais, que foi lá para fazer um amistoso, o Operário de Ponta Grossa, e acabou o Novo Horizontino perdendo o jogo em casa. Então, dos últimos 6 pontos em casa, estava muito próximo do acesso e acabou somando apenas 1, e hoje perde para o Goiás, injustamente pela bola que jogou, mas o futebol é assim mesmo. Então, com relação ao jogo de Campinas, equilibrado, para mim um placar correto, 0-0, o Sport mais intenso ofensivamente, mas o Guarani muito eficiente na marcação. Para mim um placar justo e que retrata com fidelidade o que foi o movimento geral de ações da partida, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, gente, então parabéns aí ao Santos, ao Mirassol, ao Sport, o Ceará que subiram, no Horizontino por uma vitória, fica de fora, coisa incrível, um abraço a Edmilson Garcia aí, o Lobo direto do Paraguai sempre nos acompanhando, coisa incrível, hein? O Horizontino perdeu pro Operário 1-0 em casa, empatou com o Paysandu 1-1 e hoje perdeu do Goiás e Tadeu pegou muito e perdeu o gol pra Chuchu, e o gol que o Rodolfo perdeu poderia ter sido gol de empate, bola cruzada, cara.
Bola cruzada, pequena área, Tadeu batido, ele era só encostar, a bola passou debaixo da perna dele. Brincadeira. Vamos lá, público 3.810 e a renda 294 mil, Guarani 0, Ceará 0. Seguimos aqui com o apito final, com a ficha técnica. Tem aqui a defesa, gente, eu só tirei 2 lances, o jogo inteiro. O jogo inteiro, tem alguma coisa aqui pra defesa sim. Jefferson só tem essa também. E tem um gabarito também. E quem será que vai ficar no Guarani? Grandes mudanças, tanto no Brinco quanto no Majestoso. Série C vem aí, hein? A Série C vem aí. Tá aqui o mapa da Série C. Deixa eu ver aqui. Atenção, Série C. Da Paraíba tem o Botafogo. De São Paulo, São Bernardo, Guarani, Ituano e Ponte. Rio Grande, Piranga e Caxias. Paraná, Londrina e Maringá. De Pernambuco, Náutico e Retrô. De Alagoas, CSA. Santa Catarina, Figueirense e Brusque. Minas Gerais, Tombense. Sergipe, Confiança e Itabaiana. Rio Grande do Norte tem o ABC. Do Ceará tem o Floresta. De Goiás tem o Anápolis. É turno único, 19 rodadas, 8 se classificam. Aí 4 de um lado, 4 de outro, segunda fase, 2 grupos de 4, turno e retorno dentro do mesmo grupo. E aí 2 de cada sobem 20-50, segue aqui o apito final. O craque do jogo. Assim, vamos ao craque, o moço de Piracicaba, brilhantemente, grande narrativa, 0-0, Guarani Ceará. Oi, Bolis. Fala, Edu. Olha, de volta aqui na Bandeirantes, ainda a festa da torcida do Vozão, Ceará de volta à elite do futebol do Brasil. Pelo jogo, eu gostei do Gabriel Bispo, fez um jogo aí regular, Luan Dias, Caio Dantas também lutaram, mas eu fico com o Gabriel Bispo, Matheus Salustiano também, eu volto no referência, mas eu fico com ele. Tá bom, Edu? Um grande abraço pra você e até a próxima aqui na Bandeirantes. Se Deus quiser. Oi, Catarino, o craque. Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Hoje eu vou votar no Matheus Salustiano, capitão, né? Não perdeu nenhuma bola dividida ali no setor defensivo do Guarani. Meu voto vai pro Matheus Salustiano, Edu. Tigrão, o craque. Irmão Tigrão. Salu, Edu. Salu. Hoje uma raça, uma entrega, uma precisão nos desarmes. Teve um lance aí que ele foi sair jogando, ele tava com a bola dominada. Pô, mas ele deu um drible no cara do Ceará. Lucas Mugni, 11 segundo tempo, de calcanhar, girou em Tigrão. Pô, um drible puxando com o calcanhar, o Mugni capotou com as 4 rodas pra cima, mas ficou totalmente estatelado no chão. Até isso fez o Salu, Matheus Salustiano. Para mim, o craque do jogo, conceito bom. Com pitacos de Amaral. O Greger, o craque. Salu, craque do jogo. Então, Matheus Salustiano, o craque do jogo. E a gente volta já no apito final, 0-0, Guarani Ceará. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Aqui seu dinheiro vale mais com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Nivus com versões a partir de R$ 119.990, mais taxa zero em até 36 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$10.000 com seu usado na troca, mais teto solar grátis. Os dois com documentação IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, no brinco, Guarani com Fred Conte no gol, Heitor, Ian Henrique, a dobrada na lateral direita, Matheus Salustiano, Lucas Adel e Jefferson, Gabriel Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno, são 3 volantes, e Luan Dias, o meia, e Caio Dantas à frente. As alterações, no intervalo saiu Anderson Leite, entrou Marlon, a 37 segundo tempo sai Heitor, entra Porfírio, o atacante que marcou o gol lá contra o Brusque, é da base, 19 anos, e saiu Ian Henrique também a 37 segundo tempo, entrou Pacheco, e aos 49 sai Luan Dias, entra Pierre, a equipe do técnico Alan Al. Ceará com Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia, Lourenço, depois De Luca, Richarlison e Lucas Mugni, o argentino, depois entrou o uruguaio Facundo Barceló, Ailon, depois Recalde, Eric Pulga e Lucas Rian, depois Talisson, Léo Condé, foi campeão com Vitória o ano passado e sobe agora com o Ceará. Árbitro Paulo César Zanovelli, amarelo para o Guarani, Luan Dias, Heitor e Matheus Bueno, David Ricardo para o Ceará, 0-0, público 3.810 e a renda R$294 mil. Essa ficha técnica do apito final, nós temos aqui também daqui a pouco o gabarito, antes a defesa, não sei se teremos aí, dá tempo, da coletiva de Alan Al, iremos colocar no ar, tá no ar? Começou? Vamos lá. Será que ele vai falar que vai ficar ou não? Tem que ter salário reduzido, com a palavra Alan Al. Foi o que a gente viu, né? O Ceará até buscou o gol, mas a gente viu um Guarani em certos momentos do primeiro tempo e do segundo tempo seguro, até propondo o jogo, mesmo o Guarani já rebaixado. Como é que foi a conversa para conseguir tirar algum ânimo destes atletas, já sabendo que já estão rebaixados e enfrentando uma equipe que briga pelo acesso à Série A? Obrigado. Boa noite. Foi difícil, não foi fácil. São seres humanos que, como todos nós, vivem por motivação, e a gente sem objetivo no campeonato se tornou um pouco mais complicado, mas a semana nossa de trabalho ela foi boa. Os caras não deixaram de trabalhar, é obrigação nossa, mas nesse momento algumas coisas são difíceis de se colocar, e eu falei muito em respeito nas outras entrevistas. Falei hoje na nossa preleção, nós temos que ter um respeito muito grande pelo nosso torcedor, que é natural, tá chateado, tá insatisfeito, assim como nós. Um respeito muito grande pelo Guarani e pela nossa profissão. O futebol ele já anda tanto cheio de problemas, de dúvidas, de questões até extra-campo, policiais, que a gente não poderia deixar de ter seriedade e hombridade, além do orgulho próprio. A partir do momento que você aceita a derrota, que você aceita o adversário vencer você com naturalidade, você acaba perdendo a principal coisa, que é você ter entusiasmo para trabalhar. Então hoje nós entramos em campo com uma responsabilidade grande, que poderíamos, como fomos, o fiel da balança,
fizemos a nossa parte, não favorecemos A, não favorecemos B, buscamos a vitória o tempo todo. Acho que fizemos um jogo muito seguro, e eu falei isso para eles, e repito aqui, eu acho que com exceção do jogo do Brusque, que foi muito abaixo, não sei se pelo fator do calor, da grama sintética, o único jogo pela manhã, nós não deixamos de lutar em nenhum momento. Cometemos erros, como todas as equipes. Hoje fizemos um jogo de igual para igual com uma equipe que vai estar na Série A no que vem, que tinha um objetivo muito claro do acesso hoje. Então isso mostra que dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente poderia fazer, o trabalho foi desenvolvido e os atletas procuraram, pelo menos, manter o perfil, o caráter e honrar a camisa do Guarani até o fim. Alan, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes, né? Foi unânime entre nós, pelo menos, e também conversamos isso com os jogadores, de que se o Guarani tivesse jogado desta forma, talvez o resultado em todas as outras partidas, talvez o resultado seria diferente, né? E é inegável também a melhora de rendimento do Guarani desde sua chegada, né? Mesmo o time não conseguindo escapar do rebaixamento. Como a gente não tem muito acesso a você no dia a dia, eu vou fugir um pouco do tema jogo e já fazer uma pergunta para você que o torcedor também quer saber sobre a sua permanência ou não, né? A gente tem uma informação de que já houve uma reunião, não houve acordo nessa primeira reunião, uma nova conversa pode acontecer, o que há de verdade, o Alan fica, o Alan não fica, o Guarani quer que você permaneça. Esclareça para a gente, se for possível. Boa noite. Obrigado, a gente lamenta, assim como todos aqui que acompanham, né, não o dia a dia, mas o pós-jogo principalmente, a gente lamenta de não ter tido essa regularidade na maior parte da competição. Nós oscilamos no momento que não poderíamos oscilar, e eu repito isso, os confrontos diretos acabaram matando a gente. O Botafogo, com todo respeito, o Ituano, equipes que nós teríamos plenas condições de vencer e acabamos tropeçando. Em relação à tua segunda pergunta, a gente vai definir tudo a partir de amanhã. Não houve nenhuma conversa, não houve nenhuma questão de valores, se mantém, se reduz ou algo assim. Eu acho que a vontade de permanecer tem que ser dos dois lados, isso é fundamental. Então, a partir de amanhã a gente vai conversar, vai ver de uma maneira mais tranquila aquilo que a diretoria se sente à vontade para fazer, aquilo que eu me sinto à vontade para fazer. Sempre falei que acredito na sequência de trabalho, não só aqui, mas em todo lugar que eu passei, e me sinto muito bem aqui, me sinto muito bem, apesar de não ter alcançado o objetivo, me sinto muito bem, mas nesse momento eu não posso colocar algumas situações que de repente deixem desconfortável a diretoria para tomar uma decisão, ou me deixe confortável para falar algo que querendo jamais seria injusto, até porque o nosso dia a dia aqui sempre foi muito bom. Então, a partir de amanhã, vai ter esse contato com o pessoal que trabalha comigo, né, os empresários, e a gente vai ver a melhor solução, mas não houve questão financeira para mais, para menos, ou entrave em relação a isso. Simplesmente a gente ainda não deu uma sequência, um parecer final para se tomar as decisões. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Amigo Bandeirantes Campinas. Vou pegar esse gancho agora na sua segunda resposta, e precisa ter das duas partes que vão querer. Da sua parte, vereador, há um interesse na permanência agora para a próxima temporada? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Sem dúvida, acho que qualquer treinador, né, pelo menos eu acredito dessa maneira, qualquer treinador, independente da situação, né, a gente sabe que é uma situação difícil, de um descenso, mas qualquer treinador quer estar no Guarani, qualquer treinador quer defender essa camisa, sabe da importância do Guarani, da história do Guarani, e eu não estou aqui usando hipocrisia, eu estou falando o que eu penso e o que eu converso com os profissionais da área também. Então, claro, a gente espera que a gente possa resolver da melhor maneira possível, mas é por isso que eu falo, sou muito autêntico, ou procuro ser, de não deixar uma situação desconfortável para a diretoria, falar a responsabilidade é só de um ou é só de outro. Acho que a partir de amanhã a gente pode sentar da melhor maneira possível, tudo foi conduzido até agora da melhor maneira possível, nós tivemos muito respeito pela competição, isso acho que é fundamental, poderíamos aqui, de repente, colocar um time totalmente alternativo ou algo parecido e a gente ser julgado por prevalecer, por favorecer A ou B, não fizemos. E os atletas tiveram essa postura, algumas exceções que tiveram que ser liberadas antes, mas todos eles cumpriram o seu papel. E eu tenho contrato até dia 30 de novembro. Até dia 30 de novembro,
Se a gente tiver que fazer mais uma coletiva ou algo parecido, eu estou à disposição do clube. Então, a partir de amanhã a gente vê o que vai acontecer e independente do que aconteça, eu tenho o maior orgulho de estar aqui. Tudo bem, eu sou o Antônio Lupe, da CBN, prazer falar com você. Você começou essa temporada no Náutico, né? Naquela campanha boa, você chegou na final do estadual, aí teve aquele episódio do primeiro jogo que acabaram decidido pela emissão, mas o Náutico está querendo se organizar para disputar uma Série C de Campeonato Brasileiro. Você falou que ainda não tem esse acordo. Claro, o Campeonato Paulista ele é o maior estadual do Brasil em termos de finanças, competitividade e tudo mais. Você disputava o Campeonato Pernambucano na época. Mas pela tua vivência que você trouxe do Náutico, pelo que estava sendo organizado para disputar uma Série C, você acha que é muito difícil chegar dentro desse orçamento, desses valores para a tua permanência, se caso realmente tiver essa vontade do clube sua também? Boa noite. Primeiro a gente tem que ter consciência, né, que quando você está numa Série B é um orçamento, quando você está na Série C é outro orçamento, e a gente tem consciência disso, a gente sabe da dificuldade, e ao mesmo tempo saber que, como você falou, o Campeonato Paulista ele é muito importante, ele é muito difícil, ele exige muito investimento, então isso são situações que nós temos que ter equilíbrio, e a gente teve lá no Náutico, a gente sabia da dificuldade, é um clube de camisa, de massa. Nós conseguimos dar a vaga na Copa do Brasil para o ano que vem, nós passamos diretamente para a Copa do Nordeste para o ano que vem. Tudo aquilo que a gente planejou, a gente conseguiu alcançar. Chegamos à final do estadual e é óbvio que em algum momento, quando a coisa não acontece da maneira que se espera, a cobrança maior é em cima do treinador. Mas eu tiro de experiência que o início do trabalho, tanto para um estadual, já vivi outras situações, mas principalmente pensando numa Série C, ele tem que ser a 100%. Ele tem que ser já no nível, pensando aquilo que você vai buscar de objetivo. Então, essa questão, a partir de amanhã a gente vai conversar, a gente vai procurar analisar e deixar muito à vontade. O que eu posso falar para vocês de tranquilidade é que, enquanto não definir a minha situação aqui, enquanto não for definida, eu não abri conversação com nenhum outro clube. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, a minha maneira de pensar. E a partir do momento que a gente acordar ou estiver disponível no mercado, pode ter certeza que a gente vai informar o quanto antes. Boa noite, sou o Victor Freitas do podcast. Uma temporada se encerra de uma maneira bem melancólica para o Guarani, né, que fez um péssimo Campeonato Paulista, não caiu, mas trabalho replicado agora na Série B, e o pior aconteceu. Claro que você chegou, talvez no terço final de toda essa temporada, você conseguiu colher resultados melhores, mas ainda assim estava dentro desse ambiente. Dentro de toda essa experiência que você teve no Guarani, de tudo que você viu acontecendo, tanto positivo quanto negativamente, o que você acha que pode ser feito de diferente em 2025 para que o torcedor tenha um ano mais tranquilo, né? Que o clube proporcione para o torcedor um ano mais tranquilo? Boa noite. Eu acho que, principalmente, né, e é uma coisa que não é clichê, mas é do futebol, tem que se aprender com os erros, né? E eu não estou aqui colocando a minha situação. Eu acho que um dos principais erros é a troca dos treinadores, né? Isso é em qualquer lugar. É óbvio que a pressão ela existe, independente da minha permanência ou não. Se não tiver um início satisfatório, a cobrança ela vai existir e tem que estar todo mundo preparado para isso. O futebol ele exige uma convicção daquilo que você faz de uma maneira muito grande. Óbvio que outras profissões também exigem, mas o futebol, pela exposição midiática, pela exposição social que você tem, 30, 40, 50, 100 mil cabeças pensando diferente. Se você não tiver convicção daquilo que você está fazendo, você acaba pagando um preço alto. Então acho que isso é fundamental, né? Por isso que eu falei que precisa ter um casamento bem feito, para que tanto da minha parte como do clube tenha uma convicção muito clara de início de ano, porque esse tipo de solução já ficou muito claro que não é o ideal, não só para o Guarani, mas para o futebol. É um primeiro turno de campeonato muito abaixo, né? 11 pontos para você recuperar numa competição é muito difícil, nós teríamos que ter um aproveitamento de acesso, passamos perto, eu acho que perdemos jogos aí que até hoje me tiram o sono, me
tiram o sono, porque a gente poderia estar brigando aí na última rodada por uma situação diferente. Então acho que esse aprendizado, né, de se ter convicções nas escolhas, né, de se organizar, de ter aquilo que o torcedor espera, né, que é a valorização do produto Guarani, eu acho que é fundamental. Independente de escolha de A, de B, de C, de treinador, de jogador, eu acho que essa convicção e a valorização da camisa do Guarani, do produto do Guarani, não que tenha faltado, mas eu acredito vendo de fora, né, que oscilou em alguns momentos esse tipo de situação, e o entendimento de quem venha, né, de atleta que venha, ou de comissão, no meu caso, a permanência ou não, e que a camisa do Guarani ela é pesada, a pressão ela é grande. Então o jogador ele tem que vir preparado para isso, muito convicto dos objetivos que vão ser traçados a partir do ano que vem. Alan, tudo bem? Guilherme Souza, TV Cidade do Esporte. O Guarani em toda a Série B soma 8 vitórias, 9 empates e 21 derrotas. O que você acha que faltou para a equipe bugrina ter uma Série B assim, mais tranquila, brigando por G4, ou até mesmo a permanência na Série B, depois de um Campeonato Paulista melancólico também? Boa noite. Como eu falei, é difícil, né? O que a gente via antes da minha chegada é uma visão muito periférica, muito de fora. Eu posso falar que o que faltou, de repente, para nós ali no segundo turno foi um pouquinho mais de efetividade. Na maioria dos jogos, nós fomos superiores aos adversários. Em muitos momentos não conseguimos transformar essa superioridade em vitória. Perdemos alguns atletas que foram fundamentais para que a gente caísse um pouco de produção, então isso pesou também numa competição longa. Quando você perde um atleta de determinada posição e você é obrigado a buscar solução fora da característica inicial desse atleta, isso funciona durante 1, 2, 3 rodadas, mas na sequência acaba causando um prejuízo muito grande. Muito bem, a coletiva de Alan Al, tá bom, né? Tá bom, porque mais não temos o que perguntar, é tanta gente aí. Parabéns ao Catarino que perguntou, escuta, você vai ficar, não vai ficar? Mas eu não conversei ainda, mas a gente sabe que conversou sim. Amanhã define-se, Alan Al continua ou não. Guarani 0, Ceará 0, público 3.810, renda 294 mil. Lembrando que subiram Mirassol, Sport e Ceará hoje, juntamente com o Santos. Tivemos Mirassol 1, Chapecoense 0, Goiás 1, Novo Horizontino 0, Sport 2, Santos 1. A vitória do Goiás fez com que o Novo Horizontino ficasse de fora e subisse o Ceará. O Novo Horizontino não subiu por uma vitória. Ceará, quarto colocado com 64 pontos. Em quinto, Novo Horizontino, 64 também. 18 vitórias do Novo Horizontino, 19 vitórias do Ceará. Portanto, então, o Novo Horizontino mais um. O ano passado também subiu por um ponto, não subiu. Agora, 21-12, eu tenho aqui a defesa do jogo, também o gabarito com o Tigrão e Gleger. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Mas já, Pepe, já sim. Gente, é o seguinte, hein? Defesa. Eu só tenho um lance que não necessariamente é a do goleiro. Nem vou consultar o Gleger, peço desculpas a Mestre Tigrão também, porque é a única que eu tenho. 40 do primeiro tempo, escanteio para o Ceará em Boles. Para a boca do gol, autorizada a cobrança, partiu para a bola, Lourenço, pé direito na primeira trave, desvio de cabeça, tira em cima da linha, Jefferson, o fio do Ailon, Jefferson, incrível, praticamente em cima da linha, ele evita o gol do Ceará, tem mais Ceará. Não necessariamente do goleiro Jefferson, e a defesa do jogo garantindo aí o 0-0. Vamos lá, já vem com o gabarito, agora 21-13. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas,
especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Uesco é a marca de ferramentas elétricas feita para você, profissional. São mais de 150 modelos, como furadeiras, serras circulares e tico-tico, chaves de impacto, marteletes, esmerilhadeiras e muito mais para a sua oficina. E a melhor parte, com o melhor custo-benefício em todo o mercado de ferramentas elétricas. E tem mais, são mais de 10 anos no Brasil, facilitando o dia a dia do trabalhador brasileiro. Conheça agora, já disponível nas principais revendas do país. A Black Friday da Desktop já começou! Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. 0-0, Gleger. A pergunta é a seguinte, hein? Eu nunca fiz, mas faço hoje. Melhor primeiro ou segundo tempo igual o gabarito do jogo? Jogo regular, melhor o segundo tempo. Mestre, irmão Tigrão. E aí? O jogo regular, muito obrigado, e pouca intensidade de criação de jogadas mais agudas, né? Para mim, regular e melhor o segundo tempo. Na Ilha, 2-1 Sport, subiu o Sport, 24.300 de público, 1.200.000 de renda. Realmente a Série A ganha 2 grandes públicos, né? Que é o Ceará e o Sport. Ô Greg, o senhor goleiro Fred Conte, que veio do Vila Nova, da base do Vila Nova, os 2 primeiros jogos são profissional lá contra o Brusque e jogou hoje também, né? E teve uma observação sua numa cobrança lateral a 8 do segundo tempo, gol do placar, bola levantada, tranquila pra ele, mas ele soltou. Se não fosse Lucas Dadel fazer o break, teria tomado o gol Guarani. Essas e outras, o goleiro Fred Conte. Apesar de tudo aí, Edu, eu acho que vai segundo jogo, né, dele como profissional, conceito regular pelo jogo de hoje. Tigrão, a dobrada na direita, Heitor e Ian Henrique. Heitor teve chance numa falta, né, 20 no primeiro tempo, uma falta que o Jefferson sofreu, deu uma raspada aí, perigosa a bola. E o Ian Henrique,
ele perde de cabeça para Eric Pulga. Bom atacante esse Eric Pulga, esperto, artilheiro da Série B com 13 gols. Isso a 2 minutos do segundo tempo. Raspou, foi para fora. Cabeçada, Eric Pulga. No lance, Ian Henrique. Mas o Ian Henrique, depois ele cruza na sequência lá pro Marlon. Mas o zagueiro dá aquela tiradinha, né? Tirou do Marlon, lembra disso? Essas e outras, Heitor e Ian Henrique. Fecharam muito bem o setor, o Heitor mais à frente, o Ian mais plantado, às vezes descendo, às vezes eles invertiam. Eu acho que num ano muito negativo para o Guarani no Paulista, na Série B, rebaixamento. Uma das poucas coisas boas do Guarani na temporada é a revelação desse lateral direito, Ian Henrique, que daqui a algum tempo vai estar voando. É muito bom jogador. Hoje, conceito regular para os dois. Muito bem, Matheus Salustiano e Lucas Adel, a dupla de zagueiros. Matheus Salustiano, ele tem contrato até 15 de dezembro, né? Ele veio do Brusque, não se sabe se vai ficar. Ele é o craque do jogo, categoria, cor, se vocês informaram. O drible que ele deu a 11 do segundo tempo, de calcanhar fazendo o giro, deixou o Lucas Mugni deitado. E o Lucas Adel, Gleger, ele deu aquela trava, né, na falha do Fred Conte, que eu falei há pouco aqui, e aí ia fazer o gol aí o Ceará, mas o Lucas Adel atento travou e foi para escanteio. Vamos lá, como é que é a dupla de zagueiros hoje? Não comprometeram e eu gostei da organização defensiva. Conceito regular para os dois. Matheus Salustiano e Lucas Adel, Tigrão. Bom para o Salustiano e regular para o Adel. Jefferson, o Jefferson que recebeu algumas críticas ou várias críticas, hoje acabou salvando. Deixa eu ver aqui se eu consigo o contrato final do Jefferson, né? Tá aqui, o Jefferson, atenção, também termina daqui a 6 dias o contrato dele. Jefferson, lateral esquerdo, veio do Juventude, né? Salvou, né? Foi a defesa do jogo, salvou aí. Seria gol depois do escanteio. E aí, Gleger, Jefferson? Salvou o Guarani de perder o jogo, né? Então vai ficar com conceito regular hoje. Gabriel Bispo, Anderson Leite e Matheus Bueno. O trio de volantes, sendo que Anderson Leite saiu no intervalo, entrou Marlon. Mas Marlon, Tigrão, você me corrija, Marlon é atacante, certo, Tigrão? Marlon? É meio atacante, exatamente. Então você vai analisar o Anderson Leite também pelo primeiro tempo e pelo jogo todo o Gabriel Bispo e Matheus Bueno. E teve um ouvinte que mandou aqui pelo WhatsApp o seguinte: nos acréscimos teve uma falta para o Guarani. E o Matheus Bueno, ao invés de alçar a bola para a área, tocou de lado. Ficou muito bravo o trio de volantes, Tigrão. Olha, o trio de volantes destruindo ou marcando, bloqueando um conceito bom. Saindo para o jogo muito pouco. Jogaram realmente plantados, jogaram guardando posição, fechando o setor. Então produziram muito pouco. Marcando bem, evoluindo, criando, saindo para jogar, tentando municiar o ataque. Praticamente nulos, portanto, conceito regular. E o Marlon, infelizmente, errou tudo que tentou fazer no segundo tempo. Tudo. Passe, matada de bola, tentativa de evoluir com a bola, drible. Conceito ruim. E para você, Gleger? Edu, olha, assim, o meio de campo que, para mim, fez um dos melhores jogos do campeonato, né? Claro que alguns erros, erros de transição principalmente, mas eu vou dar um conceito regular para todos, eu gostei. Olha, de ofício, o único meia, deve ter outro no Guarani, mas sem expressão nenhuma. Luan Dias, o único meia, né? Jogou até 49 segundo tempo, foi 28 jogos no Guarani, ele fez um gol, se não me engano foi no derby, viu? Teve um derby no Brinco, que foi 1-1, depois o Jean empatou, né, Tigrão? Ele fez um gol de sola. Um gol de sola, um contra-ataque, foi. Bom, Luan Dias hoje, e aí, Tigrão, se você continuaria ou não com ele, da Água Santa, muito provavelmente, segundo bastidores, será devolvido ao Água Santa. Ele deve voltar, é sempre assim, ele faz sempre o regional no Água Santa, onde ele é uma espécie de cadeira cativa, e depois no brasileiro ele sai, até porque o Água Santa só disputa o Paulista, por enquanto. Então, para mim, correu uma barbaridade, lutou,
Estava muito bem marcado, mas muito intenso, muito participativo. Conceito regular. O Caio Dantas marcou 11 gols, chegou para esse brasileiro da Série B, também veio aí do Água Santa, mas estava no Vitória, pertence ao Água Santa. Mas o contrato, o Gallagher, dele é até 30 de novembro de 2025, tem mais um ano de contrato. E disse uma observação aí o Boris, no final do jogo, tomou muita falta, foi pro jogo, combateu, não amarelaram o cara que fez falta nele, ficou bravo, enfim, mas dentro da área, dentro mesmo, chance, não anotei nada aqui do Caio Dantas. E aí, o Gregor? Ah, mas incomodou uma barbaridade hoje, né? Hoje ele incomodou bastante ali a defesa do Ceará, que é boa também, hein? Defesa muito contundente a defesa do Ceará. Hoje ele vai ficar com conceito regular também, viu, Edu? E para emendar contigo, Alan Al. Alan Al? Se você acha que vai continuar ou não? Bom, olha, Edu, eu disse isso, inclusive, nos programas durante a semana, lá na tela da Band, os donos da bola. Eu dizia o seguinte, sabe qual que é o grande problema? E, olha, eu respeito o Alan Al, eu gosto do trabalho do Alan Al, eu acho que ele não é totalmente o culpado pelo descenso do Guarani, a gente sabe disso, o torcedor sabe disso. Agora, o grande problema é essa mancha do rebaixamento, né? Essa mancha do rebaixamento, sabe por quê ou não? Começa o Campeonato Paulista, o Alan Al é o treinador. Primeira derrota que ele tiver, ele já vai começar a botar em xeque o trabalho do Alan Al. Então, por esse aspecto, né, por essa mancha do rebaixamento, eu não o manteria, né? Ele siga a carreira dele e o Guarani vai atrás de um novo treinador, né? Que consiga montar o elenco juntamente com o Rodrigo Pastana e a diretoria, para que possa fazer um planejamento para 2025. Então, é por esse aspecto, porque eu gosto do Alan Al e respeito, mas eu acho que não vai dar certo. Aconteceu a mesma coisa com o Claudinei Oliveira lá no Campeonato Paulista. Se tivessem demitido ele após o término do Paulista, as coisas poderiam ter tomado um rumo diferente. E aí não, mantiveram e nós vimos o que aconteceu. Então, para mim, o conceito do Alan Al hoje é regular e eu não ficaria para 2025, Edu. Um abraço, Gregor, boa semana. Valeu, Edu, um abraço para você, Tigrão, boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Boa noite, bom descanso aí, Gregor. Aliás, o Tigrão, na coletiva, você viu aí que Vladimir Catarino sabiamente perguntou, né? E aí, você vai ficar, não vai? Como é que tá a situação e tal? Ele falou, não, vamos conversar amanhã, as duas partes precisam... Mas a gente sabe que já conversou um pouquinho, né? E tem redução também de salário. No Guarani foram 20 jogos com 6 vitórias, 4 empates, 10 derrotas. Nas mãos de Alan Al, o Guarani marcou 18 e sofreu 25. O aproveitamento dele é de 36%, né? Pegou o Guarani em último lugar, ele estreou exatamente contra o Ceará, se não me engano, viu? Contra o Ceará, ele assumiu no dia 29 de julho, 18 rodadas, 19. Ele estreou lá contra o Ceará, tá? O Guarani era 20º último colocado com 11 pontos. 11 pontos. Vamos lá, Tigrão. Alan Al. Então, o aproveitamento dele, 36%, é baixo. Mas, Edu, veja como são as coisas. Ele fez 22 pontos. Terminou com 33. 22 ele fez. Pegou com 11. Isso. Quer dizer, esses 22 pontos com o ponto conquistado hoje, que ele fez no segundo turno, se tivesse a mesma pontuação dos anteriores no primeiro turno, o Guarani não teria caído. Então, a dele ele fez pelo menos o mínimo para permanecer. Não é muita coisa, não, 22 pontos em 19 jogos. É baixo, mas seria suficiente com a mesma pontuação no primeiro turno para escapar. E eu acho que ele conhece aí já o ambiente, já está totalmente aclimatado ao clube, demonstrou aí na entrevista coletiva que tem vontade de continuar. E eu senti que ele foi sincero nas palavras. Agora, a questão financeira é que vai decidir. Senti que ele não tem nenhum constrangimento em dirigir o Guarani na Série C, pela grandeza do clube. Agora, precisa ver como é que vai ser essa equação, essa conta de chegar aí na questão da redução salarial. Essa semana tudo se define, eu já disse aqui, inclusive hoje perguntado por você, se continuaria ou não com o treinador, eu continuaria sim. Mas
Isso é uma decisão da diretoria do Guarani e do próprio profissional. E no jogo de hoje, o conceito dele é regular. Tigrão, para você então uma boa semana, daqui para frente muito buchicho, muita mudança, muita dispensa, não sei como é que vai ficar em termos de contratações. O Paulista começa dia 15 de janeiro, pega todo mundo de calça curta, planejamento vai ser tudo corrido, isso a gente não esperava por conta do Mundial Interclubes. No meio do ano, tudo parado 2 meses... Então isso faz com que antecipa aí o Paulistão, enfim, vai ser um reboliço. Ninguém estava preparado para isso. Se é ruim para um, é ruim para outro também. Seja o que Deus quiser. Quem tem estrutura tem, continua, dá continuidade. Quem não tem vai ter que fazer. Muitas mudanças e muitas novidades durante a semana e final de ano. Tá bom, Tigrão? Grande semana. E a gente vai contando tudo aqui para o amigo ouvinte da Bandeirantes. Um abraço, Edu, boa noite. Uma boa semana para você também. E um grande abraço para o amigo ouvinte da Bandeirantes. E até a próxima, se Deus quiser. Esse é o irmão Tigrão. Agora, 21h29, eu venho já no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. A Black Friday da Desktop já começou. Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. A Black Friday do Grupo Germânica chegou com a oferta do ano. Só na Germânica você encontra as melhores taxas do mercado, avaliação imbatível no seu usado e condições exclusivas para PCD, CNPJ e produtor rural. Na Black Friday da Germânica você sai de carro ou moto nova com parcelas de R$ 199. É isso mesmo, você dá uma pequena entrada e as 12 primeiras parcelas de R$ 199. Acesse grupogermanica.com.br e venha nos visitar. Paz no Trânsito começa por você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Começando pelo Brasileiro da Série B, nosso Em Dia com a Bola. Na sexta-feira tivemos Curitiba 1, Botafogo 3, Avaí 2, Ponte 1, Ituano 0, Amazonas 1. Ituano 0, Amazonas 1, gol do Rodrigo Contra ainda, hein?
Bom, jogos do domingo. 2 jogos foram antecipados para 16 horas. CRB 1, Operário também 1. Que coisa esse Operário, hein? Você vê, o CRB, se ele perdesse para o Santos, teria que ganhar do Operário e a Ponte ganhar do Avaí. Quer dizer, a Ponte não tem jeito. Mas esse Operário, tá vendo? Se o CRB tivesse que ganhar, sempre que o CRB ganhou do Santos e deu uma relaxada. Já escapou lá na Vila. Enfim, CRB 1, Operário 1 e Paysandu 2, Vila Nova 1. Tá? 16 horas começaram esses 2 jogos. 18h30, tivemos América 3, Brusque 0, apenas para cumprir tabela. Gols do América, Moisés de pênalti, Matheus Davó, ex-Guarani e o Fabinho. Bom, jogos valendo acesso. Mirassol 1, Chapecoense 0. Gol do Yuri Castilho a 15 do primeiro tempo. Teve outro gol no final do primeiro tempo, gol do Della Torre, mas o VAR anulou. Ficou nisso 1-0, só dependia dele e Mirassol subiu. Goiás 1, Novo Horizontino 0. Gol do Paulo Baia no segundo tempo. Pagou muito caro o Novo Horizontino. Novo Horizontino teve 2 jogos fora de casa, ganhou do Guarani e ganhou do Chapecoense. E aí em casa, perdeu para o Operário 1-0 e empatou com o Paysandu 1-1. De novo em 5º lugar. E perdeu no número de vitórias. Inacreditável o Novo Horizontino. Faz 2 anos que o Eduardo Batista está no comando. Quando ele chegou, o Novo Horizontino tinha sido rebaixado para a Série A2 e quase foi para a Série C. Aí, no ano seguinte, o Novo Horizontino, juntamente com a Ponte, subiram para o Paulistão. Novo Horizontino, ano passado, quase subiu, por 1 ponto não subiu. Esse ano, no Paulista, eliminou o São Paulo. Lembra-se disso? Eliminou o São Paulo no Morumbi. E aí foi derrotado pelo Palmeiras 1-0. E agora quase que sobe. Deixa eu ver aqui o gol do Paulo Baia, ex-Ponte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quantos minutos foi o Paulo Baia. Foi a 37 do segundo tempo. Mas o que o Tadeu pegou foi uma enormidade. Enormidade. Teve um lance, até pensei que fosse pro VAR. Olha, teve uma mãozinha ali, um braço do zagueiro do Goiás, mas nada. Foi um lance espetacular. E no reflexo, o Tadeu resolveu, foi no cantinho e pegou. Pegou outra também, dentro da área, um balaço por cima, foi no ângulo, pimba para escanteio. E aí o Rodolfo já estava 1-0. Já estava 1-0, o Rodolfo, atacando o Novo Horizontino, perdeu um gol inacreditável. Cruzamento na pequena área, Tadeu já tinha sido batido, era só tocar. Ele foi encostar a bola passou debaixo das pernas. Quantos milhões não perdeu por causa desse lance e as bobeadas do Novo Horizontino, né? Principalmente em casa. Não tem jeito. Guarani 0, Ceará 0 também, público 3.810. Lá em Mirassol, 11.200 de público. Na Serrinha não foi divulgado o público. Bem, em Recife, 24 mil de público. Sport 2-1 no Santos. O Santos sem 6 titulares. E o Fábio Carilli já foi embora. E o Leandro Zago dirigiu o Peixe hoje, né? O Lucas Lima de pênalti, final primeiro tempo 1-0 pro Sport. Lucas Lima de novo 2-0. Aí o Wendel Silva marcou pro Santos. E aí teve um pênalti pro Sport. Christian Barleta cobrou. E o Brazão, goleiro do Santos, acabou defendendo. Bom, com isso, essas e outras, o que aconteceu? Terminou assim, Santos campeão com 68, em segundo Mirassol, 67, vice-campeão da Série B o Mirassol. Em terceiro Sport com 66, em quarto Ceará, 64, em quinto ficou de fora Novo Horizontino, também com 64, igualando ao Ceará, mas com 18 vitórias. E tem 19 vitórias o Ceará. Em sexto, Goiás, com 63. O Goiás, olha, com a vitória de hoje, atenção, hein? Com a vitória de hoje, o Goiás completa 7 vitórias seguidas, sem sofrer nenhum gol. 7 jogos que o Goiás não sofre um gol e ganhou todos os 7. Quer dizer, acordou tarde. Outra bobeada da Série B. O Goiás. E dá pra perguntar quem que é. O que vocês acham que é o melhor goleiro da Série B? Vocês têm dúvida? Esse Tadeu faz tempo que tá lá. Joga demais.
Vamos lá, então, em quinto, Novo Horizontino 64, em sexto, Goiás 63, em sétimo, Operário 58, em oitavo, América 58, em nono, Vila Nova 55, em décimo, Avaí 53, em décimo primeiro, Amazonas 52, décimo segundo, Curitiba 50, décimo terceiro, Paysandu 50, em décimo quarto, Botafogo 45, em décimo quinto, Chapecoense 44, em décimo sexto, CRB 43. E aí a Ponte rebaixada com 38, uma diferença de 5 pontos. Ituano 37, Brusque 36 e Guarani 33. Quer dizer, a Ponte pelo segundo turno, onde só somou 12 pontos. A pior equipe no segundo turno. E o Guarani fechou o primeiro turno com 11. Então o Guarani pelo primeiro turno, a Ponte pelo segundo turno, rebaixados. O Guarani completou 31 jogos seguidos na última colocação. Bom, vamos lá, vamos mudar um pouco de assunto. Vai deixar a tristeza de lado aí, atenção, Brasileirão, hein? É outro assunto, diz aqui o Lucas Pessoa. Nós tivemos ontem, e o Botafogo, hein, cara? Nossa, Botafogo e Vitória 1-0, gol de Alejandro, a 20 do primeiro tempo. O Botafogo empatou aos 42 do segundo tempo, gol contra ainda, Wagner Leonardo. 1-1, ficou assim, muita confusão. Bate-boca no intervalo, bate-boca durante o jogo, depois do jogo, jogador reserva do Vitória foi para boca com o treineiro do Botafogo, e o Palmeiras ganhou em Goiás 1-0, gol do Rafael Veiga, e terminou assim, pela primeira vez o Palmeiras na liderança, 70 pontos, em segundo o Botafogo também 70, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais, e terça, 21h30, quem? Palmeiras e Botafogo, Allianz Parque. Vai ter um show lá do Roberto Carlos e vai ter um palco montado. Então, a capacidade reduzida do Allianz Parque. No máximo 30 mil pessoas para esse jogo aqui. E se o Palmeiras vencer, vai a 73 contra 70 e vai ter 2 vitórias a mais que o Botafogo. E o Botafogo no sábado decide a Libertadores na Argentina contra o Atlético Mineiro. Tivemos ontem ainda Juventude 1, Cuiabá 1-0 Cuiabá, Matheus Alexandre e o Nenê, o veterano Nenê, empatou aos 50 minutos, levando a loucura aí o pessoal de Caxias, porque bem ou mal, né? Vamos empatar, melhor do que perder, evidente. O Juventude, por enquanto, ele se isola 2 pontos do Z4. E no Morumbi, o São Paulo perdia 2-0 pro Atlético Mineiro, gol do Paulo, 2 gols do Paulinho, né? Ainda no primeiro tempo, o Fausto Vera contra e o André Silva, aos 45, empatou 2-2, ficou nisso, público de 36 mil no Morumbi, inacreditável, né? Inacreditável. São Paulo, a campanha mediana, mirando a Libertadores, por enquanto é pré-Libertadores, poderia já, se vencesse, ficar na zona da Libertadores, mas o público muito bom no Morumbi. E eu estava ouvindo hoje Inter 4, Bragantino 1, Bahia 1, Atlético Paranaense também 1, e o Biel empatou aos 48 do segundo tempo para o Bahia. Corinthians 3-1 no Vasco, a 23 minutos de jogo já estava 3-0, Gustavo Henrique 2 do Garro. O Puma Rodrigues marcou no segundo tempo. Conclusão, 4ª derrota consecutiva do Vasco e o técnico Rafael Paiva foi demitido no pronunciamento do Pedrinho, presidente do Vasco. Na terça-feira tem Fluminense e Criciúma. Atenção, hein? Fluminense primeiro fora da zona com 38. E o Criciúma é o primeiro dentro do Z4 com 37. Fluminense e Criciúma. Conversa para terça-feira, 19 no Maracanã. Terça, Fortaleza e Flamengo. Na quarta, Cruzeiro e Grêmio. Palmeiras 70, segundo Botafogo 70, em terceiro Internacional, grande campanha, 65, em quarto Fortaleza 64, porque tem um jogo a menos,
Em quinto, Flamengo, 62, também um jogo a menos. São Paulo, sexto colocado com 59. Em sétimo, Cruzeiro, 47. Em oitavo, Bahia, 47. Em nono, Corinthians, 47. Em décimo, Atlético Mineiro, 44. Décimo primeiro, Vasco, 43. Em décimo segundo, Vitória, 42. Em décimo terceiro, o Atlético Paranaense, 41. Grande reação do Furacão. Décimo quarto, Grêmio, 40. Em décimo quinto, Juventude, 39. Em décimo sexto, Fluminense, 38. E depois a zona de rebaixamento, Criciúma, 37. Bragantino, 37, com toda a estrutura que tem, quem diria. Cuiabá, 30. E já rebaixado o Atlético Goianiense com 26. Então, depois do complemento de terça e quarta, completa-se a 35ª e faltam 4 rodadas para terminar o Brasileirão. Lembrando que na Série C subiram Volta Redonda, Atlético e Remo e Ferroviária de Araraquara. Volta Redonda, Atlético e Remo e Ferroviária, os novos integrantes da Série B de Bandeirantes, subiram da C para B. Na Série D de dado, subiram o Retrô de Pernambuco, que foi o campeão, Anápolis, Itabaiana de Sergipe e o Maringá. Só um detalhe, o Volta Redonda foi o campeão da Série C, tá? Então, Retrô, Anápolis, Itabaiana e Maringá subiram da D para a C de Cebola. A Série C o ano que vem, como é que fica? Ponte e Guarani na fita, né? Da Paraíba tem o Botafogo, de São Paulo tem São Bernardo, Guarani, Tuano e Ponte. Do Rio Grande, Ipiranga e Caxias. Do Paraná, Londrina e Maringá. De Pernambuco, Náutico e Retrô. De Alagoas, o CSA. De Santa Catarina, Figueirense e Brusque. De Minas Gerais, Tombense. Do Sergipe, Confiança e Itabaiana. Do Rio Grande do Norte tem o ABC. Do Ceará tem o Floresta. E de Goiás tem o Anápolis. É turno único, são 19 rodadas, 8 se classificam. Esses 8 ficam assim, 4 de um lado e 4 de outro, turno e retorno, dentro do mesmo grupo, e 2 de cada sobem para a Série B o ano que vem. Sul-Americana, o que aconteceu com o Cruzeiro? Em Assunção ontem, a grande finalíssima, Racing da Argentina 3, Cruzeiro 1, o gol que o Cássio levou. Você viu, Lucas, o gol? Aliás, o Racing marcou um gol, o VAR anulou. Aí o Racing em cima, gente, o cara dá ponta, um chute cruzado, de longe, meteu direto, cruzado, encobriu o Cássio, quando ele foi já era tarde, bateu naquela rede lateral e entrou. Sensacional. Depois o Racing fez 2-0, o Cruzeiro diminuiu, e aí nos acréscimos um contra-ataque mortal, sem chance para Cássio, 3-1. Bom, e final da Libertadores é sábado que vem, dia 30. Dia 30, Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo, hein? Que semana, hein? No Monumental de Núñez. E vai ser às 17 horas o jogo final da Libertadores. E aqui na Bandeirantes, aqui você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, é o seguinte, a Ponte é na Copa do Brasil, né? A Ponte é na Copa do Brasil e é o seguinte, a Ponte, ela de cara, pelo primeiro confronto, vai receber R$ 787.500. R$ 787.500. Se ela passar para a segunda fase, ela vai receber mais 945 mil. E se chegar na terceira, 2.200.000. Sabe quanto que a TV paga pela Série C inteira? Sabe quanto? 1.200.000. Quer dizer, se ela passar na Copa do Brasil, pelo menos o primeiro jogo, ela ganha mais do que a Série C inteira. Meus amigos, é isso aí. O ano que vem, Paulistão e Série C. Lembrando que o derby no Campeonato Paulista deve ser no Majestoso, porque o último derby, em termos de Paulistão, foi no Brinco. Foi em 2022, o ano que a Ponte foi rebaixada, foi 3-0 para o Guarani.
Naquele dia, o Marco Eberlin demitiu o Gilson Kleina, em pleno Brinco de Ouro. Depois, a Ponte foi rebaixada. 2023, a Ponte ficou Série A2, voltou, né? E agora, 2024, Ponte e Guarani ficaram no mesmo grupo. Então, nós tivemos o derby, né? Então, deve ser no Majestoso. E a Série C fica por conta da CBF para saber onde é que vai ser o derby, porque é turno único. E poderemos ter mais derbys ainda, se Ponte e Guarani se classificarem para a segunda fase. E se estiverem no mesmo grupo, mais 2 derbys. Poderemos ter, se tudo der certo, 4 derbys em 2025. Obrigado, nossa técnica. Alô, Gil Kleber, muito obrigado. PP, Pedro Piscinato, obrigado, PP. Muito obrigado, sensacional. Lucas Pessoa, hoje devidamente parlamentado com a camisa do Palmeiras. É corneteiro de primeira grandeza e muito contente, né? Porque a Leila Pereira foi reeleita, né? Você sabe qual foi? O Marcelo Rini passou pra mim aqui. Hoje, eleições no Palmeiras. A Leila Pereira teve 2.295 votos contra 858 de Savério Orlandi. Tia Leila está com tudo. Aguardem, hein? Ela já deve ter um ônibus do Palmeiras, tem um avião do Palmeiras. Já tá comprando a Arena Barueri. E eu não sei não, hein? Ela tá vindo muito pro brinco, hein? Ela pode fazer uma parceria com o Guarani. Quem sabe o futuro de Leila Pereira não é a Magnum. O futuro do Guarani pode ser a Leila Pereira. E aí hoje o Lucas Pessoa, ele veio com a camisa do Palmeiras, né? Vai pro tricampeonato. O tricampeonato, né? Corneteiro, hein? Sensacional. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho. Você no YouTube, sensacional. Ontem Bandeirantes completou 91 anos, para nossa felicidade. E você em FM faixa estendida 85,7, muito obrigado. E nos diversos aplicativos. Então, durante a semana é assim, das 11h30 ao meio-dia, o CH apresenta a nossa área. Depois ele desce e vai para a TV. E na TV Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h, tem os donos da bola. A apresentação do amigo Batista, vale a pena, hein? Quando tem um intervalo, o Batistão dá aquela corridinha assim. Você viu a corridinha, Batista? Eu queria ver lá para ver como é que ele faz aquela corridinha. Eu volto já! E sai correndo. Sensacional. É imperdível, hein? Tem o Na Lata, muito sensacional. O personagem do dia. CH tá todo dia lá. Um dia com o Gleger, outro dia com o Tigrão. E segue o jogo. E aqui na Rádio Bandeirantes, toda tarde, às 17h, tem o Esporte em Debate, a apresentação do amigo Batista e a produção aí do Abarca, né? O primeiro nome dele, Abarca, Vinícius Abarca. Obrigado, Pepe. Encontrei com ele, menino de ouro. Ele faz as manchetes, o programa é sensacional. Faz um apanhado dos principais acontecimentos, dá sugestão para os comentaristas. Vinícius Abarca, um talento sensacional, espetacular. Começa às 17h, às vezes vai até 19h30. De ofício até 19h30. Se tiver jogo na rede, às vezes vai até 19h, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana e a qualquer momento, hein? A qualquer momento eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes.
Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Master pelo período de 2025 até 2028. Nesses 4 anos, a Casa de Aposta Londrina vai investir 100 milhões de reais fixos por temporada, com reajuste anual com base na inflação brasileira, que será acompanhado pelo IPCA, e mais 50 milhões de reais por ano em metas contratuais. Ou seja, se o Palmeiras atingir todas